Ótica. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Vem aí mais um grande jogo. Entre em campo o Futebol Globo CBN. Enquanto a bola não rola, você fica sabendo de tudo para entrar preparado. Enquanto a bola não rola. Apresentação: Júlio Nascimento. 13h04. Alô CBN Campinas, estamos no ar com o Derby 203. Enquanto a bola não rola. Hoje é dia de clássico da CBN. E tem decisão Guarani e Ponte Preta, um grande jogo no Brinco, edição 203 da maior rivalidade do futebol do interior do Brasil. E é claro que a CBN não ficaria de fora com a melhor cobertura deste jogaço. Em FM 99.1, pelos aplicativos e também através do YouTube, que você acompanha em qualquer lugar do Brasil e do mundo. É hora de falar do clássico, é hora de falar do derby. E já vamos para o palco do jogo. Lá estão Léo Toninho e Adriano Almeida já com as primeiras movimentações de Guarani e Ponte Preta, acompanhando a chegada do torcedor, a chegada dos clubes, escalação, movimentação, tem tudo isso para você aqui na CBN. Eu começo com ele, Léo Toninho, acompanhando o mandante do derby. Como é que chega o Guarani numa semana agitada para o clássico de daqui a pouco? Um abraço para você, Léo Toninho. Guarani! Já Léo Toninho com o destaque do Bugre, com as primeiras informações. Teremos a confirmação da escalação do Guarani. Boa tarde, Léo. Agora sim, um abraço para você. Agora sim, Julião, um grande abraço a você, um abraço muito especial ao ouvinte CBN. É isso mesmo, o Guarani uma movimentação, né, durante a semana, acabou na última partida diante do Náutico empatando por 1-1. Teve aquela reunião do Conselho Administrativo mais a diretoria, o desligamento do técnico Daniel Paulista, por isso hoje, até mesmo quem comanda a equipe é o auxiliar fixo, Benhur. Benhur joga e faz, claro, a sua primeira partida comandando a equipe, ele que está no clube desde 2020, vem praticamente aí com um bom entendimento do elenco e chega com o respaldo da diretoria. Essa é uma primeira novidade pro Pega de logo mais. O Guarani que acabou empatando diante do Náutico, atual 17º colocado, 5 pontos em 5 jogos, apenas uma vitória. Não só é importante o resultado de logo mais para sair da zona de rebaixamento, como também para somar 3 pontos, voltar a vencer na competição. Pro Pega de logo mais, o técnico ganha um retorno já confirmado, Giovanni Augusto, camisa número 10, já escalado na equipe titular, ele que ficou fora nas 2 últimas partidas, uma por suspensão e a outra por uma sobrecarga física. Quem fica fora é o volante Rodrigo Andrade, ele que sentiu na partida diante do Náutico, não se recuperou, nem no banco de reservas fica. E uma outra dúvida, que agora foi confirmado também na equipe titular, pelo atacante Júlio César, que também sentiu diante do Náutico, mas também foi confirmado na equipe titular, viu, Julião? Esse é o Léo Toninho, do lado do Alviverde do clássico, e a Ponte Preta, como é que chega a Macaca? Tentando vencer a primeira como visitante, vem uma sequência em derbys, não tão animadora assim. De repente pode ser diferente hoje no Brinco. A Macaca com você. Um grande abraço, Adriano Almeida, boa tarde. Grande abraço para vocês e para os ouvintes CBN. Antes das informações da Ponte Preta, um feliz Dia das Mães para todas as mamães que nos acompanham neste segundo domingo de maio, dedicado a elas. Um grande beijo especial à minha mãe, Dona Martina, que pode estar me acompanhando ou não neste momento, mas um grande beijo para ela e para todas as mamães. E principalmente um Dia das Mães especial para as mamães ponte-pretanas e bugrinas, que hoje seja um derby para alegrar o dia delas. A Ponte Preta, Júlio, que você falou bem, vai tentar quebrar. Não é um tabu, vai acabar com um jejum. 3 jogos sem vencer em derbys. Além disso, o técnico Hélio dos Anjos busca pela primeira vez na temporada a vitória fora de casa. A primeira fora de casa seria pertinho aqui do Majestoso, mas não deixa de ser fora de casa. A Macaca, que tem 46,7% de aproveitamento no Brasileiro da Série B, tá ali muito perto do G4. Quem sabe pode começar a sonhar com essa zona de classificação numa empolgante vitória hoje à tarde sobre o maior rival. A escalação da Macaca já saiu. Sem novidades, o técnico Hélio dos Anjos praticamente
repete a equipe que venceu o Brusque na rodada passada por 2-0, com exceção da lateral esquerda. O lateral esquerdo, Arthur, que sentiu uma contusão no jogo passado, ainda se recupera, não reuniu condições de jogo. Um problema muscular do lateral esquerdo da Ponte que dá lugar a Jean Carlos, camisa 26 da Ponte Preta, um jovem que não foi muito bem no derby passado pelo Campeonato Paulista, aqui mesmo no Estádio Brinco de Ouro, tem a oportunidade de se redimir e quem sabe aí conquistar melhores resultados para a Ponte, que já, repito, não vence há 3 partidas um derby. E se conseguir vencer, será a vitória de número 67 na história da Alvinegra, no Clássico, um dos mais disputados do Brasil, Júlio. Pois é, a Adri destacou bem, hoje, 8 de maio de 2022, além do derby 203, é um dia especial também a todas as mamães e aqui as nossas homenagens, né? Você, mamãe que está nos ouvindo, você torcedora do Guarani, você torcedora da Ponte Preta, é muito legal ver as arquibancadas cada vez mais dominadas pelo público feminino, e eu tenho certeza que hoje, no caso das mães bugrinas, muitas estarão presentes no campo, acompanhando o clássico, acompanhando o derby, e a gente sempre torce para que seja com muita paz. Já há mais recados especiais, inclusive aqui registrando os recados também dos nossos ouvintes da CBN, recados direcionados às mamães nesse dia especial, 8 de maio. Vai mandando aí pra gente, 19 é o código de área, 99186 9070, 99186 9070. Leotoninha e Adriano Almeida já destacaram. Rodrigo Andrade está fora. Arthur está fora também. São os principais desfalques. Jean Carlos, Giovanni Augusto, as principais novidades. Mudanças nas escalações, e é claro que tudo passa pelo olhar dos comentaristas da CBN. Em dose dupla no derby 203. No estádio Brinco de Ouro, ele estará analisando todos os movimentos táticos de Guarani Ponte. Carlos Eduardo de Freitas, um abraço para você, seja muito bem-vindo enquanto a bola não rola, Carlão. Um abraço, Julião, um abraço ao ouvinte do CBN, da Rádio CBN, um grande jogo, um derby 203, em que as equipes chegam aí em situações diferentes, podemos dizer assim, em termos de ânimo, né? Uma Ponte mais animada, isso não quer dizer que é mais time, um Guarani turbulento, isso também não quer dizer que é pior time, ou seja, um derby que tem tudo para ser equilibrado. Opa, agora sim. Eu vou até voltar. Boa tarde, Júlio Nascimento, boa tarde, ouvinte da Rádio CBN. Então, derby de número 203, um derby marcado pelo equilíbrio, sim. Momentos diferentes, ou um astral diferente da Ponte, um astral diferente do Guarani, mas isso não quer dizer que isso vai ser determinante para o jogo. Então a gente espera que seja um derby muito disputado, muito mais equilibrado do que fora no Campeonato Paulista. E claro, que vença o melhor. O Guarani vive uma situação um pouco mais difícil, um ambiente um pouco mais tenso, mas tem uma equipe, na minha visão, até mais qualificada que a Ponte, jogadores mais desequilibrantes. E a Ponte vem nesse astral de luta, de entrega, de transpiração. E esses fatores têm sido importantes para a Ponte realizar uma campanha até aqui aceitável. Então, alguns ingredientes aí de um derby muito equilibrado logo mais aqui no Estádio Brinco de Ouro. Também aqui no estúdio da CBN, acompanhando os números e também todo o olhar para Guarani Ponte Preta, Gabi Castro. Um abraço para você, Gabi, seja muito bem-vinda enquanto a bola não rola. Um abraço, Júlio Nascimento, um abraço a você que está nos acompanhando na CBN Campinas. É um derby equilibrado, concordo com o Carlão. O Guarani tem uma característica ofensiva para enfrentar os seus adversários, ele encara, ele vai para cima. Foi assim, por exemplo, no primeiro tempo contra o Grêmio, que foi uma trocação franca em determinado momento, com mais posse de bola, tanto é que na ocasião chegou ao gol de empate, mas teve problemas defensivos, né? Então hoje eu acho que o Guarani deve atacar no início, mas a Ponte tem no seu lado direito um grande contragolpe, viu? Com o Norberto, com o Danilo Gomes, até o Leonaldi ajudando nessa triangulação. Então acho que vai ser muito interessante de observar, até porque o Hélio dos Anjos, ele faz uma linha de marcação alta, perto do meio campo. Será que ele vai manter isso hoje? O Guarani tem esse poder ofensivo. O Hélio dos Anjos não gosta de ficar muito atrás, não. Tem o Bruno José, tem o Júlio César, que são rápidos. Então os laterais da Macaca vão ter que ter fôlego para acompanhar e, claro, atacar também, né, Júlio?
Pois é, né? São os olhares aqui da dupla de comentaristas da CBN para Guarani e Ponte Preta, 4 horas, a bola vai rolar. Claro que é uma expectativa muito grande do jogo, principalmente por todas as mudanças, né? O Guarani apresentando uma semana mais agitada, com saída de Daniel Paulista, Benhur Moreira na sua primeira experiência num derby, e logo de cara também a sua primeira experiência dirigindo o Guarani à beira do gramado, ele que vem da escola gaúcha, né, do futebol gaúcho, enfrentando do outro lado um técnico com 36 anos de experiência que já treinou o Guarani, mas nunca participou do derby. Então, mesmo com acúmulos de história e trajetória, o Hélio dos Anjos também é um estreante hoje. Tudo isso faz o derby 203 ainda mais interessante, ainda mais legal e ainda mais emocionante. E quando eu falo de emoção, você já sabe também que eu tô falando dele, né? Sinônimo disso aí, Roger Williams, o meu amigo, Vossa Excelência. Para você ter ideia, eu não conversei com o Roger desde que eu voltei a trabalhar com ele agora aqui pela CBN, justamente para trazer ao ouvinte a sensação exata no ar desse reencontro. Tudo bem que ele tem uma agenda, né? Uma agenda diferente, uma agenda agitada. Não é fácil encontrar um espaço ali para trocar figurinhas com o Roger Williams. Mas eu tenho essa honra e esse prazer de anunciar uma transmissão aqui com esse colega e, claro, brilhante narrador esportivo. Tudo bem, Roger? Seja bem-vindo enquanto a bola não rola. Um abraço para você, Júlio Nascimento, um grande abraço a todo o pessoal ligado na CBN Campinas. Realmente é um prazer voltar a falar contigo aqui no ar, né? Numa grande emissora como é a CBN Campinas, num grande jogo como é esse Derby 203, num grande domingo, um domingo de horário nobre para o futebol. Já estamos às 4 da tarde no Guarani e Ponte Preta, que outrora já foi disputada em Série A de Campeonato Brasileiro, em Série A1 de Campeonato Paulista. E somos nós nos reencontrando nessas estradas do jornalismo esportivo. Quisera a nós que a sorte nos encontrasse e fizesse com que nós nos encontrássemos num derby. Júlio Nascimento, você que é fera, é um cara super versátil. Da minha parte, um grande e forte abraço, seja bem-vindo a você. E eu digo a você, Júlio, que o clima aqui é maravilhoso. Já temos os goleiros do Bugre, o Kozlinski também, o Rafael Martins no processo de aquecimento. Chegando agora os goleiros da Ponte, ainda calçando as suas luvas, mas somente os 4 estão no gramado do Brinco de Ouro, com uma temperatura de 25 graus. O derby vai ser quente, no outono quente em Campinas, um derbaço que nós vamos acompanhar nos 99.1. Júlio Nascimento, meu amigo. É isso aí, o time da CBN escalado com os trabalhos técnicos também de Elton Grimaldi, Naldo Araújo, todo mundo aqui pronto, preparado, porque é um grande jogo. Guarani e Ponte, 4 horas no Brinco, temperatura gostosa, não tá chovendo, mas não tá calor. Então, pro torcedor que vai ao campo, lembrando que desde 2018 apenas torcedores do time mandante participam do derby. Como o jogo hoje é no Brinco, assim como foi no Campeonato Paulista, teremos apenas torcedores do Grilos, os torcedores ponte pretanos, todos acompanhando a CBN também. E no segundo turno, o jogo será no Moisés do Carelli, aí os papéis se invertem, os ponte pretanos vão pro campo, os torcedores do Grilos acompanham através da CBN. Já eu vou registrar aqui, inclusive, as primeiras participações. Vai mandando aí você também, torcedor, a sua mensagem para o nosso WhatsApp 991869070. É a 6ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. É uma rodada importante, os dois times buscando posições melhores na tabela de classificação. A Ponte Preta buscando a sua primeira vitória como visitante na Série B. O Guarani também arriscando aí melhorar essa campanha, porque abre essa rodada na zona de rebaixamento. Então tem muita coisa em jogo e daqui a pouco eu passo um resumo sobre toda essa situação envolvendo a Série B do Campeonato Brasileiro. Agora são 3 horas e 17 minutos. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Futebol Globo CBN. Guarani e Ponte Preta.
no mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. Você não consegue controlar tudo, Strange. Ele pode ser vilão, mocinho, cirurgião ou a maior ameaça para o universo, mas sempre será nosso herói favorito. As coisas fugiram um pouco do controle e o Doutor Estranho vai ter que se desdobrar para salvar a humanidade. Será que ele vai encarar essa sozinho ou vai aceitar uma ajudinha? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 5 de maio nos cinemas. Compre seu ingresso pelo app e assista a essa loucura nas telonas da Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade e é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Enquanto a bola não rola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN, 3h20. Já dando alô pra galera no YouTube, pra galera no WhatsApp também. O YouTube é @CBN Campinas, inclusive deixe o seu like, se inscreva no canal, participe das nossas programações e também dos nossos programas diários. E o nosso WhatsApp, você vai mandando a mensagem 998869070. Sexta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro começou com a vitória do Bahia contra o Londrina por 4-0. Brusque e Chapecoense empataram 0-0. Vila Nova venceu o Náutico 2-0. O Sport derrotou também esse 2-0. O Operário também passou pelo Criciúma pelo mesmo placar de 2-0. O Novo Horizontino venceu o Ituano por 2-1 e o Vasco venceu o CSA por 1-0 em São Januário ontem à noite. 4 horas, além de Guarani e Ponte Preta, jogo com transmissão da CBN com Roger Williams. A bola rola no Independência para um jogaço na Série B. Cruzeiro e Grêmio. O Grêmio é o terceiro, o Cruzeiro é o quarto, 2 times gigantes do futebol brasileiro que estão duelando aí por posições dentro do próprio G4. E amanhã o encerramento da rodada com o duelo entre CRB e Sampaio Correia. A Ponte neste momento é a 10ª colocada com 7 pontos. O Guarani é o 17º com 5. Se a Ponte vencer, ela tem uma pontuação de G4, mas ainda não entra no grupo de classificação. E no caso do Guarani, se vencer, ele pula, salta para o meio da tabela, ultrapassando inclusive a própria Ponte Preta. Léo Toni, diretamente do estádio Brinco de Ouro, acompanhando a movimentação. O Guarani está confirmado, está escalado. Você trouxe agora há pouco que Giovanni Augusto vai para o jogo. E agora a dúvida, né, Léo? É sobre o condicionamento do Giovanni Augusto. Se ele chega para o derby 100% ou se então é uma questão de sacrifício, porque nós sabemos a grandeza do clássico e a importância também para o Guarani, principalmente nessa semana agitada, hein, Léo? Exatamente, Julião. Ele também sabe, né, do derby, da responsabilidade que ele tem. Camisa número 10, que foi até muitos jogos capitão do time. Ele deu uma entrevista durante a semana e ele acabou confirmando: estou 100% pro derby. Então, quer dizer, a expectativa é muito boa. Ele ficou fora em 2 partidas. Uma foi por suspensão, terceiro cartão amarelo, e depois para fazer um trabalho mais de recondicionamento, fortalecimento muscular. Por isso ele acabou não até viajando para a partida diante do Náutico. A expectativa é boa, a camisa 10 sabe da responsabilidade. E falando em gols, né? O Giovanni Augusto tem 5 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. É um dos destaques do time, claro, uma aposta ofensiva para o Guarani. Agora sob o comando do técnico Benhur Moreira, viu, Julião? Vamos então ouvir Giovanni Augusto, camisa 10 do Guarani e uma das principais esperanças de gol no derby. Verdade, infelizmente acabei ficando de fora de 2 jogos, né? Um por suspensão e outro pelo desgaste físico, né? Pelo acúmulo de jogos que eu tive.
objetivo esse ano, né, pelo calendário brasileiro, mas agora estou muito feliz de estar de volta, 100% recuperado e pronto para novamente poder tentar ajudar a equipe do Guarani a conquistar os objetivos. Pois é, Carlão, o derby tem muito disso, né? O jogador nem sempre 100% fisicamente, mas o Giovanni Augusto é uma peça importante da engrenagem do Guarani, principalmente nesse meio campo, né, Carlão? Imprescindível, Júlio. Eu acho que a vitória do Guarani, uma eventual vitória do Guarani, passa muito pelos pés do Giovanni Augusto, que é o mentor desse meio campo do Guarani, em alguns momentos até como capitão. No último derby foi fundamental, marcando um gol de pênalti, sendo um cara importante, assumindo a responsabilidade de um camisa 10 do Guarani, entendendo o que significa esse jogo. Então, mesmo não estando 100% ou próximo disso, é um jogador que tem totais condições de conduzir o Guarani a uma boa partida, conduzir o Guarani a uma vitória. Mais uma vez, eu acho que se o Guarani vencer, essa vitória passa muito pelos pés do camisa 10, o Giovanni Augusto. E tem essa questão dele conhecer já o derby, né, Gabi? Porque ele participou do primeiro, inclusive marcando o gol, né? Giovanni Augusto marca um dos 3 gols do Guarani naquele derby do Campeonato Paulista, e naquele jogo específico ele ajudou muito o sistema ofensivo, que naquela época tinha algumas peças diferentes, inclusive o Lucão do Break, que hoje está no banco. Sem sombra de dúvidas, é um jogador importantíssimo, 32 anos, então é experiente nessa temporada, em 18 partidas, já marcou 5 gols, um dele contra a Ponte Preta, já marcou também contra o Santos, então em partidas decisivas contra grandes equipes, como foi no derby, que ele foi muito bem, tem 2 assistências também, então acho que a atuação do Guarani passa sim pelo Giovanni Augusto, desfaz aquele esquema com 3 volantes, então ele toma uma vaga para jogar ao lado do Leandro Vilela e também do Eduardo Persson. Então a gente sabe que no futebol atual é importante também este meio campista ter esse poder de marcação, mas ele tem 2 volantes que podem fazer isso para dar um pouco mais de liberdade, portanto, para o camisa 10 do Bugre. Júlio, Pois não. Ponte Preta no aquecimento. Subiu a macaca primeiro, que o Guarani já está se aquecendo aqui à direita da cabine da CBN Campinas. E é claro que essa atmosfera aí, ela é favorável ao Guarani, tem um pouquinho de hostilidade, faz parte da rivalidade, né? Assim que os jogadores da Ponte subiram, né, Roger? Os torcedores do Guarani já se manifestaram de maneira nada carinhosa, né? É claro, não dava para esperar nada diferente disso, né? Já tá dando o cartão de boas-vindas, até porque nós temos torcida única, né? Apenas torcedores bugrinos, como determina o Ministério Público de São Paulo desde 2018. Ingressos que ainda estão sendo vendidos, né? Entre 20 e 60 reais. Hoje, por ser Dia das Mães, hein, Julião? O Guarani liberou a entrada gratuita das mamães dos sócios torcedores. Então, a expectativa de um bom público e, obviamente, o público aqui 100% alviverde. Quando o Guarani nesse momento também pisa no gramado, vem para o gramado, a equipe da casa vem no Bugrão também para o seu aquecimento. Os 2 rivais já no palco do jogo. E claro que é um debate que se estende e leva horas, tem os 2 lados, eu respeito todos eles, mas o derby em tempos de 2 torcidas, ele tinha uma magia diferente também, porque nesse momento, por exemplo, como o Roger narrou, a subida dos times para a escalação, já se tinha ali um agitar das 2 torcidas, aí uma começava a gritar, a outra respondia, tudo isso fazia parte da cultura. O sistema de som aumenta, né? Se a torcida visitante está muito alta, aí nos 2 clubes o hino é mais alto, aí a torcida mandante toma conta. Eu sinto falta também, viu, de 2 torcidas. Eu sinto muita falta desse alvoroço todo das 2 torcidas nos estádios. E agora, a Ponte Preta, Adriano Almeida. O grande desfalque que você citou é o Arthur. E se aposta muito, né, Adri, nessa mescla, né? A Ponte tem jogadores experientes, mas também jogadores mais novos. O Hélio dos Anjos está mais ou menos indo nesse caminho para tentar um resultado positivo, hein, Adriano Almeida? É isso mesmo, Júlio. Você falou bem. Jogadores experientes com jogadores mais jovens. E um time recheado de atletas que vão estrear em derbys, né? O goleiro Kaique França, o zagueiro Fábio Sanches, apesar dele já estar há um tempo aí, há praticamente 1 ano na Ponte Preta, vai ser o primeiro derby. O Felipe Amaral, jovem da base que ainda não pegou um derby como profissional. O volante Ramon e os atacantes Echaporã e Danilo Gomes. Então é uma Ponte aí com muitos jogadores estreando, tendo a primeira experiência num derby campineiro.
O destaque também, Júlio, fica por conta, obviamente, do atacante Luca, né? Ele já marcou 8 dos 15 gols da Macaca nessa temporada. Vai para o segundo derby dele, o primeiro foi aqui no Campeonato Paulista, naquela derrota por 3-0, em que a Ponte Preta teve uma apresentação péssima, talvez até uma das piores da história da Macaca num derby. E até por isso, hoje, aquele sentimento de dar a volta por cima. E o técnico Hélio dos Anjos é experiente, conhece muito aqueles clássicos de multidões no Nordeste, certamente conseguiu aí motivar o elenco e também destacando ontem, né, em que os jogadores da Ponte Preta realizaram um treinamento aberto no estádio Moisés Lucarelli. Muitos torcedores estiveram nas arquibancadas do Majestoso. É já uma tradição até dos dois times de Campinas fazer esse treino final com esse calor, esse apoio final da torcida, ainda mais para o time que não tem torcida na hora do clássico, desta vez no caso a Ponte Preta. Então os jogadores receberam esse apoio ontem pela manhã no Majestoso. O técnico Hélio dos Anjos elogiou muito e depois eles seguiram para a concentração aí, para o período de fechamento total e concentração para a estratégia desse time, que não deve mudar muito do que o Hélio dos Anjos vem colocando em prática nas últimas rodadas e que a Ponte Preta ganhou aí uma certa consistência. Falando um pouco também dos jogadores que não vão entrar em campo, de quem não entra em campo, pelo menos para início de jogo, quem da comissão técnica e um reserva, no caso, o ex-goleiro e preparador de goleiros Lauro e também o volante Moisés Ribeiro, que está no banco de reservas. Os dois foram julgados ao longo dessa semana porque eles foram expulsos no jogo contra o Operário, na derrota da Ponte Preta para o Operário na segunda rodada da Série B. Eles foram absolvidos, ou seja, já cumpriram um jogo de suspensão e hoje estão liberados. Então, Lauro, por isso, acompanha os goleiros da Ponte Preta, o Kaique França e também o reserva Luan, e o Moisés Ribeiro em processo de aquecimento junto com a turma dos reservas da Macaca, Júlio. E a Adri falou sobre o Fábio Sanches, que está há mais de um ano na Ponte Preta e é estreante em derby. Ele falou também sobre essa expectativa para o clássico. É um jogo diferente, né? A gente sabe que mexe aí com os clubes, mexe com a cidade, né? Toda a torcida e envolve muita coisa. Eu particularmente participei de 2, se eu não me engano, mas eu fiquei no banco, né? Eu não joguei nenhum derby ainda. Então, tô ansioso para esse jogo, né? Tô muito afim de jogar, de participar, mesmo sendo, né, no campo deles. Mas o clássico é um jogo diferente. Eu mesmo no banco eu vi como que funciona, né, esse derby aqui, como que mexe com todo mundo aí na cidade. Então eu tô confiante, cara, e até pela nossa equipe, por a gente, né, tá vindo aí de uma sequência boa de jogos e a gente tá numa crescente boa. Então eu acho que a gente tem tudo aí para fazer um grande jogo, mesmo estando no campo deles. Esse é o Fábio Sanches, né, Gabi, que com o Thiago Oliveira, que ano passado, quando ele atuava com o Fábio Sanches, era Thiagão, agora teve essa mudança aí na nomenclatura. Parece ser a dupla que mais agrada o técnico Hélio dos Anjos, e o sistema defensivo hoje da Ponte é uma das apostas aí, apesar da baixa do Arthur, né? Tá estabilizado, né? O sistema defensivo da Ponte era um problema que tinha no Campeonato Paulista, né? A Ponte sofria muitos gols. A gente lembra que um 5-0 para o Corinthians, por exemplo, que tinha no Fabrício, né? O seu capitão, o jogador, para tentar consertar este sistema defensivo, que não deu certo. E aí, ao mesmo tempo que você acha uma dupla segura, que está sendo o Thiago Oliveira e o Fábio Sanches, você acha um meio-campo também que ajuda esse sistema defensivo com atletas que tem essa característica mais defensiva. Então o Amaral, grata surpresa, um atleta que não disputou nenhuma partida os 90 minutos na Copa São Paulo de Futebol Júnior, e aí num amistoso a comissão técnica viu o futebol, colocou neste meio campo e deu certo. O Leonaldi também tem uma característica mais defensiva de volante, com o Ramon, que também não é um meio ofensivo. Então você tem 3 homens de meio campo que dão este fortalecimento para os 2 zagueiros. E o Thiago Oliveira, que é o Thiagão, é o terceiro
terceiro jogador que faz mais cortes corretamente em todo o Campeonato Brasileiro da Série B. Então, essa dupla do Fábio Sanches com o Thiago Oliveira vem demonstrando no início de Campeonato Brasileiro da Série B uma evolução importante, já que era um problema que a Ponte tinha defensivamente. Ô Carlão, você gosta dessa junção, a experiência? A Ponte tem jogadores como o Luca, como o Norberto, o Fábio Sanches, que são jogadores acima dos 30 anos. Mas tem também, como o Gabi citou aqui, o Amaral, o Leonaldo, Jean Carlos, Thiago Oliveira, a nova geração também, jogadores formados na Maccabi que entendem desde a base o que representa um clássico, né, Carlão? Gosto, Júlio. Aliás, é o que manda a cartilha da Série B do Campeonato Brasileiro. É claro que esse time da Ponte precisa de muitos ajustes ainda. O começo é um começo promissor, mas a gente sabe que à medida que a Série B vai se afunilando, à medida que as rodadas forem acontecendo, você vai precisar de uma qualificação, você vai precisar de dar uma recheada, dar uma encorpada nessa equipe, porque só com esse elenco vai ser difícil assim, a Ponte tocar sem passar por problemas. Tanto é que hoje já tem um problema. O Arthur é um cara que vai fazer muita falta, até pela sua experiência, um jogador talhado, acostumado a clássicos, revelado pelo Internacional, já disputou Grenal, por exemplo, então vai fazer falta. Então já você precisa do elenco. E o Jean Carlos, apesar de já ter disputado um derby, é um cara que ainda não inspira tanta confiança. Então pode ser até uma chave para o Guarani tentar explorar o lado esquerdo da Ponte Preta. Mas eu acho importantíssimo, acho salutar essa combinação. Jogadores experientes, jogadores acostumados a grandes jogos, a grandes campeonatos, com jogadores que estão começando, até para um derby, até para um clássico, né? O cara da cidade, o cara da base, ele sente mais. Aí o cara que já é experiente, já passou por grandes clássicos, por grandes disputas, é claro que ele sente, mas o coração acho que não bate tão forte como o de um garoto que nasceu no estádio Brinco de Ouro ou que nasceu no estádio Moisés Lucarelli. Então essa mescla é importantíssima para cumprir um bom papel numa campanha e também num clássico desta magnitude. Roger Williams, você que é um cara estudioso dos números, gosta de acompanhar o futebol também nessa visão das estatísticas. Há muito tempo não temos um clássico entre Guarani e Ponte Preta domingo às 4 horas da tarde. É a segunda vez no século, a primeira foi lá em 2001. Olha quanto tempo não ficamos sem um derby no horário tradicional de um clássico, né? E acho que isso é legal, porque é um horário bom para o público também. E quando a gente olha para o clássico, em relação à torcida, a expectativa da torcida, a preparação dos times, tudo isso, a gente olha também para um personagem que às vezes é pouco falado, que é o árbitro do jogo. E Luiz Flávio de Oliveira foi o escolhido para estrear no derby da FIFA, é um dos principais árbitros do país. Mas eu imagino, né, Roger, que também tem ali uma ansiedade do Luiz Flávio de estrear no clássico. O irmão dele já participou 6 vezes do derby, inclusive aquele derby das mais de 100 faltas era o Paulo César de Oliveira. Eu acho que aqui é um palpite, é um chute, não consegui esse levantamento, mas eu acho que é a primeira vez na história que irmãos apitam o derby. Então a família Oliveira entra para a história do clássico também, hein, Roger? Tá bem na minha frente, tá fazendo aquecimento aqui na minha frente nesse momento, Luiz Flávio de Oliveira, com seu auxiliar Daniel Paulo Zioli e seu novo auxiliar Daniel Luiz Marques, que substituiu a Neuza Inês Bach, que é da FIFA também, que sentiu incômodo na garganta, foi substituída pelo quadro de árbitros da CBF. Os 3, rigorosamente à minha frente, estão fazendo o processo de aquecimento. Dado histórico trazido por você, Júlio, eu realmente não sei se 2 irmãos apitaram o derby ao longo de toda essa história maravilhosa de 203 encontros, né? Foram 202 agora, um deles inclusive sem resultado conhecido, mas é a importância que a CBF dá para Campinas, para a Praça Campinas, para este encontro de 2 gigantes do interior do Brasil, que coloca no seu horário nobre da televisão, coloca um árbitro FIFA na Série B para apitar um jogo de Série B. Isso demonstra a tamanha importância que tem ainda Guarani e Ponte Preta, com seus altos e baixos, com seus percalços, com Ponte caindo, com Guarani, vez ou outra também, buscando aí um acesso, caindo, depois voltando, mas ainda é Campinas, ainda é o derby, o mais importante jogo do interior do estado de São Paulo. Uma nuvem nesse momento deu um refresco aqui, Julião, passou sobre o
o Celso Brinco de Ouro deu aquela famosa refrigerada pra galera. A Ponte continua agora testando o seu poder ofensivo, fazendo testes de cruzamento. O Guarani também faz testes ofensivos, também com cruzamento e bola rolada. Os dois se alternam. Eu tô de olho pra ver aquele que não vai perdoar. Errou agora o Bruno José, precisa calibrar o pé, chutou pra fora. Vamos ver da Ponte Preta aí, Norberto, chutou em cima do Kaique França. E assim persiste o treinamento aqui. Daqui a pouco, com seus uniformes principais, Guarani e Ponte voltarão ao terreno pro Derby 203, Júlio Nascimento. É isso aí, Gilson Teles, Porto Seguro Campinas, Ponte vence por 2-1, é o palpite dele. O Rogério aposta na vitória do Guarani, placar de 2-0, Giovanni Augusto vai decidir, serão 2 pênaltis. Olha aí, aposta ousada aqui do nosso ouvinte, tá dizendo que o Luiz Flávio de Oliveira então vai trabalhar bastante. YouTube, @CBN Campinas, você manda sua mensagem também. O Carlos Matosinho, parabéns a todos pela transmissão, em especial também a todas as mamães, comemorando o dia de hoje, torcendo por uma vitória da Macaca. Valeu, Carlão, obrigado pela sua mensagem. O Cristiano Salvioli, boa tarde, Carlão, JN, Adriano e todos da CBN, pode gritar aí que vindo do futuro. Já tá 1-0, gol do Luca pra Ponte. Ana Paula Geraldi, é isso aí, vamos pra cima, Ponte. O gol sai primeiro na CBN, Vitória Palmeiro também torcendo pra vitória da Macaca. O Tião tá dizendo que o Guarani aqui vai ser vencedor. Também aposta aqui o Robertinho na vitória do Guarani, placar de 2-1, apertado, mas com muita raça. Faz aqui uma pergunta também sobre o Kozlinski. O Carlos, que pena, o Kozlinski estava na sua melhor partida contra o Náutico e acabou falhando no finalzinho. Espero que ele se recupere bem pro derby. Já já, mais informações com Léo Toninho e Adriano Almeida, mais comentários com Gabi Castro e também Carlão de Freitas e Roger Williams se preparando, porque hoje ele não vai perdoar. Derby na CBN, são 3h39. Guarani e Ponte Preta. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6.000 exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Você não consegue controlar tudo, Strange. Ele pode ser vilão, mocinho, cirurgião ou a maior ameaça para o universo, mas sempre será nosso herói favorito. As coisas fugiram um pouco do controle e o Doutor Estranho vai ter que se desdobrar para salvar a humanidade. Será que ele vai encarar essa sozinho ou vai aceitar uma ajudinha? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 5 de maio nos cinemas. Compre seu ingresso pelo app e assista a essa loucura nas telonas da Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Enquanto a bola não rola, Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. 3h41. Hoje também tem Série A do Campeonato Brasileiro, quinta rodada que começou ontem.
com a vitória do América contra o Atlético Mineiro, hein? O jogo foi no Independência, lá em Belo Horizonte, mas mando do Galo, e o Coelhão venceu 2-1, semana de aniversário, inclusive, do América. E o Atlético Paranaense venceu o Ceará placar de 1-0 hoje pela manhã, ao som de Mister. O torcedor do Flamengo ficou frustrado em Brasília, a vitória do Botafogo por 1-0. Situação, Jorge Jesus. Hoje às 4 eu estarei acompanhando Palmeiras e Fluminense, Atlético Goianiense e Goiás. Às 18 horas tem dois times paulistas em campo. Bragantino contra a equipe do Corinthians, jogo no Nalia Bichedinho, o Santos pega o Cuiabá, 7 da noite, Juventude Internacional, e com transmissão da CBN, tocaremos a bola para Fortaleza e São Paulo, às 7 horas da noite. Esse é o jogo que estaremos acompanhando depois do derby. E o Avaí joga contra o time do Coritiba segunda-feira. Vamos acompanhar o Corinthians? Bragantino e Corinthians? Perfeitamente, então são os 3 times aí paulistas em campo. A CBN acompanha Bragantino, Corinthians, Santos e Cuiabá, Fortaleza e São Paulo. São esses os jogos deste domingão à noite, além, claro, da Série B, principalmente com o derby Guarani e Ponte Preta. Antes de tocar a bola para Roger Williams e com as escalações, o último destaque para saber a atmosfera, os últimos detalhes de cada time. Léo Tonin acompanhando o mandante Guarani, o torcedor segue chegando e a expectativa vai aumentando, Léo. Guarani! Exatamente, Julião, torcida já marcando presença aqui nas arquibancadas, uma expectativa muito boa do público, que fez uma festa bacana, entrar em euforia no aquecimento do time. Os dois times já desceram ali para se trocarem, né, de forma assim oficial, principalmente o Guarani bem em frente aqui, treinaram finalizações, tanto aéreas quanto rasteiras também. Expectativa muito boa. E você falou com relação à equipe, né, a aposta do técnico Benhur é no Nicolas Careca. Tem ainda uma disputa no ataque, ele também o Lucão do Break, mas ganhou pelo menos a vaga de titularidade. Lembrando que os artilheiros de 2022 na Série B, Giovanni Augusto 5 gols, Lucão do Break 4 e Diogo Matheus com 3 gols. E o ouvinte falou do Kozlinski, um dado interessante. Ele é o segundo goleiro durante essa temporada, né, de 2022 da Série B, com mais defesas praticadas, 23 ao todos, viu, Julião? Maravilha, uma das apostas aí do Guarani, Kozlinski, que vai ter que trabalhar bastante. Do lado da Ponte Preta, você já citou inclusive, né, Dri? O Kaique França é um dos estreantes, o goleiro da Macaca, outro paredão que tem feito uma série bem interessante. Mais um destaque da Ponte antes de escalar o time, Adriano Almeida. Os jogadores da Ponte Preta terminaram agora o processo de aquecimento e já estão no vestiário visitante aqui do Estádio Brinco de Ouro, vestiário que fica muito próximo ao clube do complexo aqui do Estádio Brinco de Ouro. Então agora já nos últimos preparativos, expectativa muito grande também para o técnico Hélio dos Anjos, ele que não esteve no primeiro derby de 2022, faz a sua estreia em derbys, ele que comandou o Guarani 21 anos atrás, em 2001. Ele assumiu o time após o Campeonato Paulista e assumiu no lugar de quem? Do Carlos Alberto Silva, aqui no Guarani, e ali foram 5 amistosos preparativos para o Campeonato Brasileiro. Nos amistosos, o Hélio dos Anjos foi muito bem comandando o Guarani, 4 vitórias, 1 empate, 15 gols marcados, só 4 sofridos. Tava voando o time nos amistosos na hora que começou o Brasileirão. Terrível, uma derrota por 3-1 para o Palmeiras, de um 7-1 que o Hélio dos Anjos levou encarando o Vasco, e aí não teve como segurar esse 7-1 do Hélio dos Anjos no comando do Guarani. Ele foi demitido, depois, 21 anos depois, retorna para estrear em derbys, mas agora do outro lado, defendendo a Alvinegra Campineira, o treinador que praticamente repete o mesmo time das últimas rodadas, com exceção do lateral esquerdo Arthur, que dá lugar a Jean Carlos, o Arthur que está entregue ao departamento médico. Essas as últimas da Macaca antes de oficializar a escalação, meu amigo Júlio Nascimento. É isso aí, um abraço aqui pro nosso Marco Vinícius Vila IP, manda um alô pro vovô Mário, ligado da CBN, torcedor do Guarani. Boa, valeu, obrigado pela mensagem, Marcão. Também participando com a gente o Mike, torcedor da Ponte, perdão, torcedor do Guarani. Isso aí dá confusão, quando você confunde assim, é bom corrigir, tá, né? Então o Mike é torcedor do Guarani, 1000% do Guarani, manda aqui o Mike. Obrigado pela mensagem, você vai mandando a sua mensagem tanto pelo YouTube, @CBN Campinas, ou então pelo nosso WhatsApp 991869070. Atenção, torcedor, é hora de conferir toda a ficha técnica do derby 203 Guarani e Ponte Preta. Guarani
Alô, torcedor bugrino, time escalado pelo técnico Benhur Moreira, joga o derby com Maurício Kozlinski, camisa número 30, Diogo Matheus, 13, João Vitor, 28, Ronaldo Alves, 22, Matheus Pereira com a camisa 16, no meio Leandro Vilela, 31, Eduardo Persson, 8, Giovanni Augusto, 10, 17 vai para Bruno José, 7, Júlio César e 11, Nicolas Careca, confirmando a equipe titular do Guarani, Maurício Kozlinski, Diogo Matheus, João Vitor, Ronaldo Alves, Matheus Pereira, Leandro Vilela, Eduardo Persson, Giovanni Augusto, Bruno José, Júlio César e Nicolas Careca. À disposição no banco de reservas, o técnico Benhur conta com Rafael Martins, Lucas Ramos, Hernando, Berlan, Eliel, Índio, Silas, Madson, Marcinho, Iago, Ronald e Lucão do Break. Alô, torcedor Ponte Pretano, se o técnico Hélio dos Anjos definiu, você confere aqui na CBN. A Macaca em campo com 12, Kaique França, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 26, Jean Carlos, 19, Amaral, 5, Leonaldi, 40, Ramon, 29 é Chaporã, 10, Luca e 9 para Danilo Gomes, Repeteco Alvinegro, 12, Kaique França, 2, Norberto, 3, Thiago Oliveira, 27, Fábio Sanches e 26, Jean Carlos, 19, Amaral, 5, Leonaldi, 40, Ramon, 29 é Chaporã, 10, Luca e 9 para Danilo Gomes. No banco de reservas, 30, Lua, 4, Fabrício, 7, Moisés Ribeiro, 13, Bernardo, 16, Ramírez, 18, Douglas Santos, 20, Matheus Alessandro, 22, Igor Formiga, 23, Gabriel Venâncio, 25, Alisson, 32, Fraga e 55 para Matheus Anjos. A arbitragem do jogo. Apita o jogo Luiz Flávio de Oliveira e os auxiliares Dri. Daniel Luiz Marques é o assistente 1 e o assistente 2, Daniel Paulo Zioli. E o quarto árbitro e o VAR, hein, Léo? O VAR, Rodrigo Guarizo do Amaral. Guarani e Ponte Preta. O comentário do jogo. Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Comentários em dose dupla para Guarani, Ponte Preta, Gabi Castro e também Carlos Eduardo de Freitas. Primeiro com Gabi, depois com Calão, analisando todos os aspectos de Guarani Ponte. O derby começa em 10 minutos, Gabi. Derby de número 203, né? Chega então com o Guarani com um treinador interino, né? Com essa troca na semana do derby, com a saída do Daniel Paulista e o Benhur Moreira ficando pela primeira vez no banco de reservas, auxiliar fixo do clube e agora tendo essa experiência logo num derby, né? Então uma responsabilidade maior para os atletas, né? É uma equipe que até então joga ofensivamente, mas quando a gente analisa o Guarani, é o Guarani do Daniel Paulista. Será que teve tempo de mexer nessa formação? O Benhur Moreira teve poucos treinamentos, né? Então precisa principalmente o que o Guarani tem que fazer é a oscilação dentro da partida que estava acontecendo. Então, ele fez um bom primeiro tempo contra o Grêmio e um mau segundo tempo. Contra o Náutico, um bom primeiro tempo e não foi tão bem no segundo tempo. Então essa oscilação, o técnico Benhur Moreira precisa entender por que está acontecendo e deixar uma equipe mais coesa, né? Não pode oscilar tanto dentro de uma partida. Enfrenta uma Ponte Preta que a gente pode dizer que vem em ascensão, vem de uma vitória contra o Brusque, jogando um bom futebol. Só que se a gente pegar no retrospecto recente, nas últimas 2 rodadas, o Guarani conquistou 4 pontos e a Ponte conquistou 3 pontos. A Ponte vem de uma derrota e uma vitória, o Guarani vem de uma vitória e de um empate. Então é curioso isso, né? A gente fala do Guarani de uma troca de treinador, mas nas últimas 2 rodadas ele conseguiu pontuar mais. E a Ponte Preta, que vem em ascensão, mesmo com as suas limitações, mas encontra a sua formação, né? Com o seu sistema defensivo que hoje muda, né? Na lateral esquerda, com a saída do Arthur lesionado para a entrada do jovem Jean Carlos, que tem apenas 19 anos. Desde 2019 o Jorginho já tinha falado, olha, a Ponte tem uma joia aí no clube que precisa ser trabalhado. É um jogador então que busca esta afirmação. Passou já 2020, 2021, a gente chega em 2022, ainda não tomou conta da posição, tem essa oportunidade
oportunidade no derby. Não foi tão bem no Campeonato Paulista, não foi bem no confronto contra o Corinthians fora de casa, que a CBN Campinas estava em loco na Neoquímica Arena e muitos gols do Corinthians saíram por este lado esquerdo. Então o Hélio dos Anjos, durante a semana, deve ter trabalhado esse lado esquerdo da ponte. A gente sabe que o lado direito do Guarani tem uma força muito grande com o Diogo Matheus, com o Bruno José caindo por lá também. Então estou muito curioso para ver esse Guarani Ponte Preta, com a linha defensiva da ponte alta, mas o Guarani tentando pressionar, saída de contra-ataque. Tem tudo para ser um grande jogo, não tem não, Carlão? Com certeza, Gabriel. Um grande jogo, um jogo interessante, um jogo que pode ser marcado pelo equilíbrio, diferente do que aconteceu no Campeonato Paulista. A Ponte vem de um momento de crescimento dentro da temporada, mas é um momento de afirmação também. Muita gente fala, a Ponte pode até ser considerada favorita. Eu não vejo por esse lado. Eu acho que o técnico Hélio dos Anjos está tentando encontrar uma melhor formação. A Ponte está se reconstruindo depois do baque que foi o Campeonato Paulista e vive realmente um momento diferente em relação ao Paulistão. Mas falar que ela é favorita num jogo tão pesado assim, diante de uma equipe forte e já bem organizada, já bem montada de longa data, é porque o técnico Daniel Paulista saiu, que é um time fraco, que é um time que não pode ser considerado favorito. Então é um duelo interessante, um duelo importante. O Guarani, apesar de viver uma semana um pouco mais turbulenta, né, que culminou com a técnica, com a saída, com a queda do técnico Daniel Paulista, é um time mais coeso. É um time que a gente já consegue falar a escalação. E a Ponte está em busca disso. Então, por isso, eu não considero a Ponte como favorita. Porém, um duelo super equilibrado, um duelo de duas equipes que podem crescer, podem entregar ainda mais dentro dessa Série B. Eu espero que realmente a gente tenha aí um jogo muito legal, um jogo muito bacana e que o Roger Williams tenha muito trabalho. O que eu digo muito trabalho é narrar muitos gols daqui a pouco entre Guarani e Ponte Preta e Guarani. É isso aí, as participações bombando aqui no nosso WhatsApp 998869070. Pedro Marques torcendo pela vitória da Macaca, valeu Pedrão. O Lucas acreditando no Bugre, hoje é 1-0. O Jário Martins, Cauã Vinícius, todo mundo, o Enzo Nicoletti, todo mundo mandando mensagem esperando pelo jogo. Muita emoção na sequência, Derby 203, ele vai contar a história de mais um clássico, a história do centenário Derby Campineiro, mais um capítulo de Guarani Ponte Preta, vem aí na CBN, Roger Williams. Atenção para as ofertas Logos, cabinho 2,5mm, cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Guarani e Ponte Preta. Alô, torcedor, um grande, forte abraço. Boa tarde. Microfonaço da CBN Campinas aberto para falar de Campeonato Brasileiro. Série B, sexta rodada. Derby 203, rolando solto no seu rádio. A FM 99.1. A CBN já está aqui. Também no aplicativo CBN Campinas, no portal cbncampinas.com.br. No YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Nós estamos chegando. Brinco de ouro da Princesa Casa do Bugre. O brinco de ouro recebendo um bom público. Público apenas, então, somente do Guarani, até porque nos derbys, e você já está acostumado, apenas uma torcida. Determinação do Ministério Público desde muito tempo. Desde 2018 é assim. Nós estamos acompanhando nesse momento já a execução do hino nacional do Brasil. Os dois times em campo entraram com uma faixa contra o feminicídio. A CBN apoia esta causa também. O Guarani com meias e camisas verdes, calções brancos. Seu goleiro Maurício Cozinci com seu uniforme grená. A ponte inteira de preto. Com a faixa branca no peito. O Kaique França veste amarelo. A arbitragem comandada pelo fifado Luiz Flávio de Oliveira, que está debutando em derbys. A
arbitragem com seu uniforme típico tradicional, com meias e camisas amarelas, calções pretos. Os dois times já passam em saudação. A amizade fica agora, porque o pau vai comer a partir de agora. O Guarani já vai se direcionando para o seu campo à esquerda das cabines de rádio e televisão, à esquerda do tobogã. Está com um ótimo público aqui embaixo. Nós temos um bom público nas cadeiras vitalícias também. A Ponte não foi para o seu campo porque foi para tirar a foto oficial. Já vai se perfilando a macaca comandada por Hélio dos Anjos para a foto oficial. O Hélio está estreando em derby. Ele nunca comandou nem Guarani quando passou por aqui, tampouco a Ponte. Ele que voltou a Campinas para comandar a Ponte depois da demissão de Gilson Kleina, justamente depois da derrota por 3-0 no derby 202. Gilson perdeu o emprego, veio o Hélio dos Anjos. Hoje do outro lado no banco tem Benhur Moreira, que foi comandado por Hélio dos Anjos no Vila Nova em 2011. Há muito tempo. Um já foi comandante do outro. Vai ser legal ver esse duelo de gerações também. Você em casa, acompanhando todo o clima. A CBN coloca você dentro do estádio Brinquedo da Princesa, no melhor som do derby, na liderança, na média do Ibope, liderança absoluta no futebol de Campinas. É da CBN. Muito obrigado. Em tão pouco tempo, a CBN já vai conquistando seu espaço, já vai chegando à liderança do Ibope, o principal instituto que mede audiência no rádio do Brasil. Isso é para nós, da CBN, sob o comando do Rafael Pio, uma grande responsabilidade. Os dois camisas 10, Luca pela Ponte, Giovanni Augusto pelo Bugre, já estão se perfilando junto com os árbitros, já tiraram o tosse e já vão para aquele último papo. A partir de agora é a última conversa antes da bola rolar para mais uma página do derby histórico. Este é o 203 que vamos acompanhar para você. Léo Torinho está no gramado, reportagem CBN no gramado do estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mais um destaque do público com você, Léo. Tudo bem, Roger? Um grande abraço mais uma vez, um abraço muito especial, vindo CBN, a torcida inflamada, apoiando, cantando nesse exato momento. O tobogã está muito lindo, torcida cantando, já vibrando. O Guarani, como você mesmo disse, joga aqui no canto esquerdo, faz o gol lá no canto direito. Detalhe, né? Estreia do técnico interino, e o Guarani volta a ter um técnico interino depois de 36 anos. O último foi em 1986, o Paulo Leão. Um derby, Brinco de Ouro da Princesa, empate 1-1, viu, Roger? Do destaque da equipe da Ponte Preta, Adriana Almeida, nega véia, hoje como visitante, mas está no momento melhor que o seu rival, Adriana. Me chama a atenção aqui, olhando os jogadores da Ponte Preta com muita energia, um passando moral muito pro outro, mas o que me destacou mais aqui foi o volante Leonaldi. O jovem que veio da base Ponte Pretana jogou muita água no rosto, deu aqueles tapas no rosto, na coxa, tentando se animar, tentando buscar uma motivação. O Leonaldi que busca a primeira vitória dele em derbys nesta tarde no estádio Brinco de Ouro. Tudo pronto, Roger. Maior clássico do interior e um dos maiores do Brasil vai começar dentro de instantes. E eu quero a sua participação comigo pelo WhatsApp 991809070. Júlio Nascimento vai trazer todas as informações do plantão esportivo mais bem informado do Brasil, que na CBN é o central da bola. Ele vai ler o seu WhatsApp também. O Grão vai dar a partida. Nicolas Caraca posicionado para a esquerda, a Ponte Preta à direita. O camisa 11 do Guarani vai tocar na bola pela primeira vez no jogo. 4 da tarde pontualmente. Luiz Flávio de Oliveira já está zerando os seus cronômetros, faz o sinal da cruz, vai começar o derby 203. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN. Guarani de Preta. Alô, torcedor, vamos nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Sexta rodada, a bola rolando no Brinco de Ouro da Princesa. E se manda o Guarani, vem com o Diogo Matheus, setor direito do campo. Ele pede a presença do Giovanni Augusto. Ele vem, toca de novo para Diogo Matheus. Retrocede jogada, abrindo com o João Vitor lá atrás. O João Vitor, ele vai levantar de perna direita para o campo de ataque, buscando o Bruno José, subindo cabeça, cortou a zaga. Fábio Santos chega ali com seu 1,86m. Na sequência, Caraca vai pro solo, o cabelo lateral, Jean Carlos. É falta para a Ponte. Primeira falta do jogo para a equipe da Ponte. Em frente à cabine CBN, você viu aí Léo Toninho.
Vi sim, aí o Vilela acabou derrubando, como você mesmo falou, pelo canto esquerdo ali o jogador Ponte Pretana, primeira falta anotada, até o auxiliar ali, o auxiliar número 2, Daniel Paulo Zuela acabou anotando, camisa 26 da Macaca pra bola. Primeiras movimentações do derby, você ligado também pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas, mais uma falta pra Ponte. Mais uma falta para Nega Vega na ponta esquerda, Danilo Gomes derrubado, é falta para Ponte Preta. Adriana. Quem pegou ele ali foi o Diogo Matheus, que depois abriu os braços perguntando pro árbitro o que ele fez. Ele fez falta. Falta para Macaca, e chaporando a bola, vai vir bola para a área do Guarani. CBN Campinas, Ibope confirmou. Nos últimos 90 dias, a emissora mais ouvida no futebol de Campinas. Muito obrigado, Ibope confirma a CBN na frente. 1 minuto e meio de bola rolando 0-0. Valder 203, vai para a cobrança da falta, Japorão, passivo da falta, vai para a cobrança. Está posicionado também por lá. Atenção, vai para levantamento, levanta Ramon também na bola. Bateu por cima do gol, pela linha de fundo, Adriana. Eu acho que ele estava tentando jogar essa bola lá na lojinha que fica em frente ao Estádio Brinco de Ouro. Muito alta, sem perigo algum, que inflou alguns torcedores bugrinos. Tiro de meta pro Alviverde. 2 minutos e bola rolando. Você ligando agora ao seu rádio na CBN. Nos 99.1 tem muita gente aqui no Brinco ouvindo a gente. No futebol que pega bem, inclusive nos estádios de Campinas. 2 minutos de bola rolando. Tá 0-0. Tenta vir a Ponte Preta, bola lançada. Aqui pelo setor de ponta direita. Duca domina no peito. Atenção, ela sobrou lá do outro lado. Vem na presença do Felipe Amaral. A tentativa da Ponte Preta. Bola colocada para fora pelo lateral do Guarani. Tocou por último Matheus Pereira. Bola para a equipe da Nega Vega bater. Placar de 0-0, 2 minutos e meio. Tá em pé o Benhur. Tá ali se movimentando para lá, para cá. E assumiu a equipe do Guarani depois da demissão do Daniel Paulista. Tá mais calminho, Hélio dos Anjos. Já com aquela experiência, né, de quem viveu muitos clássicos. Já tá um pouco mais arrefecido os ânimos do técnico da Ponte Preta do que do técnico do Guarani. Lateral lá pro lado esquerdo do campo ofensivo para o Bugre. Chamou, falou. Até com relação ao Benhur, né? Ele que tá no clube desde 2020, ele já... Olha a Ponte. Vem pelo setor esquerdo, Giancarlo traz a Ponte Preta. Ele passa do Bruno José, atenção. Perna esquerda, levanta na grande área. Acompanha o lateral do outro lado, do Diogo Matheus. Resvala de cabeça, metendo essa bola pra fora. Lateral na ponta direita para a equipe da Ponte. Pois não, né, Toninho? Agora sim, tá desde 2020, já passou até por algumas mudanças, né? O Ricardo Catalá, teve também outros técnicos, o Alan Al. Ele acabou faz hoje a sua primeira partida comandando a equipe. Ele que já passou, claro, já sabe da montagem do elenco, né? Das peças que tem em mãos, até na troca do Ricardo Catalá, o Baresi, que era técnico do Sub-20, acabou subindo naquela oportunidade, mas muito respaldado o Benhur perante a diretoria, viu, Roger? Matheus Pereira domina de novo pelo time da Ponte Preta aqui pelo setor esquerdo do campo, retrocede a jogada, abrindo para Felipe Amaral, ele serve a Fábio Santos, torcida, claro, vai ao time da Ponte Preta que tem a posse da bola agora, Thiago Oliveira partiu nas passadas largas, foi calçada por baixo, é falta. Nicolas Careca pegou o zagueiro da Ponte Preta, é falta para Nega Vega bater pertinho da risca divisória, quando o sol aparece nesse momento aqui em Campinas, 25 graus a temperatura, sol, dia bom, dia legal, 4 da tarde, domingo, horário clássico, é derby, arbitragem FIFA, é a CBF mostrando que se importa com Campinas, com os dois gigantes campineiros, aqui Bruno José, engatou uma quarta, vai pra cima, rolou na boca do gol, vai pintar primeiro, o chute pro gol, Júlio César pra fora! Travado, escanteio para o Bugre, Léo Toninho! E que visão de jogo do Giovanni Augusto, no meio de campo, viu muito bem ali pelo canto direito, o Bruno José correu como pôde, levou pela linha de fundo, cruzou quase no primeiro pau, na entradinha da pequena área chegou o Júlio César, resvalou no jogador da Ponte, Echaporã conseguiu camisa 29 colocar o pé na bola, escanteio canto direito, Giovanni Augusto pra bola. Giovanni Augusto vai para a cobrança, 10 no costado, quase 5 minutos do primeiro tempo, atenção, Ronaldo Araújo na técnica externa, colocando você dentro do estádio Brinco de Ouro com o Elton Grimagem, lá na mesa de som, lá vem Bugrão levantada, a bola passou na cabeça do Roberto, sobrou que bote para a equipe Alviverde, atenção, vai levantar a bola na grande área no segundo pau, subir de cabeça, saca da Ponte, mete para fora, novo escanteio. É novo escanteio pro Guarani bater aí, Léo Toninho. Dessa vez com o Fábio Sanches, camisa 27, resvalou, colocou a bola pela linha de fundo mais uma vez. Giovanni Augusto pra bola. Vai para a cobrança, daqui pra lá, gol do placar eletrônico, perna direita, partiu, levantou, o goleiro saiu, na jornada, sobrou, Júlio César bateu pro gol. Kaique França, defende na ponta dos dedos, depois de sair mal, ele vai buscar na ponta dos dedos, fazendo um milagre pra
Ponte. Escanteio para o Bugre aí, Léo Toninho. E salvou a equipe da Ponte. Saiu mal no escanteio, deu rebote frente à grande área. O Júlio César chegou batendo, a bola bateu no chão. O goleirão teve um grande reflexo, camisa número 12. Espalmou o canto esquerdo, se prepara para a cobrança. Matheus Pereira. Matheus Pereira troca o batedor de lá para cá. Matheus Pereira vai partir da perna esquerda. Atenção, tomou distância, levantou a bola aberta com efeito, toque de cabeça, defendeu o goleiro, botou o rebote, Careca vai fazer o gol, bateu! Não valeu! No toque final de Leandro Vilela, o Bandeira 2 está anulando o gol do Bugre, Daniel Paulo Zioli. Mas a chegada do Nicolas Careca, o Kaique França fez um milagre. O Guarani numa pressão avassaladora aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa, Léo Toninho. Em 3 oportunidades, quase o Guarani abre o placar. O detalhe é que o goleiro da Ponte fez mais uma vez uma grande defesa, mas a bola acabou sobrando ainda no canto esquerdo, dentro praticamente da pequena área para o Júlio César. Acho que o impedimento foi anotado nele, porque depois o camisa 31, Leandro Vilela, colocou a bola no fundo das redes, realmente anulado pelo auxiliar Daniel Paulo Zioli. Quase em 3 oportunidades, o Guarani melhor no jogo. Tempo passa, a bola rola, a CBN campeão. 7 minutos passados, primeiro tempo, derby 203 pela Série B do Campeonato Brasileiro aqui em Campinas, o placar é esse. Guarani 0, Ponte Preta também 0, central da bola. Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio vão empatando placar de 0-0 e tem uma audiência mais do que qualificada acompanhando a CBN, viu, Roger? Antônio de Oliveira Filho, o Careca, ídolo bugrino, acompanhando a sua transmissão. Alô, Careca, obrigado. A sua audiência aumenta a nossa responsabilidade. Craque ídolo da nação bugrina. 7 minutos e 40, bola lançada pelo Guarani, Júlio César. Muito forte essa bola, se perde pela linha de fundo, é tiro de menta. CBN Campinas e Pop confirmou nos últimos 90 dias a emissora mais ouvida no futebol de Campinas. E aqui com essa dupla de comentaristas eu quero acionar. Começando aqui pela cabine, está comigo aparecendo nas imagens do YouTube, grande Carlos Eduardo de Freitas. Como começa o derby, Carlão? Já era de se esperar esse começo um pouco mais agressivo por parte do Guarani. A Ponte deu umas estocadas, olha o Bugre. Sai jogando mal, Bugre recupera. Lá vem, atenção, Nicolas Careca lançada no outro gol, vai fazer o gol, bateu, defendeu! Kaique França! A Ponte sai jogando mal, o Guarani quase se aproveita, Léo Toninho. E a Ponte perdido. O Felipe, né, o Amaralzinho, camisa de número 19, acabou errando na saída de bola. O Nicolas Careca jogou pro Júlio César, recebeu dentro da grande área, girou batendo com a canhota. Mais uma grande defesa, fechou bem o ângulo. O goleirão Kaique França. Canta esquerda, escanteio pro Guarani, Giovanni Augusto pra bola. Já disparado o melhor jogador em campo, Kaique França salvando a Ponte em 3 oportunidades. Giovanni Augusto parte o escanteio, batido no primeiro pau, subiu do Alberto para tirar dali. Rebote, voltou para Giovanni Augusto, evita a saída. Fintou, perna direita, rolou, sai no combate. Leonardo tira dali, pois não, Carlão completando. Já era um começo de se esperar, olha a Ponte agora. Agora o Guarani quer se atrapalha, a Ponte retorna, passa da bola, o derby não para. Lá vem a Ponte, desce Ponte, vamos Ponte. Danilo Gomes serve pela ponta esquerda, deixa Porã, vai pra grande área, faz a finta, lá vem Nega Véia, abriu pra chutar pro gol, chutou, bateu em cima do zagueiro. Em cima do João Vitor, rebote, volta pra Norberto, tenta fazer a finta, chega tirando pra cima dele, Matheus Pereira. Ele vai tentar recuperar, Matheus Pereira bem no lance. E sai pro jogo, depois a sequência ganha, arremesso lateral pra equipe do Guarani. E o jogo não para, Carlão. O jogo não para, isso é bom sinal, mas o começo agressivo do Guarani já era de se esperar. Não esperava um sufoco tão grande, com o Kaique França já se configurando como o melhor jogador disparado até aqui. Guarani usando e abusando do lado esquerdo da Ponte, sabendo que o Jean Carlos ainda é um garoto, pode estar inseguro. A participação efetiva do Júlio César, finalizando, chegando, sentindo o jogo, o próprio Giovanni Augusto. A Ponte acalmar, serenar, respirar um pouco e quando tiver essa possibilidade do contragolpe, tentar finalizar para assustar um pouquinho o Guarani, porque até aqui os 10 minutos foram todos eles do Guarani. Alô, Rafael Grande, engenheiro civil de Paxinga, tá ouvindo a gente pelo aplicativo da CBN Campinas. Alô, Ricardo Lorenzini, é torcedor do Bugre, tá acompanhando a CBN pelo YouTube, youtube.com/CBN Campinas. De família bugrina, tá acompanhando a gente. Alô, Arthur Eugênio Matias, tá aqui no Brinco de Ouro, já tirou foto do radinho, a rádio que pega bem, 99.1, e Pop tá confirmando só da CBN no futebol. Valeu, Arthur, 10 minutos e meio, bola em disputa pelo meio campo, já passou na central da bola, já deu pro giro. Aqui uma falta.
Diogo Matheus tá com uma cabeleira, hein? Tá bonita, tá estilosa a cabeleira do camisa 13 da equipe do Guarani. Ele fez a falta no meio de campo, é falta pra Nega Veiga bater, vai tomando distância pra fazer a cobrança. Felipe Amaral, ele vai se posicionando pra cobrar. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 10h55, primeiro tempo do derby 203. A CBN confirma pra você. Guarani 0, Ponte Preta também 0, Júlio Nascimento, central da bola. Série B, primeiro tempo em Belo Horizonte, Cruzeiro e Grêmio vão empatando 0-0. O Goiás marcou o primeiro no clássico contra o Atlético em Goiânia. Goiás 1, Atlético 0. Futebol, vamos CBN. 11h21, e aí Gabriel Castro pra você nos 10 primeiros minutos, quem foi melhor por enquanto no derby, hein, Gabi? O Guarani foi melhor, né? Passado aqueles 3-4 minutos de nervosismo, de ansiedade das duas equipes, o Guarani imprimiu o seu ritmo pelo lado direito, como era esperado, com o Diogo Matheus, Giovanni Augusto caindo por ali, o Bruno José também, e o Kaique França já fazendo 3 milagres, 3 defesaças do goleiro da Ponte. E quando a Macaca sai, é com 5, 6 jogadores. Então a gente vê esse bloco, a Ponte, apesar dessa pressão do Guarani, não fica no seu campo de defesa. Ela coloca os seus atletas no campo de ataque do Guarani, como agora. 991869070, nosso WhatsApp 991869070, mande o seu recado, diga de onde você está ouvindo o derby 203 e mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Domina o time da Ponte, vem com o Ramon serve de perna, que não está aqui atrás, abrindo a bola com Fábio Sanches vai triangular pelo meio, abrindo a bola para Léo Naldi, conduz a bola pelo setor direito do campo, usa a perna direita, mete essa bola lá no campo de ataque para Norberto, ele foi pro solo, quando foi devolver essa bola, o Guarani tomou, o Arthur não deu falta, desce para o campo de ataque na sequência assim. Uma falta para a equipe do Guarani no meio de campo. Bola para a equipe do Bugre. Eu tô vendo aqui que o Sol no primeiro tempo está atrapalhando o Maurício Kozlinski quando a bola vem do seu setor esquerdo defensivo. É isso que vai acontecer com ele se a bola vier do outro lado. Ele vai ter o Sol contra nesse primeiro tempo, que não atrapalhe o Kaique França, porque o Sol está totalmente voltado para as cabines e também para o gol do goleirão Maurício Kozlinski. 12h57 de bola rolando para 0-0. Dominando o terreno, Ronaldo Lopes sai para o jogo, ele abre a bola curtinho com o Leandro Vilela, já soltou no câmera ataque no vazio. Toca mal o time do Guarani nesse momento, retoma a posse de bola a equipe da Ponte Preta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Júlio César pegou o Jean Carlos aqui por baixo, falta para a equipe da Ponte Preta, aquela chegadinha marota, hein, Adriana? Não economizou não, a Ponte que já cobrou com o volante Ramon. Alô, doutor Alex Camoro, do Laboratório Saving, acompanhando a CBN Campinas. Grande doutor Alex. Audiência com qualidade da CBN Campinas. Se manda de novo, vem aí Jean Carlos pelo setor esquerdo, faz o break, vai pra cima, na marcação dele tem o camisa 31, Leandro Vilela, estica a perna, depois na sequência ajudando aqui atrás o Júlio César, escorando até o João Vitor, volta com o Júlio César, botou pra correr lá no campo de ataque, o camisa 10, Giovanni Augusto, acelera com ele, Fábio Santos, mete pra fora o zagueiro da Ponte, vem arremesso lateral da equipe do Guarani, setor direito do campo, vai para a cobrança o camisa 7, Júlio César, vai tomando licença, 14 minutos do placar, aponta 0-0 no derby 203. Alô, Eduardo da Companhia Atlética. Alô, Eduardo, ligado no derby pela CBN, obrigado. Alô, galera da Companhia Atlética. Lançada a ponte do campo de ataque, Luca. É servido, mas acompanha João Vitor. Coloca a bola para fora, prudentemente cedendo arremesso lateral da ponta esquerda para a equipe alvinegra. Vai tomando direção seu próprio Luca. Agora, claro que ele vai fazer aquela serinha, deixar o Jean Carlos para a cobrança. 14 minutos, 44 segundos de bola rolando o primeiro tempo. O placar apontou 2-0, está empatado o derby 203. Derby que chega a 203 confrontos já realizados até aqui. Guarani com 69 vitórias. São 66 empates e 66 vitórias da equipe da Ponte Preta, que ataca a bola, chega pelo setor direito com Danilo Gomes. Ele vai colocar na grande área, prefere servir lateralmente o Leonaldi. Quando vai cruzar o Leonaldi, é interceptada, a bola vai para fora, escanteio. O primeiro escanteio da Ponte Preta no jogo aí, Adriana. Tentativa de cruzamento do Leonaldi pelo lado direito. E aí a bola resvalou no jogador do Guarani e saiu para escanteio. Mas agora, jogo parado, porque o Eduardo Persson pelo lado do Bugre e o Fábio Sanches pelo lado da Macaca estão caídos no gramado.
Dois jogadores caídos, o Persson vai se levantando agora. Vai para a cobrança, 2 escanteios, mas não. O Luiz Flávio de Oliveira vem até o meio de campo e vai conferir o que está acontecendo com o Fábio Sanches. Tá manquitolando, hein? Já vai trocar, já vai ter alteração na Ponte Preta nesse começo de derby. A Ponte Preta já vai mudar o seu principal zagueiro. O mais experiente em campo, 31 anos, já vai sair o Fábio Sanches. Tem alteração na equipe da Ponte. E aí, Adriana? Tá indo embora, camisa 27, sentiu uma lesão o zagueiro Fábio Sanches. E Fabrício, camisa 4, tá no jogo. Fabrício vem aí forçosamente, já tem que mudar o Hélio dos Anjos no comecinho do jogo. Lá vem escanteio pra Ponte, olha aberta, tira por baixo o Persson. Concluindo, não ajuda na marcação, na trás, tira por baixo o zagueirão da equipe do Guarani. Rebote volta para o Bugre, vai tentar puxar o contra-golpe, ela caiu com o Giovanni Augusto. Serve atrás para Diogo Matheus. Diogo Matheus faz o break em frente à marcação. Ele toca lateralmente, ele move a bola para Giovanni Augusto. Desacelera um pouco o jogo, depois de perna esquerda, tenta lançar na ponta, na passagem que tinha o Júlio César. A zaga da Ponte, tiro na sequência, atropelado. Lá do outro lado, o jogador da Ponte está no chão, Danilo Gomes, falta para a Liga Vega bater. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. 17 minutos, primeiro tempo, no brinco, o placar do derby é este. Guarani 0, Ponte Preta também 0, Central uma bola. Série B do Campeonato Brasileiro, Cruzeiro e Grêmio vão empatando o placar de 0-0 na Série A. O Palmeiras também empata sem gols com o Fluminense. Hoje à noite tem Red Bull Bragantino contra Corinthians e o Fortaleza recebe o São Paulo. Alô, Matheus, o filho da Rita, tá acompanhando a gente no sul do país. Em nome da Rita, saudar todas as mamães que nos acompanham. Feliz Dia das Mães. A minha tá lá na paquera da CBN. Alô, Nalu, alô, Jamile, minhas irmãs, mamães da minha vida. Muito obrigado por vocês existirem. Mãe é a coisa mais espetacular do mundo. Eu tenho chamado na sua informação, Adriana? O Fábio Sanches, zagueiro, saiu com uma lesão posterior da coxa direita. Inclusive já no banco de reservas, visitante aqui do Brinco, com gelo. O Rogério, massagista da Ponte, acaba de aplicar ali uma bolsa bem grande de gelo no posterior da coxa do Fábio Sanches. O substituto dele, o Fabrício, jogou as 2 primeiras rodadas. Como titular da Macaca, o Fábio Sanches ganhou a posição na 3ª rodada. O Fabrício teve um problema particular, um filho na UTI, com um quadro de pneumonia. Tudo certo agora, o jogador retorna, tendo uma nova oportunidade como titular da Ponte. Guarani bombeia na saída de bola. É forçado o zagueiro João Vitor a evitar o escanteio, servindo de graça ao arremesso lateral e as vaias do torcedor para isso. Torcedor não gostou, hein, Léo Toninho, dessa saída errada, apertada na equipe do Bugre. Saiu mesmo errado e a torcida chiou, né? Pelo menos para ter um pouco mais de atenção, bola para frente, é o que sempre pede o torcedor. Quando a bola é muito recuada, o torcedor não gosta. O Alexandre do escritório regional do estado aqui de Campinas está acompanhando a gente. Ele disse que o tobogã está lotado. Você aí de baixo vê o mesmo, hein, Léo? Exatamente. Eu estimo por volta de umas 6.500. Eu acho que é um público bem bacana. O tobogã praticamente todo cheio de torcedor mesmo. Obrigado, Alexandre, mandando o seu WhatsApp pra gente. Eu quero abraçar também o Álvaro Dutra, também torcedor do Bugre, a filha do Alexandre, acompanhando a gente, acompanhando a CBN, a rádio do som do derby, a CBN arrepiando o Ibope, confirmando, a CBN lidera de cabo a rabo o esporte em Campinas. Mais uma falta, hein? Mais uma bola para a equipe da Ponte Preta aqui em frente à cabine da CBN. Guarani vai parando o time da Ponte Preta com faltas. Desta vez o Luiz Flávio marcou apenas o arremesso lateral que vai ser cobrado pelo Jean Carlos. E aí, Carlão, e o jogo quase 20, 0-0. A Ponte já equilibra um pouco mais, já fica um pouco mais com a bola no campo de ataque. Ainda não exigiu do goleiro Kozlinski, mas aquele desespero do início, aquela coisa assustadora que a Ponte teve nos primeiros minutos já vai passando. O Guarani se controla, fica um pouco mais no campo de defesa, jogando até no erro da Ponte para tentar o contra-gol. Placar de 0-0, marca de 20 minutos. Marcou comigo o Elton Grimaldi. Tempo passa a bola, rola, CBN marca. 20 minutos. Está apenas começando o derby 203. Aqui em Campinas, o placar CBN é esse. Guarani 0.
Ponte Preta. Também 0, Júlio Nascimento. Série B do Campeonato Brasileiro, segue Cruzeiro e Grêmio, placar de 0-0. Áurea, Fernandão, Davi, o Gabriel, toda a família Guess torcendo para a Macaca por uma vitória. Um abraço também aqui pro nosso ouvinte, torcendo pro Guarani, o Marcelo também mandando mensagem através do 99186-9070. Aqui Felipe Amaral chutou de longe, o volante da Ponte, sem muita direção, ela foi para fora, tiro de meta para Maurício Kozlinski bater. Guarani que joga com meias e calções verdes, meias e camisas verdes, calções brancos. Goleiro Kozlinski inteiro de vermelho, aquele uniforme Grenal, lembrando muito o uniforme da Ferroviária de Araraquara. A equipe da Ponte Preta inteirinha de preto, com a faixa branca no peito e o seu goleirão Kaique França inteiro de amarelo, ele que já fez 3 milagres no jogo, salvando a Ponte. Desce Bruno José, daqui a pouco o Gabi Castro fala a sua opinião do jogo. Serviu o jogo, o Matheus levantou lá no segundo pau, ela passou por todo mundo, caiu com o Matheus Pereira, lá vem o Bugrão, antecipou demais a bola. Acabou não ficando preso em seus pés, o Danilo Gomes ajudando o setor defensivo da Ponte, tirou, já ligou para o contra-ataque buscando a presença do Luca, o artilheiro Ponte Preta não pegou, ela vai cair pelo meio de campo, Leandro Vilela escola a bola lateralmente para Eduardo Persson serviu, camisa 10, já para cima, Giovanni Augusto já passou no primeiro, abre pela direita para Diogo Matheus, lá vem Bugrão, lá vem o time verde de Campinas, sacolejou, vai para cima, consegue o levantamento na rede, pelo lado de cima, com o desvio, é escanteio, mais um para o Bugre bater aí, Léo Toninho. E deu uma sambada ali o camisa número 13, o Diogo Matheus. Ele foi que foi, mas ali o 26 da Macaca acabou não indo na jogada. Ele conseguiu ali o Jean Carlos colocar o pé na bola, escanteio, a bola bateu na rede pelo lado de fora. Giovanni Augusto se prepara para a cobrança. É o quinto escanteio para a equipe do Guarani contra um da Ponte, são 6 escanteios no jogo. Vai para a cobrança o camisa 10, Giovanni Augusto. Berna na direita, gol do placar eletrônico, parte muito aberto. Sobe de cabeça, Norberto para tirar, rebote, volta com o Diogo Matheus, aliás com o Matheus Pereira. Ele ajeita essa bola com o Júlio César, colocou na área, vai subir, Léo Maldi passa dele, subiu para tirar Fabrício, o zagueiro, uma farsa ali, rebote volta para Júlio César, empurra até o Leonardo Persson, o Persson é o último homem, o Eduardo Persson, digo, já levanta para o contra-ataque Guarani, bola muito forte, tranquila para Kaique França, e aí Gabriel Castro, 22:48, já estamos na segunda metade do primeiro tempo, da 0-0 derby. Ponte com mais posse de bola, 58%, mas o Guarani ele é mais objetivo, né? Ele tem mais finalização, 4 finalizações até agora, e ele tem mais escanteios. Então, quando ele pega a bola, é uma equipe mais vertical. Vai pra área, faz a finta, ganhou, levantou a linha de fundo, toca mal, o zagueiro tira pra trás, a Ponte chega, tá vindo no lance, bola colocada pra fora pelo Matheus Pereira. Quando há um choque de 3 jogadores, 2 da Ponte Preta, 1 do Guarani. Bola foi colocada para fora depois de uma chegada bonita do Chaporão pela ponta esquerda, hein, Adriana? E os 3 jogadores caídos, o Norberto, o Lucas pela ponte e o Matheus Pereira. Os 3 subiram para tentar um cabeceio e aí deu cabeça com cabeça, a bola resvalou, saiu para tiro de meta, mas antes do tiro de meta ainda tanto o Norberto como o Luca recebem um atendimento do departamento médico da Ponte Preta, o Matheus Pereira também com o departamento médico do Guarani no gramado, para atendimento ao jogador. Tem um cuidado todo especial aí quando é choque de cabeça. Pelo jeito a situação do Norberto é a que preocupa mais, porque agora o médico até do Guarani é quem dá uma olhada lá e ajuda o massagista da Ponte. Deve ter havido algum corte ali para estancar alguma coisa. Vai demorar um pouquinho mais do que a gente estava prevendo, viu, Roger? Jogo parado aqui no brinco. Alô, Gabriel Castro, você falava do jogo. Estamos agora com 24, jogo parado 0-0. E nesse último lance, né, no cruzamento do Echaporã, falha de comunicação, viu, do zagueiro, do João Vitor com o Kozlinski. A bola estava pro goleiro do Guarani, acabou cabeceando para trás. Por pouco a Ponte não abre o marcador. O que é curioso, Roger e amigos, é que o lado direito da Ponte é o mais forte. E o Guarani tem neutralizado, né? O Norberto não tem conseguido chegar na linha de fundo, o Danilo Gomes não tem aparecido nesses 25 primeiros minutos e o Luca está muito isolado na frente, né?
E para mim, quem está comandando este meio-campo do Guarani até agora é o Leandro Vilela, viu? Leandro Vilela, apesar das faltas que ele cometeu, ele é um jogador que defensivamente está muito bem e está conseguindo lançar o Giovanni Augusto, está conseguindo comandar este meio-campo. Por isso que o Guarani ele consegue ser mais ofensivo, essa equipe vertical, porque o Leandro Vilela consegue fazer esse roubo de bola e ele já consegue lançar principalmente o Guarani atacando do lado direito, que é o lado onde teve a alteração da Ponte Preta, o lado esquerdo, né, com a entrada do Jean Carlos no lugar do Arthur. Bom, eu já usei meu indefectível binóculo aqui, já acompanhei, está sendo colocada uma touquinha realmente no Norberto, uma touca personalizada, inclusive com o escudo da Ponte Preta, o negócio é tudo frufru. Daqui a pouco ele vai vir já todo paramentado ali pro jogo. Agora o spray em alguém também, quer dizer, foi um SUS aberto ali no gramado do Brinco de Ouro para o atendimento coletivo, né, Adriana? É, exatamente, chamou bem a atenção a postura muito ética, né, eu imagino que seja o médico do Guarani ali ajudando o massagista da Ponte a estancar Doutor Raí. Doutor Raí, é isso mesmo, né, Léo? Estancar o sangue do Norberto, ajudando o massagista da Ponte Preta, porque o Luca, por exemplo, ainda está sendo atendido pelo médico da Ponte, também com um problema na cabeça. Foi ali um strike total na tentativa desse ataque alvinegro e por isso a gente vai ter alguns bons minutos de acréscimo no final desse primeiro tempo. Chamou, falou. E revendo o lance aqui pela televisão, né, o Norberto acabou cabeceando o Luca, por isso que os dois atletas da Ponte estão no chão, né? Já dá para ver o Norberto com a touca, o Luca ainda no gramado, ainda no chão. Então foi um toque, né, de cabeça entre os dois ponte-pretanos e provavelmente o Luca, né, também está recebendo esse atendimento um pouquinho mais demorado, deve ter um corte também no atacante ponte-pretano. Estamos transmitindo com imagem no nosso YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixe seu like, se inscreva no canal. Deixe também seu comentário no chat do YouTube que tá rolando. Júlio Nascimento tá de olho em tudo que a galera fala lá. Galera Ponte Pretana tá acompanhando a gente sem poder estar aqui no estádio Brinco de Ouro. A galera Rubrina, com certeza muito mais no Dial, que tá aqui dentro do estádio Brinco de Ouro, nos 99.1. Nós estamos servindo toda essa galera também pelo aplicativo CBN Campinas. Baixe lá ou acompanhe aí no seu desktop, no portal cbncampinas.com.br. Os jogadores vão voltando, né? Me parece que todo mundo já com as suas faixas. A Ponte teve que usar a faixa no Norberto e também no Luca, e a bola vai ser reposta pelo goleiro Maurício Kozlinski. Bolinha no rádio, gol na CBN. Pois é, gol do Cruzeiro, abre o placar no estádio na Arena Independência em Belo Horizonte, faz 1-0 contra o Grêmio. Cruzeiro 1, Grêmio 0, jogo da Série B. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca 27:40. Primeiro tempo do jogo aqui no Brinco, o placar é este: Guarani 0, Ponte Preta também 0. Sem trava a bola. Pela Série A do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Fluminense vão empatando 0-0. Goiás vai batendo, Atlético Goianiense, placar de 1-0. WhatsApp da CBN, aqui é o Salvador de Valinhos. Tomara que a Macaco se anime e faça um jogo bonito. Também acompanhando a CBN, Rodrigo Del Boni. Ótima transmissão, som neutro. Adoro os dois times de Campinas que pensam melhor. Futebol Globo CBN. Liderança no Ibope, Ibope confirma, a CBN lidera a transmissão esportiva em Campinas. Muito obrigado. Em tão pouco tempo, nessa nova página do esporte da CBN Campinas, nós já estamos na frente. É muito importante para nós, aumenta a nossa responsabilidade. 28:42, troca passes no campo defensivo, a equipe Alviverde. João Vitor traz a bola para Ronaldo Doave, já toca pelo setor esquerdo, Giovanni Augusto, mete pela ponta esquerda para Júlio César, descendo o terreno, serviu a Matheus Pereira, tá por baixo, Leonardo, esperto no lance, mete para fora, arremesso lateral para o Guarani, já batido pelo Matheus Pereira, até a presença do Júlio César, devolveu com o Matheus, tem liberdade pela ponta esquerda, levanta no ponto de gol, ela vai passar, sobrou o Diogo, Matheus para bater, travado pelo Giancarlo, rebote e volta, aqui pela ponta direita, se esforça Bruno José, mas a bola saiu, tiro de meta, sua frente aí, Léo Toninho. Exatamente, a bola foi muito forte, né, o Diogo Matheus, ele acabou deixando a bola ali pro Bruno José, na hora que ele ficou um pouco meio indeciso, ele deu aquele passo um pouco mais forte, correu atrás depois ali do prejuízo, mas não deu certo. Linha de fundo, tiro de meta marcado, mas a torcida vem junto, cantando bastante, motivando a equipe do Guarani. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva.
Lá vem Ramon, toca pela ponta esquerda, lance polêmico, a Chaporã dominou, voltou com Ramon, o tranco do João Vitor. E o jogador vai parar praticamente lá no CT do Guarani, o árbitro dá tiro de meta. Um lance polêmico aqui, numa possível cotovelada no camisa 40 da Ponte. Pra cima do volante Leandro Vilela do Guarani e depois um chega pra lá do João Vitor, um atacante da Ponte Preta, Adriana. No começo da jogada, o Ramon disputou bola com o Leandro Vilela, que ficou caído com as mãos no rosto, reclamando de uma cotovelada. Eu confesso que não achei lance limpo. O Ramon, então, ganhou na saúde, na vontade, foi carregando essa bola, você viu o Echaporã, e aí o João Vitor, aquele jogo de corpo, o Luiz Flávio de Oliveira foi com muita convicção e já marcou o tiro de meta. Mas eu gostaria até de ouvir a opinião do Gabriel aí, só para confirmar que realmente o lance foi todo limpo. Gabriel tá nos estúdios da CBN na Benjamin, ao lado do Júlio Nascimento, tá caído o Leandro Vilela, somente agora vai se levantando. Ele põe a mão à boca, me parece, mostrando algum sangramento. A câmera da TV pegou algum lance diferente daquilo que eu falei, hein, Gabriel Castro? Mostrou uma vez só e eu vi lance de jogo, viu, Roger? O Ramon realmente, o braço dele acaba acertando o rosto do jogador do Guarani, mas ele estava tentando sair dessa marcação. Então ele faz um movimento, mas não de agressão. De jogo, lance normal, também não foi pênalti ali, tiro de meta para o Guarani. 31, tempo passa, a bola rola, a CBN marca. 31 de bola rolando no brinco de ouro da Princesa, Derby 203, pela Série B do Campeonato Brasileiro, sexta rodada e o placar é esse. Guarani, 0 para o Bugre, Ponte Preta, 0 para a Ponte. Central da bola. Andamento no Independência, o Cruzeiro vai batendo a equipe do Grêmio, placar de 1-0. Pelo Campeonato da Série A, o Palmeiras e o Fluminense vão empatando 0-0. No WhatsApp da CBN, o Márcio, direto do brinco de ouro, está apostando em vitória do Guarani por 2-0 e o Marcial, o mineiro do futebol do Campo do Careca, está mandando aqui que está nas vitalícias, acompanhando o derby também, pertinho do Carecone. Todo mundo ouvindo a CBN. Futebol Globo CBN 991869070. Faça como Careca. Ouça a CBN, interaja conosco. 991869070. Carlão, 48% da posse da bola para a equipe do Guarani, 52% para a equipe da Ponte. Finalizações 4-4, escanteio 5-1 para o Guarani. Um impedimento a 0 no ataque do Guarani. 7 faltas fez o Bugre, 2 faltas fez a Ponte Preta. Números que demonstram uma igualdade no derby 203 em Carlão. Equilibrado, Roger, tirando aqueles primeiros 10 minutos que foram incessantes por parte do Guarani, uma pressão danada, uma blitz, a Ponte, passado aquele susto, conseguiu se recompor, não cria oportunidades claras, mas fica com a bola, isso impede o Guarani também de pressionar. Então esses números refletem realmente o equilíbrio da partida até aqui. Placar é de 0-0, muita gente acompanhando a gente. O sol vai baixando agora na Princesa do Oeste, aqui em Campinas. A sombra da Marquise vai invadindo o campo. A esquerda no primeiro tempo ataca a equipe da Ponte. O Guarani ataca a direita, ataca para o gol. Do placar eletrônico aqui do Sade Brinco de Ouro da Princesa. Lateral para a equipe da Ponte, vai tomando licença Norberto de Toca. Ele, Luca de Toca, depois daquele cabeceio geral da grande área do Maurício Kozlinski. É uma toca bonitinha, Adriana. Não tá se dando bem com ela, não. O árbitro até pediu para ele sair, ele acabou de sair para ajustar, porque tava vazando sangue, sangrando ainda. E aí recebeu mais um reparo ali na touca. Deve incomodar para o jogador que tá acostumado a jogar sem aquilo, de repente um negócio estranho na cabeça. Mas vamos lá. O José de perna canhota serviu a Nicolas Careca. Nicolas se atrapalha, o árbitro também passou na frente da bola, né? Ele passou na trajetória da bola, atrapalhou o ataque do Guarani, que na sequência tenta pegar a bola. Bate, rebate, fica caído. 29 da equipe da Ponte, Chaporã, ele optou pela marcação da falta para a Ponte, revoltando os bugrinos aqui no brinco. Um lance até de certa forma feio, o jogador chutando a bola caído, o outro chutando o jogador caído também, a falta foi marcada. O Guarani que vem de empate em 1-1 contra o Náutico fora de casa. A equipe alvinegra, por sinal, venceu o Brusque no Moisés Lucarelli por 2-0, na melhor apresentação da Ponte nos últimos tempos. Macaca com 7 pontos no início da rodada, na 8ª colocação, Guarani com 5 pontos, 16ª colocação no início dessa rodada, a rodada de número 6 do campeonato da Série B. Muita reclamação da torcida, hein, Leotoninho? Exatamente, o Ramon ali, camisa de número 40, fez falta, a torcida não gostou, o árbitro já chegou ali na chamada, falou calma que a próxima pode pintar um amarelinho, viu, Roger?
Lançamento do Ronaldo Alves no campo defensivo para o campo de ataque. Muito forte tiro de meta para bater Kaique França. E aí, Gabriel Castro, e o derby 203 na sua visão? As duas equipes têm problemas de criatividade, né, de ofensividade. Então o Guarani tentando esse lançamento, que nem com o Ronaldo Alves, não passando pelo meio campo. E a Ponte, ela tenta ficar mais com a posse de bola, mas muitos erros de passes. Por isso que o placar fica 0-0. Berson tenta pegar a bola pelo setor esquerdo, toca por baixo, Norberto tira, vem brigando por ela, Nicolas Careca não é o último homem, tá no meio de campo como se fosse um volantão. Fica a bola de cabeça de um lado do outro, até chegar pro Nicolas Careca, que ajeita de peito, tenta o balão. Ele tenta o chapéu e consegue, mas depois que toma a posse da bola, a equipe da Ponte desce para o câmbio de ataque, Danilo Gomes olha pro árbitro, pede a falta, o árbitro marca a falta, ele zaba o camisa 9 da Ponte. Tá no chão, Danilo Gomes, é falta para a equipe da Ponte Preta e ele tá caído, Adriana. Ele tentava evoluir no ataque, né, em direção ao ataque, quando recebeu a falta, até tentou cobrar rápido, fez algum movimento ali melhor, mas não, caiu, sentiu cansaço e agora mais uma vez. O Luca ajeitou a touca e agora o Luiz Flávio de Oliveira pede para o Norberto ir lá ajeitar a touca. Mais uma vez, touca complicada desse derby, viu? Como não era de se esperar algo diferente, o derby sempre muito truncado, jogo às vezes mais parado do que em movimento. Outra falta do Guarani. Derrubando agora o Ramon na ponta esquerda, falta para a equipe da Ponte. Vai acumulando faltas a equipe do Bugre. Aí, Ramon e Leandro Vilela. O Ramon colocou a mão no rosto do Leandro Vilela lá atrás, que foi muito reclamado pelo Guarani. Agora há pouco, o Ramon fez aquela falta dura em cima do Leandro Vilela, que levou uma chamada do árbitro do tipo, a próxima vai ser cartão. E aí agora o Leandro Vilela responde com uma falta em cima do Ramon. Começa a ficar um pouco perigosa essa disputa aí. Na falta fez o Guarani, 9 faltas cometeu o Guarani, 3 faltas cometeu a Ponte. Eduardo Persson caído também. Já pede a marca móvel Luiz Flávio de Oliveira. O jogo é mais parado do que em movimento, Cardão. Está lembrando 99, no jogo das 105 faltas, em que o árbitro era Paulo César de Oliveira. Jogo muito truncado, tivemos um início legal, bacana, com uma pressão do Guarani, a Ponte ficando um pouco mais com a bola, mas nos últimos minutos, muitas paralisações. A partir daquele lance do Luca e do Norberto, a partida ficou truncada, o jogo ficou amarrado. O Luiz Flávio também picando o jogo, realmente muito parado nesse momento. Isso não é legal, né? Isso atrapalha o desenvolvimento da partida. Alteração na equipe do Bugre. Vai mudar sim, viu, Roger? Não dá mais pro camisa 8. Não dá o camisa 8, Eduardo Persson, já sai até na maca, né? Ele tá com um semblante bem chateado, bem triste, né? Ele que acabou até jogando diante do Náutico com uma aposta do até então técnico Daniel Paulista para a entrada do 98, Madison. Madison, portanto, entrando para 98 e saindo 8, Eduardo Persson nesse primeiro tempo. CBN Campinas, Ibope confirmou nos últimos 90 dias a emissora mais ouvida no futebol de Campinas. Falta pra Ponte, agora vai ser batida aquela falta lá de trás. Vai Jean Carlos, cobra, fazendo a inversão, uma bola do outro, bola para o Norberto. Norberto desce no terreno, passa da marcação do Júlio César, empurrando a bola à frente pelo setor direito para Danilo Gomes. Ele escora tentando fazer um 2, pega a bola, Matheus Pereira. Foi derrubado, falta nele, é falta para o Guarani bater no campo defensivo. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 38, reta final do primeiro tempo, lidera 203 e placar. CBN, isso. Guarani, 0 para o Bugre. Ponte Preta, 0 para a Macaca. Central a bola. Pois é, deve estar pegado também o jogo do Cruzeiro contra a equipe do Grêmio, 1-0 para o Cruzeiro. Jogo em Belo Horizonte, na Série A, Palmeiras empatando com o Fluminense 0-0. Daqui a pouco tem Red Bull Bragantino contra Corinthians às 6 horas e às 7 da noite Santos contra Cuiabá, Fortaleza toda. O São Paulo. Lançado Bruno José, lá vem o Guarani. Ele vai atrás, pega a bola, vem por baixo, tira Jean Carlos. Boa peça da Ponte no primeiro tempo. Remate, voltou para Matheus Pereira. Lá pela ponta esquerda, empurrou a bola para Júlio César. Júlio tá cercado, tá marcado, corta por baixo. Danilo Gomes coloca para fora, arremesso lateral para a equipe da casa bater. Depois de Guarani, Ponte Preta, tem Red Bull, Bragantino e Corinthians. Com a rede, nós vamos acompanhar a Série A do Campeonato Brasileiro, porque a bola não para nunca de rolar aqui na CBN. O Guarani não consegue evoluir o seu ataque, domina
Norberto bate em cima do jogador de ataque. E a bola sobra com o goleiro Kaique França. Faz a defesa Kaique França. Faça como o doutor Alex Gamoro, o Laboratório Sebin, o Eduardo da Companhia Atlética. Ouça a CBN, interaja conosco pelo 991869070. 39 de bola rolando. Gabriel Castro, que jogo truncado é esse, hein, meu amigo? São faltas que estão acontecendo, aquela falta tática, né? Para você interromper um possível contra-ataque ou uma possível chegada, né? É uma alternativa que as duas equipes estão encontrando, né? Então, Leandro Vilela cometendo muitas faltas e no meio-campo da Ponte também. Por isso que fica esse jogo truncado, né? O Guarani um pouco ainda mais vertical e a Ponte tentando ficar com essa posse de bola, mas segue as duas equipes com problemas de criatividade ofensiva. Elton Grimaldi marcou 40 minutos, primeiro tempo, tá 0-0 o jogo. Lançada a bola pela ponta esquerda para Echaporã, no costado do Diogo Matheus. Echaporã ganhou, já passou no Diogo Matheus, vem pra cima, abriu a bola pra Giancarlo, ponta esquerda, colocou no primeiro pau, tirou João Vitor por baixo, ele afasta o perigo da boa chegada na Ponte Preta. Alô, Bruna Puerta acompanhando a gente, tá na Gevisa, o Ponte Pretano roxo, Thiago Figueiredo e o Evaldo Melo também, tá ouvindo a gente, esse trio trabalhando e ouvindo a CBN, torcendo pela Ponte no Derby 203. Alô, Bruna, alô, Thiago, alô, Evaldo. E aqui tem escanteio para marcar, Karen Adriana. A chegada pelo lado esquerdo. Jean Carlos foi até a linha de fundo, buscou o cruzamento, mas foi escorado ali pelo Diogo Matheus. Diogo Matheus colocou para escanteio. É escanteio para Macaca. Echaporã na bola. Vai Echaporã para a cobrança. 41 minutos. Vai pintar o levantamento. Daqui para lá, gol da esquerda. Echaporã vai posicionar a bola dentro do cartão do círculo. Vai fazer a cobrança de perna direita. Tá preocupado o goleirão Maurício Kozlinski. 1,90 m, jogador mais alto do campo. Por baixo, tira a zaga do Bug. Afasta dali no complemento, Júlio César. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Laboratório Sebin. Referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sebin, seus exames em boas mãos. 41,5. Etapa primeira do jogo, placar de 0-0, Derby 203, tá equilibradíssimo. Domina Ramon acelerou, engatilhou na perna esquerda, vai bater daí, bateu em cima do jogador de defesa, Ronaldo Alves. Rebote volta para a equipe da Ponte Preta, na tentativa, na briga, sobe de cabeça, Leandro Vilela, tirou na meia-lua, rebote voltou agora para Felipe Amaral. Ele tenta costurar, perdeu a bola, sobrou para o próprio Leandro Vilela, que assuma pelo meio de campo, Giovanni Augusto, botou pela ponta esquerda, Bruno José, o Guarani desce contra a golpe maiúsculo, vem pra cima, faz a finta, entrou na área, outra finta, lindo lance, bateu sem ângulo, depois ela acabou sobrando pra Júlio César, zaga da Ponte, tira, rebote vai voltar pelo setor direito, vai brigar por ela, Diogo Matheus contra a marcação do 29, vai pro solo, o Chaporão, o Arthur não marca falta, o jogo é pegado, o Arthur vai deixando o pau comer, 42, posse de bola pra equipe da Ponte nesse momento, placar do 0-0, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Daqui a pouco tem Central da Bola, daqui a pouco tem Júlio Nascimento movimentando tudo que rola nesse domingo. Um super domingo esportivo. Final de Superliga, final de Campeonato de Tênis Master 1000 de Madrid, tem Fórmula 1 em Miami, tem clássicos pelo Brasil, tem derby rolando na CBN Campinas. Que domingo é esse, meu irmão? Aqui o tiro de meta para bater Maurício Kozlinski. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Cardão, dá para chutar que teremos um acréscimo alto no primeiro tempo, né? Sem dúvida alguma, né? Aquele lance do Norberto, o lance do Luca, a gente já percebe as equipes um pouco mais desgastadas, né? Serenando um pouco mais os ânimos, mas teremos longos e longos minutos de acréscimo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Sebin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sebin, seus exames em boas mãos. Domina lá pelo setor esquerdo do time do Guarani, o José, ele foi puxado pelo Roberto, falta na ponta esquerda, falta para o Bugri, bateu correndo o time do Guarani, o árbitro falou que não podia, que só depois do apito, né, Léo Toninho? Pediu para mandar voltar, até cobrar ali um cartão amarelo não anotado ali pro Norberto, né, o lateral da Ponte, pede um pouco mais de calma ali o Luiz Flávio de Oliveira, o certo é que falta em cima do Bruno José, oscila bastante, de um canto para outro, falta no canto esquerdo, o Giovanni Augusto, capitão do time, camisa 10, retornando a equipe hoje, se prepara para cobrança. Vai Giovanni Augusto, falta na intermediária, mais pelo setor esquerdo, em frente ao banco de reservas, onde está Hélio dos Anjos, em frente ao banco da Ponte.
rebote. Ele parte, levanta no segundo pau, buscou o João Vitor, foi muito forte. Direto pra fora, tiro de meta. Léo Toninho. Muito forte, realmente. O João Vitor até fez aquele joinha, né? Um sinal de valeu, mas realmente bateu muito mal ali na bola. O Giovanni Augusto, só um detalhe, você falou do retrospecto, né, do histórico do derby, realmente 202 jogos, 69 vitórias para o Guarani contra 66 derrotas, e no brinco de ouro, 68 jogos. O Guarani segue levando a vantagem com 20 vitórias e apenas 17 derrotas. Tempo passa a bola CBN Campinas marca. Já deu pra ver aqui que o quarto árbitro Thiago Luiz Scarascati de Limeira já levanta a placa marcando 7 minutos a mais. Vamos até 52 no primeiro tempo. Por enquanto 45 primeiro tempo no brincaço, placar da CBN. Este Guarani 0 para o Budri, Ponte Preta 0 para a Ponte. Central a bola. Com apenas 19 anos, o jovem Carlos Alcaraz quebrou a banca mais uma vez. Número 3 venceu Alexander Zverev, número 3 do mundo, 2-0 e conquistou o Masters 1000 de Madrid. Um jogo sensacional. Na Fórmula 1 em Miami, Leclerc e a sua Ferrari seguem na pole por enquanto, 5 voltas nos Estados Unidos. Futebol, vamos CBN. 45 de bola rolando, quase 46, falta no campo defensivo, bola para a equipe do Guarani bater. Gabriel Castro, tem derby ainda, Gabriel Castro, tem 7 minutos ainda. E tem muito tempo, né? Esses 7 minutos em uma partida dá pra fazer muita coisa. Num derby ainda mais, viu, Roger? Do lado Ponte Pretano, né? 5 falta do lado direito dos ataques do Norberto, fazendo a tabela com o Danilo Gomes e colocar o Luca mais na partida. Do lado do Guarani também, lado direito, né? Foi muito forte no início do jogo, depois não conseguiu atacar. O Guarani precisa ficar um pouco mais com a posse de bola e acionar esse lado direito. Chaporã pega a bola no grande ciclo, pegou por baixo o jogador de meio de campo, Matson, derrubou, mas Chaporã, a Ponte já está no campo de ataque, acelerou, chegou até o setor direito com o Norberto, linha de fundo, Norberto serviu, camisa 9, Danilo Santos levantou na boca do gol, corta, colocando para trás, Ronaldo Alves, árbitro pegou a saída de bola, Adriana. Antes até do Bandeira anotar ali na tentativa do Danilo Gomes, o que me chamou a atenção foi o Amaral, que tomou uma pancada na nuca, ficou bastante tempo caído no gramado, ainda parece estar um pouco tonto. O volante, jogador mais jovem dos titulares da Ponte Preta. Ô Cardão, há 15 minutos eu te chamei com as estatísticas do jogo e falei 5 finalizações para cada lado. Agora com 47, adivinha, 5 finalizações para cada lado. Mostra um equilíbrio, né? Uma disputa muito forte no meio campo. Infelizmente a criatividade não está imperando. Acho que o Guarani teria mais condições de impor uma criatividade, de impor uma qualidade com o Giovanni Augusto, que é o diferenciado desse meio campo dentre as duas equipes. E a Ponte na dela. Falta realmente esse cara para tabelar com o Luca, esse cara para levar a Ponte Preta para o campo de ataque. Mas eu sinto falta principalmente do 10 Bugrino, que é o cara que tem mais repertório, é o cara que tem condições de tirar o coelho da cartola. Mas a Ponte tem a maior posse da bola, 53 contra 47%. Bola recuada para Maurício Cozinho, se domina lá atrás o goleiro da Ponte, tem jogador da Macaca caído, o Luca tá caído aqui em frente à cabine da CBN, a torcida quer que o Guarani toque essa bola para frente. O time da Ponte quer parar o jogo para ser atendido o Luca. É derby, a coisa pega realmente, de fair play não existe nada, pois não, Adriana? Agora sim, pediu para esperar, pé direito do Luca, sentindo muita dor. Eu confesso que eu não vi o lance, se foi um pisão, mas não sei se vai dar pro Luca não. O Luca não é de fazer cera, ainda mais em acréscimos com o derby em 0-0. Sente muita dor ali o atacante da Ponte Preta, que já joga com uma touca depois de um choque com o próprio Norberto da Ponte. Tudo no primeiro tempo. Confesso que eu também não vi, o Carlão foi à nossa frente aqui, mas o Luca realmente, como diz a Adriana, não deve fazer muita cera não. Agora vai se levantando aos poucos, manquitolando, me parece que realmente foi um teatrinho que fez ali a camisa dela. É uma dividida forte, né? O Luca como capitão para tentar esfriar um pouco os ânimos do Guarani, o Guarani que está com a posse de bola. Uma dividida forte, mas acho que sem problema. O Roger, foi um carrinho do João Vitor, zagueiro do Guarani, que acabou acertando o atacante Ponte Pretano, por isso que ele ficou sentindo as dores. Gabriel Castro, olhar eletrônico da equipe da CBN, já cravando o que aconteceu, foi um carrinho do João Vitor. 48, 49 agora, 49, vamos até 52 no primeiro tempo, tá 0-0. O derby que teve muita movimentação,
na primeira metade do primeiro tempo. Depois foi mais trocação, não de ataques, mas praticamente trocação de porrada. Todo mundo caindo, jogo mais parado do que em movimento. João Vitor sai para o jogo, abre com o Diogo Matheus, é o time do Guarani pelo setor direito do campo. Aqui atropelado, o Júlio César veio com tudo, o Jean Carlos. O jogo está descambando um pouco para a violência no final do primeiro tempo. Falta para a equipe do Guarani bater o Diogo Matheus. Pertinho da risca, ele agora vai para a cobrança. Ele deixou a posição da cobrança para o João Vitor e vai para o ataque o time do Guarani. Benhur mandou o time do Guarani para o ataque na reta final. Levantada a bola para Bruno José. Passou dele, caiu lá atrás, tira de qualquer forma Fabrício, camisa 4. Ela cai do meio de campo para a camisa 9, Danilo Matheus. Danilo Gomes, Hugo. Ele vai acelerar 3 na caça. Inclusive Giovanni Augusto que faz a falta. Caçou por baixo, derrubando o camisa 9 da Ponte Preta, Adriana. 3 jogadores do Guarani em cima do Danilo Gomes, uma disposição bugrina total nesses acréscimos, nesse finalzinho de primeiro tempo, mas a Ponte pode tentar levantar uma última bola para a área aí nesse minuto final. 50 minutos, vamos até 52, 50 minutos passados, agora se inverte aquele ataque do Guarani, agora é ataque da equipe da Ponte, vai para a cobrança, vai liberar na esquerda o Amaral para tentar, o Ramon está por lá, até o Ramon está posicionado junto com ele, tem o Norberto, os dois estão posicionados, já foi para grindar o Fabrício, foi também o Thiago Oliveira, para encarar João Vitor e Ronaldo Alves e também o Maurício Kozlinski, 50 minutos e meio, vai o Norberto, levantou a mão, na perna direita, partiu, levantou, subiu de cabeça João Vitor para tirar, rebate, volta para Eixaporã, bate em cima do coçado do camisa 7, Júlio César, tenta brigar por ela, o Nicolás Careca, mas sobra com o time da Ponte Preta, prefere recuar até a presença do Kaique França, Kaique domina, contra a marcação do Nicolás Careca, bate de perna esquerda, refrigerando a representação, Ponte Preta levantando para o campo de ataque, não pegou o Luca, ficou com a zaga do Guarani que não consegue evoluir, rebate, voltou para Leonardo, retoma a posse de bola, a equipe da Ponte Preta, já abriu pela ponta direita do Danilo Gomes, Danilo devolveu essa bola para Norberto, vai chegar Norberto empurrando o jogador do Bugre. Falta de ataque, é bola para a equipe do Guarani bater do outro lado. 51 minutos, reta final do primeiro tempo. E você ouvindo a gente com imagens no YouTube, youtube.com/CBN Campinas. Deixe seu like, acompanhe a gente pelo seu computador, pela sua TV, pela sua Smart TV. Coloque aí, você vai ter a visão da CBN aqui na cabine do estádio Brinco de Ouro da Princesa. E logo mais, claro, de Júlio Nascimento, essa figura bonitinha da CBN, ao lado do Gabriel Castro. Igualmente bonitinha a figura da CBN Campinas, já inicia aí, para comandar dentro da CBN, o nosso central da bola. Esperei aqui porque tinha jogador da Ponte caído, depois caiu do Guarani, o Guarani se levantou, da Ponte ficou caído, é o Norberto lá do outro lado, o Norberto foi um saco de pancada no primeiro tempo, hein? Você viu aí, hein, Leotorim? Vi sim, ele apanhou de novo, entre aspas, claro, foi um choque ali pra cima do camisa número 2, com a Toquinha já se levanta, talvez ganhando no ar, pensando, tá acabando esse primeiro tempo, quem sabe a história é diferente, mas já se levanta, posse bola pra Ponte. 52, pode terminar Luiz Flávio de Oliveira, falta aqui atrás para ser batido, o goleiro vai tomando licença, Kaique França, ele que fez 3 milagres, grande figura no primeiro tempo, bate de perna esquerda, levantando o time da Ponte para tomar o ataque, mas não há tempo para mais nada. Luiz Flávio de Oliveira mostra o meio de campo e bota um ponto final do primeiro tempo. Guarani 0, Ponte Preta também 0. Vem aí, central da bola. Central da bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. 4 horas e 53 minutos, intervalo no Derby 203, 0-0, de muita disputa no Brinco de Ouro, Guarani e Ponte Preta. Os destaques dos repórteres da CBN, Léo Toninho no gramado do Brinco de Ouro, o destaque do Bugre, Léo. Os jogadores do Guarani já desceram pro vestiário até de forma rápida, né? O único que parece que vai falar com a TV, capaz de você pegar uma caroninha, é o camisa número 10, o Giovanni Augusto. Do mais, todos os atletas já no vestiário. Maravilha, Adriano Almeida, mais um destaque da Ponte Preta, Adri. Jogadores da Ponte Preta também, todos já no vestiário, com exceção do atacante Danilo Gomes, que aguarda o Giovanni Augusto falar com a imprensa para depois também dar o seu parecer aí ao vivo para a televisão sobre esse primeiro tempo. Destaque, Júlio, de muitos jogadores que não estão nem no banco de reservas da Macaca e que em outros tempos eram titulares, como por exemplo, o goleiro Igor Vinhas, o Fecim, meia,
Meia e também o atacante Pedro Júnior, esses jogadores aí que foram perdendo espaço ao longo da temporada. Pedro Júnior que se recupera de uma lesão, assim como o Fecim. Lembrando também da ausência de Matheus Jesus por conta de doping. Esses jogadores hoje nem relacionados para o derby estão. Pois é, o Giovanni Augusto falou do lado do Guarani, Danilo Gomes terminando de falar na Ponte Preta, foram os entrevistados da televisão, os jogadores passaram rapidinho, né? Já descendo para o vestiário, porque tem muita instrução para ouvir do técnico Hélio dos Anjos e também do Beiur Moreira, hoje o técnico interino do Guarani. 0-0, tem muita coisa para falar sobre esse primeiro tempo do Bugre, esse primeiro tempo da Macaco. Os comentaristas já estão preparando as análises aqui, vamos destrinchar tudo o que aconteceu nos 45 minutos, ou melhor, nos 52 minutos iniciais do Derby 203, por enquanto 0-0, teve gol anulado, teve jogador substituído dos dois lados, teve bola perigosa, muita coisa pra gente comentar aqui na CBN. Eu estou aguardando também a sua mensagem pelo WhatsApp 991869070 e pelo YouTube CBN Campinas. Agora são 4 horas e 55 minutos. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Guarani e Ponte Preta. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo, com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6 mil exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. 4 horas e 59 minutos, são 4 minutos de intervalo no Brinco de Ouro. Bola rolando na Série A do Campeonato Brasileiro. O Fluminense empatando com o Palmeiras 0-0 e o Goiás vencendo o Atlético Goianiense placar de 1-0. Na Série B, o Cruzeiro vai batendo o Grêmio 1-0 para o Cruzeiro. E o nosso Papo é Derby 203. Por enquanto, Guarani e Ponte Preta estão empatados 0-0 no primeiro tempo. Mas vamos aqui eleger com os comentaristas o craque da primeira etapa. O craque do jogo.
Oferecimento Garden Pisos, pisos laminados e vinílicos. Vamos aqui eleger um craque de cada time. Gabi Castro, seus 2 eleitos dos 45 minutos iniciais do Derby 203. Pelo início, e trabalhou muito bem do lado pontepretano, Kaique França, né? Evitou que o Guarani tivesse o seu primeiro gol marcado. E do lado bugrino, eu acho que ele controlou o meio-campo. Ele fez muitas faltas, mas ele tem uma importância defensiva e mesmo com a saída do Eduardo Persson, ele deu conta do recado. Então eu fico com Leandro Vilela do lado bugrino e com Kaique França do lado pontepretano. Leandro Vilela e Kaique França são os votos do Gabi Castro. Carlos Eduardo de Freitas, os seus votos dos craques de cada time nesse primeiro tempo do Derby, Carlão? Olha, Júlio, não dá pra gente escapar do Kaique França do lado da ponte, né? Fez pelo menos 3 defesas portentosas, defesas incríveis realmente, e ali poderia ter saído o gol do Guarani. Como saiu, né, realmente, mas foi um lance irregular. Mas o Kaique mostrou que estava muito ligado no início da partida, principalmente. E do lado do Guarani, eu gostei da participação do Júlio César. Ele esteve praticamente em todos os lances agudos do time bugrino. Aliás, acho que a grande partida do Júlio César até aqui, dentro dessa Série B, chegou até quase que perde a posição para esse jogo, esteve em dúvida a participação dele desde o início. Então eu fico com o Júlio César do lado verde e o Kaique França do lado preto e branco. Muito bem, Júlio César e Leandro Vilela, as menções do lado do Guarani. Kaique França, de forma unânime, a principal menção do time da Ponte Preta, os craques do primeiro tempo, Derby 203. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Guarani e Ponte Preta. Você não consegue controlar tudo, Strange. Ele pode ser um vilão, um mocinho, cirurgião ou a maior ameaça para o universo, mas sempre será nosso herói favorito. As coisas fugiram um pouco do controle e o Doutor Estranho vai ter que se desdobrar para salvar a humanidade. Será que ele vai encarar essa sozinho ou vai aceitar uma ajudinha? Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, 5 de maio nos cinemas. Compre seu ingresso pelo app e assista a essa loucura nas telonas da Cinemark. Confira a classificação indicativa, versões dubladas e legendadas. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. Aqui na CBN são 5 horas e 3 minutos. Muitas mensagens aqui. Mando alô pro Clenilson, área 19 aqui na CBN. Marco Vinícius, Vilipê, torcedor do Guarani. Amigos da CBN, boa tarde. Sou Luiz Gonzaga Soares, resido em Pouso Alegre, sul de Minas Gerais. Trabalhei em muitos derbys aí em Campinas. Sou Ponte Pretano e estou ouvindo vocês. Meus parabéns pela transmissão, muito legal. Obrigado, Luiz Gonzaga. Vamos Ponte, o André Baldim, Vila Pátria Anchieta, tá deixando o comentário dele. Um derby sanguinário. Escreve aqui o Fábio Veloso, dando a opinião dele sobre essa primeira etapa. O Almeida Correia, após ter vitória da Ponte, 2 gols no segundo tempo. E o Pablo do Espírito Santo tá dizendo que a Ponte vence na segunda etapa. Vamos então entender como foram esses 52 minutos do primeiro tempo com o comentário do jogo. O comentário do jogo.
Oferecimento. Na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Carlos Eduardo de Freitas, a sua avaliação sobre essa primeira etapa de Guarani 0, Ponte Preta também 0. Carlão? Olha, Júlio, uma avaliação que depois daqueles primeiros 10 minutos de uma pressão intensa do Guarani, a partida ficou realmente com cara de 0-0. Um jogo truncado, um jogo muito brigado, a Ponte dentro da sua proposta, um pouco mais defensiva e tentando escapulir nos contragolpes. Gostei dos dois jogadores pelos lados, gostei do Danilo Gomes, muito forte, tentando puxar alguma jogada pelo lado direito, embora não tenha tido sucesso, mas gostei da entrega dele. E do lado esquerdo, realmente a Ponte conseguiu criar pouquíssimas chances, nenhuma chance clara efetivamente, mas gostei do trabalho do Echaporã e principalmente do Jean Carlos, que nós tínhamos até uma desconfiança por ser um garoto, por ser um jogador que vinha na reserva, por ter sido colocado para os leões, né? Porque o Arthur seria o titular e o Jean Carlos ganhou a posição pela lesão do Arthur, mas teve um bom comportamento. Defensivamente, o Fábio Sanches participou pouco, entrou o Fabrício experiente, mas no mano a mano é perigoso, né? É algo que o Guarani pode tirar proveito. Num lance ali, quase que ele faz o pênalti em cima do Bruno José, ele estava deslocado naquele instante pelo lado direito, então pode ser uma chave do sucesso para o Guarani, porque o Fabrício, ainda pesado, sem muito ritmo de jogo, pode acabar comprometendo as ações, apesar de ser realmente um jogador experiente. Do lado do Guarani, senti falta do Giovanni Augusto, como eu disse até durante a transmissão, é um jogador que pode desequilibrar através de uma assistência, através de um chute. Isso não aconteceu. Quem assumiu a responsabilidade realmente foi o Júlio César. O Guarani não conseguiu trabalhar pelos lados, começou trabalhando bem pelo lado direito, mas depois a Ponte corrigiu esse setor e o Guarani não atacou mais. Os volantes da Ponte muito bem, Amaral e Leonardo, do Guarani o Leandro Vilela realmente aparecendo, mas um jogo truncado, um jogo de imposição, um jogo que prevaleceu a transpiração. Por isso a gente fala da dupla de volantes da Ponte, a gente fala do Leandro Vilela, não falamos do Luca, não falamos do Giovanni Augusto, porque o jogo refletiu isso daí. O jogo foi um jogo brigado, um jogo pouco técnico, um jogo muito mais lutado, muito mais na transpiração do que na inspiração. Gabi Castro, sua avaliação, inclusive você citou aí com o Carlão que o Kaique França foi um personagem importante nesse primeiro tempo, né? Principalmente pelos 15 primeiros minutos, né? Fazendo 3 milagres, né? 3 belas defesas, 2 em ataques do Júlio César, né? Por isso que o voto do Carlão tem esse peso muito grande, né? Porque ofensivamente Júlio César foi o principal jogador do Guarani, mas depois uma queda, né? Ofensiva junto com outros atletas. Do lado do Bugrino, sentindo falta da presença do Giovanni Augusto, meia da equipe também, Bruno José e Nicolas Careca, né? Então você vê 3 jogadores que são importantes ofensivamente, mas que não participaram tanto, ficou a cargo do Júlio César quando ele caiu por este lado direito. E depois na partida, quando se equilibrou, quando a Ponte ficou mais com a posse de bola, um velho problema, né? A falta de objetividade, de criatividade e de finalização. O Kozlinski não fez uma defesa, não foi uma bola pro gol do goleiro Bugrino, então é um velho problema que aconteceu na partida contra o Grêmio e contra o Operário. As 2 primeiras rodadas da Ponte na Série B, ela sofreu com essa falta de finalização. Então, no segundo tempo, o Hélio dos Anjos deve ter corrigido isso. A Ponte precisa melhorar a sua criatividade. O Guarani foi bem nos primeiros 15 minutos, depois sofreu uma queda. E nas últimas rodadas, o Guarani fez isso. Bons primeiros tempos e mau segundo tempo. Então, precisa ver no derby agora com o Bernur como é que ele arma essa equipe para o Guarani poder equilibrar as ações e continuar fazendo uma boa primeira etapa, mas um equilíbrio, por isso que o 0-0 fica no placar, Júlio. Muito bem, daqui a pouco o segundo tempo aqui na CBN com o Roger Williams, agora 5h08. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. Muito bem, vamos para o segundo tempo. Roger Williams vem aí para toda a segunda etapa de Guarani e Ponte Preta na CBN. Roger Williams, Guarani e Ponte Preta.
Júlio Nascimento apresentou a central da bola aqui nos 99.1 da CBN. Líder absoluto na Ibope em Campinas da programação esportiva. Vai dar a partida, Luca. Vai começar o segundo tempo. Os times são os mesmos. Vai começar o segundo tempo do Derby 203. Luiz Flávio Oliveira consulta aos seus auxiliares, zero seu cronômetro. Macaca esquerda, buga direita. Vai começar o jogo. Mais 45 minutos para saber quem leva esse derby. Derby sempre um campeonato à parte. Se benze o árbitro, vai apitar. Apita o árbitro. A emoção está de volta na CBN. Guarani e Ponte Preta. Alô, torcedor, vamos nessa, Campeonato Brasileiro Série B, sexta rodada, bola rolando em Campinas, no rádio, na internet, só da CBN. Pop confirma a CBN na frente, dominando bem no campo, tenta passar para o meio do campo, Felipe Amaral, ele toca de cabeça, zaga do Guarani, rechaça, volta para a equipe da casa, para a equipe visitante, Digo, ultrapassa ali no meio do campo, vai pro solo, falta no Thiago Oliveira, com 35 segundos de bola rolando, a primeira falta no segundo tempo é para a equipe da Ponte, Adriana. É, uma falta muito argumentada pelo jogador do Guarani, o Madison. E em cima do Thiago Oliveira, um toque no rosto, mas tudo bem com o zagueiro da Ponte, a Ponte já cobrou. Alô, Pedro Carraro, grande amigo Pedro Carraro, é palmeirense, mas está com o olho grudado na tela no YouTube, acompanhando a CBN no derby. youtube.com/CBN Campinas, deixa o seu like, acompanhe e participe do chat, que pega fogo. youtube.com/CBN Campinas, se você está ouvindo pelo rádio, nos 99.1, o rádio que pega bem, o melhor som do derby aqui no Brincaço. Mande seu WhatsApp pra gente, 991869070. Nicolas Careca resvala de cabeça, bola lateralmente até o Giovanni Augusto, empurra pelo setor esquerdo do campo, para Matheus Pereira, derrubado, falta, atropelado Matheus Pereira pelo Danilo Gomes, falta para o Bugre bater na ponta esquerda, Léo Toninho. Ponta esquerda, ainda fica caído no chão ali o camisa 16, né, Matheus Pereira, conversa com o árbitro, talvez pedida ali um cartão amarelo, ele nem chegou a dar uma possível bronca ali do Danilo Gomes, camisa número 9, falta anotada, ponta esquerda, o Giovanni Augusto se prepara para a batida. Falta para a equipe do Guarani, Giovanni Augusto vai para a cobrança, perna direita, gol do portão principal, levantou no segundo pau, tirou na zaga da Ponte, rebote, voltou para o Diogo Matheus, sai da marcação do seu contrário, traz o Giancarlo na marcação, empurra a bola curtinha para Bruno José, estava tudo cercado, tudo congestionado, recuou para Maurício Kozlinski, que no primeiro tempo não fez uma grande defesa, ao contrário de Kaique França, que fez 3 milagres, ele já lança direto para o câmera ataque, deu certo, Giovanni Augusto escora essa bola para Júlio César, vai para a área, pico esquerdo, grande área, sai da grande área, agora usa a perna direita, levanta, bate na cabeça do jogador Fabrício, também por Norberto quem tirou, rebote voltou para Bruno José, atropelado, Beto deu sequência, deu vantagem para ele, setor direito, Júlio César levanta nas mãos do Kaique França, olha o Guarani pressionando no começo ainda, Léo Toninho. E mais uma vez, uma briga ali no canto esquerdo, Giovanni Augusto, Júlio César, tentou um toque pro Nicolas Careca, ele acabou indo pra bola, a zaga afastou até de uma certa forma mal, Bruno José dominou, caiu e pediu a falta, nada anotada, sobrou no canto direito na hora do cruzamento, Kaique França foi pra bola. 12 faltas a 12, se o derby faltava algum dado para ser equilibrado, Cardão. Mas é a marca desse confronto. Tem faltas, cara. É a marca, é o histórico, é muito equilíbrio. Até no histórico realmente geral dos derbys, há muito equilíbrio. Eu não sei se em outro clássico do Brasil há tanto equilíbrio assim, uma diferença quase que inexistente entre o maior vencedor. Então realmente é uma marca do histórico. Olha aí, apertado o goleiro Kaique França, obrigado a soltar a bola pelo setor esquerdo, corta na linha, Fabrício tira como deu. A Ponte vai se apertando na saída de bola, agora ele vai chegando. Cara, 55 minutos de jogo, 22 faltas, não é brinquedo não. Nós tivemos praticamente uma falta a cada 2 minutos. É um jogo extremamente faltoso, não é violento, mas é um jogo que para demais. 3h45 de bola rolando. Você ligado no portal cbncampinas.com.br, muito obrigado. Você tem um aplicativo CBN Campinas, muito obrigado também. Saiba que você está na maior audiência do esporte de Campinas. Muito obrigado aos patrocinadores, obrigado à direção da emissora por proporcionar essa galera fazer o que gosta com paixão e com emoção no microfone forte dos 90.
99.1. Se manda Macaquinha pelo setor esquerdo. Censura Giancarlo, vai pra cima. Ele passa na marcação, deixou pra trás o Bruno José, rolou na entrada na grande área. Escola a bola, chegou até o Leonardo. Puxou pra lá, pra cá, bateu de perna esquerda, bateu em cima do 22 do Ronaldo Alves. Voltou pra ele de novo. Leonardo escora essa bola até a presença do Ramon. Ramon lá pelo setor esquerdo, meteu essa bola na ponta esquerda pra Giancarlo. Lá vem Macaca, levanta na boca do gol, mergulha pra tirar João Vitor. Volta o rebote pra Giovanni Augusto. Giovanni serve ao Nicolas Careca, ele foi puxado, é falta. E pede o cartão, o João Vitor olha pro árbitro que não vai dar o cartão. Adriana Almeida. Foi a falta do Fabrício em cima do Nicolas Careca, porque o Guarani já estava com o contra-ataque certinho, armado para cima da ponte. Então o Fabrício teve realmente que fazer essa falta para segurar a jogada, o que lhe custou um cartão amarelo. Luiz Flávio de Oliveira, do quadro da FIFA, 44 anos, experiente no futebol, mas apita pela primeira vez o derby campineiro. Ele que já apitou 2 jogos de cada um dos times de Campinas em 2022. Vitória do Guarani 2-1 sobre o São Paulo, empate 0-0 contra o São Bernardo, além das derrotas da Ponte Preta para o Botafogo, 1-0 para o Corinthians pelo placar de 5-0. Tá tendo trabalho, Luiz Flávio de Oliveira, o irmão do PC. A Ponte vem pro campo de ataque. Danilo Gomes se reequilibra, traz a bola bonita, ponta direita, abriu Norberto na boca do gol, levantou, vai pintar o primeiro, tira a zaga no Bugre. O rebote volta para Leonardo, desce no terreno, ajeita, chega tacando o pé na cara do jogador da Ponte. O árbitro não deu a falta, para mim tinha sido. O Guarani não quer receber, desce para o campo de ataque, tenta fazer a finta, Júlio César, a bola vai para fora, lateral para a equipe da Ponte. E aquele lance lá aí, Adriana? Eu achei falta também. No primeiro momento achei que ele tinha dado a vantagem, não aproveitada pela Ponte, mas agora ainda, depois de reclamação, ele balança o dedinho, dizendo que não foi falta no momento em que todos os reservas da Ponte Preta se encaminham para o processo de aquecimento. O mesmo para os reservas do Guarani, hein, Leotoni? Exatamente, já faz ali o processo de aquecimento, lembrando até agora uma alteração pelos lados do Guarani, saiu ainda no primeiro tempo, o Eduardo Berson entrou 98, Matos. Um jogo que não temos nenhum cartão amarelo, hein? Por enquanto, apesar do número excessivo de faltas, nenhum cartão amarelo. E os dois elencos suplentes já fazendo o seu processo de aquecimento. Tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca. 6h35, segundo tempo, derby 203. O placar em Campinas é esse. Guarani 0, Ponte Preta 0. Central da bola. Série B do Campeonato Brasileiro, segundo tempo em Belo Horizonte. Cruzeiro vai batendo o Grêmio, placar de 1-0. Na Série A tem Palmeiras empatando com o Fluminense 0-0. No WhatsApp da CBN, o Márcio lá do Brinco está dizendo que o Lucão vai entrar, vai decidir o jogo. E ouvindo a CBN também, Almeida Correia acompanhando Roger Williams com a narração do jogo. Futebol do CBN. Abraçando toda essa galera que nos acompanha pelo rádio, interage pelo 991869070. Falta para o Bugre, ponta esquerda, falta para o Bugrão aí, Leotoni. Exatamente, mais uma falta anotada e mais uma vez, Giovanni Augusto, capitão do time, se prepara para a cobrança, ele, camisa número 10, ficou 2 jogos fora, está para a bola. Com visão, ele toca a bola para Júlio César, que tabela pela ponta esquerda, Matheus Pereira chega ali no fundo, cruza muito aberto, vai cair do outro lado para o 13, Diogo Matheus, isso se não saiu, o bandeira do outro lado diz que não saiu, o Diogo Matheus acaba sofrendo a carga faltosa, ele pediu pelo menos a falta, o árbitro não confirmou, porque o bandeira deu só lateral para a equipe da Ponte lá do outro lado. 7h45 no segundo tempo, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatlética.com.br. Nicolas Careca atropelado na ponta direita. Se eu falei que não tinha cartão, agora saiu. Cartão pro jogador da Macaca e é falta pro Guarani. Deltori. E a torcida vem junto. Falta anotada, uma falta perigosa, hein? Falta frontal. Camisa número 11 foi derrubada depois da parede. Camisa número 4, Fabrício, recebeu o cartão amarelo pelos lados da ponte. O árbitro ali fala com os jogadores, fala com o Careca também, vai armar ali a barreira. Falta perigosíssima. Tem ali o Matheus Pereira, tem o Giovanni Augusto ali pra bola. Chumbo grosso pros lados do goleirão Kaique França. Fabrício estava na jogada, Amaral também. Tenho dúvidas se foi o Amaral ou o Fabrício. Daqui a pouco o Léo Torin confirma o primeiro cartão do jogo, mas a verdade é que foi para a equipe da Ponte. Falta para a equipe do Guarani. Vai tomando licença, Diogo Matheus para fazer a cobrança. Eu vejo também o Matheus Pereira. Foi pro Amaral, né? Exatamente. Felipe Amaral, primeiro cartão do jogo. E tem falta ao Guarani. Arma a barreira com 4, jogador Kaique França. Vai ficar mais pro Diogo Matheus.
Giovanni Augusto aparece também, agora perto da bola para a posição da cobrança. Luiz Flávio autoriza. Falta para o Guarani, tá mais para pintar jogada ensaiada. Giovanni Augusto já sai da posição da cobrança, deixou para o Diogo Matheus, perna direita, bateu. Defendeu, Kaique França. Espalma um salto lindo no canto inferior esquerdo e mata essa bola para escanteio, hein, Deltoni? Ele foi para evitar qualquer problema. Não sei nem se essa bola ia entrar efetivamente no cantinho, mas foi para a bola. Goleiro tem que ir na bola. Camisa número 12, grande defesa, escanteio, canto direito, Giovanni Augusto. Giovanni Augusto, gol da esquerda, gol do portão principal. Ele bate muito forte, muito aberto. Facilita para a zaga da Ponte Preta tirar. Que bote voltou para Diogo Matheus. Ele ajeita aqui pelo setor esquerdo. Vem Matheus Pereira, pega a bola, evita a saída, já levantou pela ponta esquerda. Cortou por lá sem marcação. Leandro Vilela vai pro solo. O árbitro pede para que ele se levante. A torcida pediu a falta. Deu só lateral para a equipe da Ponte. 9h55. Em 5 segundos, Elton Grimaldi vai tocar os 10 minutos dessa segunda etapa. Tempo passa para a bola. CBN Campinas marca. Timaço técnico da CBN, com Naldo Araújo aqui no Estádio Brinco de Ouro. Esse somzão, o melhor som do derby, colocando você dentro do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. E a CBN conferindo o placar do jogo. Guarani, 0. Ponte Preta, também 0. Central da bola, Júlio Nascimento. Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai empatando contra o Fluminense 0-0 e o Goiás vencendo o derby deles lá contra o Atlético. Hoje à noite tem Fortaleza, São Paulo no Castelão. Futebol, vamos CBN. O sol vai se pondo atrás dos arranha-céus da cidade de Campinas, por isso a direção aqui do Brinco de Ouro já mete a mão ali no interruptor. Já vai gastar um pouquinho mais cedo, já liga os interruptores para acionar os refletores do Estádio Brinco de Ouro da Princesa. Não vamos ficar no escuro ainda bem. 11 minutos, passadas largas para o Norberto, já está no campo de ataque, já tocando essa bola para Danilo Gomes e aterrado. O Leandro Vilela fez um strike com camisa 9 da Ponte, rapaz. Falta e vai pintar cartão merecidíssimo, Adriano. Abriu a caixa de ferramentas para cima do Danilo Gomes, o Leandro Vilela, né? E não teve jeito. Agora, um cartão para cada lado, pelo lado do Guarani, camisa 31, Leandro Vilela. Amarelado, Danilo Gomes ainda sente a pancada, enquanto o Ramon e o Norberto conversam para ver quem é que vai cobrar essa falta. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Gol do placar eletrônico, falta para a Ponte na ponta direita. Norberto e Ramon estão se posicionando, vai pintar o cruzamento, é Ramon, a bola, perna esquerda, fechadinho, vai Maurício Kozlinski, faz a defesa. Ele não costuma soltar, Adriana. Pegou firme no levantamento, cruzamento nas mãos do goleiro do Guarani, que tentou repor com rapidez. Matson tenta puxar o contra-toque, mas toque errado. Tocou errado para Bruno José, que vai tentar fazer o ladrão. E aí o árbitro vai dar o cartão amarelo para o Norberto no lance fora da bola. Um lance que inclusive derrubou aqui na saída do contragolpe. O Júlio César, cartão amarelo marcado para o Norberto, Adriana. Numa falta anterior ali que o Guarani levou vantagem, a torcida toda agitada, esbravejando muito até ver o cartão amarelo aplicado para o jogador da Ponte Preta. A Ponte tem posse de bola. Nossa, eu quero ouvir os comentaristas. Não consegui chamar ainda a dupla de comentaristas da CBN. Cardão, você fala do jogo, 12h40, 0-0 segundo tempo. Jogo muito equilibrado até aqui, a Ponte toma um pouco mais de iniciativa, mas permanece com o mesmo panorama, muito truncado, um jogo de imposição. Gabriel Castro, a sua opinião do jogo. Você fala já, porque aqui vem Léo Naldi, bate mal de perna canhota, isola essa bola colocando para fora. E aí, Gabi, o jogo? Os 5 primeiros minutos estavam parecidos com o primeiro tempo, né? O Guarani atacando, teve a falta também do Diogo Matheus com o Kaique França trabalhando, mas aos poucos a Ponte foi se soltando, foi chegando ao campo de ataque. O Kozlinski já pegou na bola, né? A Ponte explorando mais o lado direito, algo que não aconteceu na primeira etapa. E a torcida pede Lucão no break aqui no Estádio Brinco de Ouro, hein, Léo Tony? Exatamente, eu aqui só monitorando o Lucão, ainda faz o processo de aquecimento. Ele começou com um aquecimento diferente. Olha o Guarani pro ataque. Olha o
Guarani, bola pela ponta esquerda, Giovanni Augusto recebendo o Matheus Pereira, fez o break, lá vem o maestro, o capitão Roma de calcanhar, Matheus Pereira levanta, segundo pau, vai pintar o primeiro, o toque de cabeça, saca da ponta, chega tirando, volta para Giovanni Augusto, ajeita a bola, meia lua, aparece o 98, Madison, dá um levantamento à base do bicão, no balão, ela sobrou para Diogo Matheus, levantou no primeiro pau, tirou de cabeça, Fabrício afasta o perigo ali, com quase 14 de bola rolando, esse é o futebol na CBN, pois não. Só detalhe, o Vilela que recebeu o cartão amarelo estava pendurado, não encara o Tombense, próximo sábado, adversário do Guarani fora de casa. Estava pendurado o Leandro Vilela, o Careca também, o Ronaldo Alves, o Diogo Matheus e na ponte só um pendurado. Apenas um pendurado na ponte preta, que é o Danilo Gomes. 14 minutos e 20 de bola rolando, esse é o segundo tempo. Você ligado no futebol da CBN também pelo YouTube. youtube.com/CBN Campinas, deixe o seu like, comente lá no chat no YouTube e assista. Olha nós aqui, nós estamos, Carlão, um abraço para essa galera lá. Olha lá, Adriana, dá um abraço para essa galera ali, ó. Um tchau para essa galera que nos acompanha no YouTube também. Imagem belíssima na cabine do site Brinco de Ouro da Princesa. E a galera sempre pedindo o Lucão. Carlão, para você, Lucão, pode fazer alguma diferença no jogo, hein, Carlão? Pode, característica parecida com o Nicolas Careca, tem uma identificação tremenda com a torcida, entende o que é o derby, foi decisivo no derby do Paulistão, colocaria assim. Domina a ponte, vem pelo setor intermediário com Felipe Amaral. Felipe Amaral tocou essa bola lá pelo setor esquerdo. Lá vem a macaca no câmbio de ataque. Danilo Gomes vai pra cima. Encara a marcação do Leandro Vilela. Toca essa bola de novo lá pela ponta esquerda. Tá aberta por lá. A presença do Ramon. Já chamou o Ramon na torcida. Chamou o Lucão do break. A torcida vai ao delírio. Benhur chama o Lucão do break. A torcida vai ao delírio. E aqui arrisca pro gol. Thiago Oliveira passa longe do gol. Segundo chute na ponta. Segundo chute feio, hein? Os caras estão precisando colocar o pé na forma, hein, Adriana? Ainda mais o Thiago Oliveira, zagueirão, não é a dele, ele tinha várias opções. Os jogadores da Ponte até deram uma esbravejada com ele, porque ele poderia tentar ter construído algo a mais no momento em que os dois times se preparam para mais substituições. Chamou o Lucão e quem mais aí na equipe do Guarani, hein, Latoninho? O Silas, camisa 96. E a Ponte também prepara a alteração, mas apenas uma alteração. Tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca. Nesses 6 minutos, etapa final do jogo no Brincaço. O placar do derby 203 é esse. Guarani 0, Ponte Preta 0. Júlio Nascimento. Hoje mais cedo tivemos o Flamengo sendo derrotado no Mané Garrincha para o Botafogo. Bola rolando para Palmeiras empatando com o Fluminense 0-0. E Leclerc vai vencendo a corrida em Miami, Grande Prêmio de Miami, por enquanto, volta 32 de 57. Mudando a equipe da Ponte, Adriano Almeida. Foi embora o 19, Amaral, que já tinha cartão amarelo, para a entrada do 25. O Alisson, 25... O Alisson na Ponte Preta. Daqui a pouco o Guarani também mexe, daqui a pouco o Benhur Moreira, técnico interino do Guarani, que já foi treinado por ele nos Anjos, hein? Isso foi lá em 2011 na equipe do Vila Nova. Hélio estreando em derbys, Benhur estreando, comandando o Guarani a primeira vez, apesar de 2 anos no clube, a primeira vez que ele comanda a equipe como técnico efetivo. Vai mudar o Guarani. Vem aí alterações do Bugre, que tem falta para ser batida pelo setor de ponta direito. O árbitro vai autorizar as alterações antes da falta, né, Tony? Exatamente, vai mudar, vai sair o camisa 7, o Júlio César, vai sair o camisa 7, o Júlio César, para a entrada do Lucão do break. Também sai o 31, Leandro Vilela, para a entrada do 96, Silas. 96, Silas entrou também. Silas, sangue novo, Lucão, sangue novo e já vai para a área nessa cobrança da falta. Ponta direita, vai tomando licença Giovanni Augusto. Gol no portão principal, o sol já se esconde. Nesse momento estamos por conta dos refletores. Giovanni Augusto parte, levanta a bola desviada para fora. Foi desviada no primeiro pau pelo próprio Lucão do break. Aí depois caiu com o João Victor, que se assustou isolando a bola, Léo Torinho. Exatamente, foi um susto. A bola basicamente bateu nele, né? Ele não foi ali pra bola. Linha de fundo, tiro meta já batido.
E aí, Gabriel Castro, na sua visão, como está o jogo? Tá 0-0. Tenta fazer diferente agora o Ben-Nur, né? Com as alterações, ele tira o Júlio César, que teve as principais oportunidades no início do primeiro tempo. Nesse segundo, ele coloca o Nicolas Careca para a ponta. O Lucão deve ficar centralizado, mas em determinado momento do jogo, pode ficar com 2 atacantes, com o Lucão do Brey e com o Nicolas Careca ali, o que mostra que ele deve explorar os cruzamentos. E do lado da ponte, com a saída do Amaral, que já tem um cartão amarelo, coloca o Alisson, que também tem muita vontade neste meio campo da ponte, e o Guarani colocando mais uma alteração, o Silas fazendo a estreia no meio campo. Futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Escanteio para a equipe do Guarani. Vai Giovanni Augusto para a posição da cobrança. Gol da esquerda. A posição da cobrança é de lá para cá. Goleirão Kaique França está preocupado. Entrou botando fogo no jogo no campo break. Vai Giovanni Augusto para a posição da cobrança. O Diogo Matheus não olha para ele para uma jogada sagrada. Vai ter que colocar na área. Perna direita. Parte, levanta no segundo pau. No campo break, sobe mais um. Pega. Vai cair do outro lado para Matheus Pereira. Acompanha na marcação. Vem atrás dele o jogador da Ponte Preta para tentar cercar na marcação. Dá primeiro combate. Ganha no primeiro combate. Depois empurrou o atleta da Macaca. Falta. Empurrou o Danilo Gomes. Falta para Ponte. Cartão amarelo para ele. Cartãozinho para ele, hein, Adriana? Cartão aplaudido pelo Danilo Gomes, que sofreu a falta. O Matheus Pereira, 16, amarelado pelo Guarani. 19h49, já eu tô aqui de 20 minutos dessa segunda etapa do derby número 203. Segundo o time da Ponte vem com Silas, aliás é com o Alisson. O Alisson tenta passar na marcação de 2, ficou cercado, botou o remate pra Ramon, botou pela ponta esquerda, lá vem Macaca, Echaporã, vai pra cima, Diogo Matheus a marcá-lo, linha de fundo, rolou pra trás, é pintar primeiro, é pra Ramon, tirou a zaga do Bugre. Rebote volta pra Silas e depois ele se encontrou com o Luiz Flávio de Oliveira e fez uma falta do Luiz Flávio de Oliveira. Só pode ser descrito assim, Adriana Almeida. Vocês que estão nos acompanhando no YouTube estão vendo eu e Carlão gargalhar aqui, porque o lance foi muito engraçado. Ele não esperava, a bola ficou ali no bolo onde ele estava correndo, ele tropeçou, joelhão no chão do Luiz Flávio Oliveira. Tempo passa, a bola rola, a CBN Campinas marca. Ecoando nos corredores, nas arquibancadas, o brinco do derby 203 dessa CBN Campinas 99.1. Quase 20 segundos do segundo tempo. O placar é esse. Guarani 0, Ponte Preta também 0. Central da bola. E tem gol do Palmeiras. Dudu vai à rede, abre o placar contra o Fluminense. 1-0 para o Verdão. Ainda hoje você vai acompanhar com a Rede CBN aqui nos 99.1. Red Bull, Bragantino e Corinthians. Sequência do Campeonato Brasileiro da Série A. Aqui o chapéu pela ponta esquerda, Echaporã, ele é atrevido. Vai pra cima, passou de 2, derrubado, falta! Falta nele, Silas pegou o Echaporã. Mais um cartão que vem aí, Adriana. O Echaporã cresceu no segundo tempo do derby. Tá infernizando a defesa bugrina e agora mais um cartão amarelo, dessa vez para o Silas. Silas amarelado. 3 cartões para o Guarani, 2 para a Ponte, 5 cartões, todos no segundo tempo. Resolveu mostrar cartões para todo mundo. Luiz Flávio de Oliveira, num jogo absolutamente faltoso. São 19 faltas cometidas pelo Guarani, 16 faltas cometidas pela equipe da Ponte Preta. São 51% da posse da bola para a equipe da Ponte Preta, 49% para a equipe do Guarani. 7 finalizações deu o Guarani, 8 finalizações deu a Ponte Preta, que tem falta agora meio que frontal, apesar da distância, a meta do goleiro Maurício Kozlinski. 22 minutos, a bomba, ela vai pra fora. Na tentativa do próprio Echaporã, ela foi pra fora pela linha de fundo. Adriana. Sentiu confiança, aquela distância longa. Encheu o pé na bola, tentando um chute seco que ela fosse pra rede, mas não. Bola longe, tiro de meta para o Maurício Kozlinski, 0-0 no brinco. Você participando conosco, manda sua mensagem para 991869070. Se estiver fora da região metropolitana de Campinas, acrescente o código 19 991869070. Mande seu nome, seu alô, diga de onde você está ligado na CBN. Mande sua pergunta para os comentaristas. Diga quem vai ganhar. Será que vai dar Ponte Preta? Será que vai dar Guarani? Será que a Ponte cria ou mata esse tabuzinho que já rola aí 3 anos sem vitória, ou 3 jogos sem vitória pra cima do Guarani? Mande aí a sua mensagem pra gente. Mais um cartão, né?
Giovanni Augusto, você viu aí, Toninho? Parece que ele deu um tapinha ali no camisa 25, né, da Ponte, o Alisson, bem em frente do árbitro, até ele pediu desculpas, deu a impressão que foi sem querer mesmo, mas recebeu camisa número 10, Giovanni Augusto, lembrando, Diogo Matheus, Ronaldo Alves e Nicolas Careca, os pendurados pelos lados do Bugre. Carlos Eduardo de Freitas comenta aí o jogo, agora cartão amarelo para todo mundo, o Guarani vai se pendurando no jogo. E vai chegando naquela fase dramática, né? Aquela fase decisiva, a Ponte apostando nos contragolpes, o Guarani não abafa. Mas tá com cara que vamos ter gols, Roger, vamos ver. E aí, Gabriel Castro, você acha o mesmo do Cardão? Teremos gols ainda nesse derby 203? Nossa, jogo muito equilibrado, né? No segundo tempo, acho que fica mais evidente ainda, né? Muita transpiração, mas pouca inspiração das duas equipes. Achei que o Guarani ia ficar mais com a posse de bola, propor mais o jogo, mas ele não consegue, né? Muitos erros de passe. Parece uma equipe nervosa em campo, mas vai chegando naqueles últimos minutos. A gente deve ter uma pressão maior do Guarani e a Ponte tentando sair mais pro contra-ataque. Nesse momento, 50% da posse da bola para cada time. 24 minutos, etapa final, placar de 0-0. 0-0, derby 203. Jogo equilibradíssimo que você acompanha nos 99.1. Lateral para a equipe da Ponte, lá pelo setor esquerdo. Vai Giancarlo para a posição da cobrança. Cobra até a presença do camisa 25, o Alisson. Entrou no segundo tempo, já se livra da bola, tocando essa bola para o Giancarlo mais uma vez. Ele toca a bola no comando para Chaporã. Quarta por baixo, a zaga Alviverde. Agora contra-golpe. Lançado no cão do break. Vai pro domínio. Contra dois, contra o Thiago Oliveira. Dá o último combate. Vai brigar no cão do break. Dá um chutão nela, Thiago Oliveira. Tirando essa bola, colocou na cabeça do Giancarlo. Não teve domínio e voltou para a presença do Léo Maldi. Ajeita lateralmente. O Guarani vai tentar vir para bafa. Tenta fechar na marcação aqui no campo defensivo da equipe da Ponte Preta. Silas aparece como fator surpresa, mas Leonardo fica com ela. Empurra essa bola lateralmente para Ramon. Puxou contra golpe. Lá vem a Ponte Preta. Lá vem Ramon. Abriu pelo setor esquerdo do campo. Danilo Gomes vai para cima. Devolveu Ramon. Chegou ali de fundo. Tocou para trás. Vai pintar primeiro. Tira Ronaldo Alves. Mete para fora. Escanteio. Olha a macaca aí. Olha a nega véia aí pra cima do Bugre aqui no brinco, hein, Adriana Almeida? O Luca coloca as mãos na cabeça, ou melhor, na touca, porque se essa bola passa pelo Ronaldo Alves, ela estaria ali, açucarada, só pra ele escorar pro fundo da rede. Não foi o que aconteceu. O Guarani consegue se defender, mas é escanteio pra Ponte. Norberto, o outro da touca, se prepara pra cobrança. É que tá caído o João Vitor, né? João Vitor tá caído na grande área. Vamos saber se está tudo certo com ele. Já chama ali o departamento médico do Guarani, o árbitro da partida. A marca de 25. Eu vou pro giro. Tempo passa, bola rola, CBN marca. Quase 26, etapa final do jogo. Placar CBN é este: Guarani 0, Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. Em andamento no segundo tempo em Belo Horizonte, o Cruzeiro vai bater do Grêmio, placar de 1-0. No Allianz Parque, o Palmeiras vai vencendo o Fluminense também por 1-0. E na corrida do GP de Miami, Lewis Hamilton vai aparecendo na 7ª posição, 40 voltas de 57. Futebol Globo CBN. Um ano difícil para o multicampeão Lewis Hamilton. O carro na Mercedes realmente muito mal concebido, tanto que o Jorgeão da Massa, o George Russell, está correndo muito mais que o multicampeão Lewis Hamilton. Não sei se fizeram o volante errado, o banco errado, mas ele não está conseguindo guiar o carro da Mercedes e está sobrando para o monegasco Charles Leclerc da Ferrari lá em Miami. 26:50. Me parece que a coisa é um pouco séria, hein? Maca móvel agora, o jogo ainda parado. Tem um chamado de informação dos nossos repórteres, pois não, Léo? Vai mexer, vai sair o João Vitor, né? Vai entrar o Derlan. Se você quiser, já faço as devidas confirmações, porque vem tanto o Derlan quanto também o Iago. Agora. Maravilha, então. Então saindo camisa 28, realmente contundido na maca. Camisa 28, João Vitor, para a entrada do 34, Derlan. Derlan, portanto, para o jogo. Daqui a pouco o Silas, melhor dizendo, o Iago, camisa 97 também. Mas é só o tempo aí do professor colocar. Aí, agora sim, o Silas entrando junto com o Derlan também. Já informo quem saiu para a entrada do camisa 97, Iago. Não, saiu o Nicolas Careca na equipe do Guarani, né? Perfeito. Para a entrada do Iago, né? Iago, camisa 97. Iago 97, mais um grandalhão, hein?
Mais um grandalhão, mais um jogador de porte físico avantajado. Atenção, lá vem Ponte, Norberto levantou na boca do gol, tirou por baixo o Ronaldo Alves. Rebote volta para a equipe do Guarani. Bicão nela, Giovanni Augusto já tentou servir pela ponta esquerda do Bruno José, mas foi interceptado, a bola saiu. Arremesso lateral, lado esquerdo para a equipe do Bugre. 28 de bola rola no segundo tempo. 0-0, futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. Acesse ciatletica.com.br. Carlão, o que esperar do Iago na peça ofensiva da equipe do Bugre? Jogador de velocidade, jogador um pouco mais leve, né? O Benhur tentou apostar nas bolas aéreas com o Nicolas e com o Lucão, essa dobradinha não deu certo, então vai tentar pelo chão. O Lucão é um definidor, o Iago é um jogador de velocidade para tentar dar assistência para o Lucão definir o jogo. Gabi Castro, não tá na hora do Hélio mexer na Ponte Preta, Gabi? Tá sim, são os últimos 15 minutos, o problema da Ponte continua na criação e na sua força ofensiva, ela não consegue finalizar no gol do Kozlinski, ela tem muitos problemas, Roger. Bruno José toca essa bola para Giovanni Augusto, sai da área pela ponta esquerda, vai encostar pedindo aqui pelo setor esquerdo do Silas, ele prefere sozinho. Atenção, lá vem a camisa 10, Giovanni Augusto botou do outro lado, bela inversão para Diogo Matheus, desceu no terreno, se atrapalha com a bola, para cima dele tem na marcação o Echaporã, ele tenta costurar essa bola, bom passe, entrega essa bola para Madison, que faz o que, Léo Toninho? A pose foi legal, né? Ele fez ali uma pose, falei, vai no ângulo essa bola, mas muito pelo contrário, bateu ali na placa de publicidade à esquerda do goleirão Kaique França, bateu muito mal na bola o volante, camisa 98. Falar em pose, Léo Toninho, chegou a informação que você está gravando TikTok dentro do gramado do Brinco, é isso? É negativo, eu não danço e não tenho TikTok, mas... Não, chegou pra mim essa informação, eu falei, não é possível, eu vou confirmar no ar, porque a nossa equipe é transparente. O rei do TikTok está bem ao seu ladinho, aquele segura, puxa e dá uma... ele domina a arte. É você, caramba. Vocês querem me complicar. Isso aí tem imagens. Isso aí foi uma invenção de Léo Toninho lá no programa nosso, lá da Rede Século XXI, que ele me comprometeu. Eu, pai de família, 41 anos, dançando TikTok. Como que é? Segura e vai de ladinho, pelo amor de Deus. Coisas de Léo Toninho. Você quer ver Carlão no TikTok? Mande aí, 991869070. Vamos fazer a hashtag subir para ficar nos trends topics do mundo. Eu quero Carlão no TikTok. Tempo passa, bola rola, CBN Campinas marca. Meia hora de futebol no segundo tempo. O placar em Campinas é este: Guarani 0 para o Bugre, Ponte Preta 0 para a Macaca. Central da bola. Palmeiras vai batendo o Fluminense 1-0 no Allianz Parque. O Goiás vence o Atlético Goianiense, placar de 1-0. Daqui a pouco tem Red Bull Bragantino e Corinthians, Santos e Cuiabá, e o Fortaleza encara o São Paulo. Falou pro Dailton Alves, ouvindo a CBN, abraçando a mamãe Natália. E também o Roberto Conceição. Me sinto dentro do campo com a narração de Roger Williams. Adrenalina total. Futebol Globo CBN. Obrigado a essa galera que nos acompanha, em especial as mamães. Hoje é dia das mães, um derby no dia das mães, um derby especial. As mamães bugrinas, mamães ponte-pretanas, as mamães de qualquer torcida no mundo tem um abraço da equipe de esportes da CBN. Daqui a pouco a Macaca vai mexer, a Adriana já está aqui confirmando. Ela não precisa de binóculo igual esse que vos fala, ela confere na sua visão de lince. Lá vem Macaca, Echaporã tenta na meia-lua fazer a finta, vai pra cima, corta por baixo, tira Derlan. E outra expectativa que existe, né, Carlão, do Derlan. Muita gente quer o Derlan no time, ele tem a chance agora no derby de mostrar a sua qualidade, né? Já demonstrou do que é capaz, jogador que o técnico Benhur pode contar, mas entra numa fria, né? Vamos lá, vamos ver qual vai ser o ritmo dele. Echaporã, ponta esquerda, bate cruzado, bate forte, mas faz a firme, segura a defesa, Maurício Kozlinski. E tudo isso impede, como a bola não saiu, isso impede o técnico Hélio dos Anjos de fazer alteração na Macaca. 32 e bola rolando. Esse é o futebol da CBN que você acompanha também pelo YouTube. youtube.com/CBN Campinas. Eu estou com Elton Grimaldi na mesa de som. Eu estou com Aldo Araújo aqui na técnica zero da CBN. Coloca você dentro do estádio Brinco Duro da Princesa. Agora uma falta para a equipe do Guarani no campo defensivo lá pelo setor esquerdo. Se estranha o Matheus Pereira e o Danilo Santos. Luiz Flávio chegou lá pro deixa disso. Chegou lá para dizer para que os caras parem de brigar e joguem bola. Enquanto isso, vai mexer a Ponte Preta. Adriana Almeida, voz feminina da CBN do futebol, vai informar para você. Nas duas laterais, o técnico Hélio dos Anjos modifica o time. Na direita, foi embora o camisa 2, Norberto, para a entrada do 13,
Bernardo. Na lateral esquerda, o Jean Carlos, que foi a novidade hoje entre os titulares, vai embora. E entra o 22, Igor Formiga. Um detalhe, o Formiga é lateral direito de origem, vai jogar improvisado na esquerda. E aí, Gabriel Castro, essa mexida do Hélio dos Anjos. A saída do Norberto para a entrada do Bernardo, ele faz em praticamente todas as rodadas, né? Para ganhar um pouco de fôlego. O Guarani ataca bastante por este lado esquerdo, então ele coloca o Bernardo e faz uma improvisação que é sempre perigoso, né? Com a saída do Jean Carlos, que pode ter sentido o cansaço, e coloca o Igor Formiga, que a gente sabe que é muito voluntarioso, ele tem uma grande velocidade, mas não está na sua posição. Giovanni Augusto domina pelo setor esquerdo, rola de calcanhar para Matheus Pereira, linha de fundo, cruza, tira a zaga da ponte, a bola já tinha saído, marcou do outro lado, Daniel Luiz Marques, é bola para a equipe da Ponte Preta, bolinha no rádio, gol na CBN. No Allianz Parque, Germancano vai a rede, empata para o Fluminense, agora Palmeiras 1, Fluminense também 1. 33 de bola rolando, futebol CBN Campinas, aqui tem jogo. Laboratório Seibin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Seibin, seus exames em boas mãos. Ponte Preta pode chegar ao G4 em caso de vitória. O Guarani quer a vitória para sair de uma zona incômoda chamada Z4. Por isso o jogo é muito importante. Esses minutos finais em Carlos Eduardo de Freitas irão muito no que as duas equipes farão nesse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Minutos de tensão. O Guarani, por jogar em casa, tem a força da torcida, vai buscar a pressão em cima da Ponte. A Ponte já começa a se sentir satisfeita com o resultado. O técnico Hélio dos Anjos faz 2 trocas, uma improvisação que é perigoso, mas os dois devem ter saído por questões físicas, né? Então agora o jogo está chegando naquele momento do funil, que o Guarani vai impor um ritmo muito forte, e a Ponte na dela, tentando se defender e dar uma escapulida, principalmente com o Echaporã, que faz um bom jogo ali pelo lado esquerdo para tentar ganhar. Ô Júlio Nascimento, no seu termômetro aí, você acompanhando o chat no YouTube da CBN, CBN Campinas no YouTube e também pelo WhatsApp 991869070. Como é que tá a atenção da galera aí, os alvinegros, os alviverdes, quem está mais confiante na sua opinião, hein, Júlio? Pois é, viu, Roger, inclusive aqui os ouvintes, os bugrinos estavam apostando muito na entrada do Lucão do break, né? Aconteceu, mas por enquanto nada de gols. E a torcida da Ponte mais apreensiva, principalmente com as poucas oportunidades. Aqui, ó, Márcio Tiene, sinceramente vendo esse jogo, acho que tanto o Ponte como o Guarani vão brigar pro meio de tabela, para baixo, assim vai ser difícil sonhar com acesso. O comentário do Márcio é mais ou menos o mesmo sentimento aqui dos demais ouvintes, viu, Roger? Este é o Júlio Nascimento, que depois do jogo vai apresentar a central da bola, pois não? Confirmando o público em renda, viu, Roger? Depois esse ataque do Bugre lançado à frente do cano do break, quase escapou no meio de 2 zagueiros ponte-pretanos. Pois não, agora pode ser. Agora sim. Agora Guarani depois, o do José vem por dentro. Eu não consigo confirmar público e rendo porque o jogo não para. Agora o Alisson roubou a bola. Vem Macaca no contragolpe, lançado Chaporã. Lá pela ponta esquerda acelerou. Vem Macaca, desce Ponte, vamos Ponte, vai pra cima. Pisou na área, Chaporã trouxe na perna direita, outra finta. Já tá na perna canhota. Vai de novo, vai fintar de novo. O seu marcador demora demais pra tomar a decisão. Levanta no segundo pau e Maurício Kozlinski faz a defesa. Demorou demais, hein, Adriano? Um contra-ataque armadinho, ele tinha o Luca e o Danilo Gomes acompanhando, agora o Luca aplaude o Echaporã, talvez entendendo que ele estava realmente muito bem marcado, porque também mérito da defesa do Guarani, que conseguiu se recompor com rapidez. Guarani que agora sobe pro ataque. Bruno José toca essa bola para Iago, bem marcado Iago, por enquanto peça nula, depois que entrou foi desarmado. Pois não, público e renda aqui no Derby 203, Léo Toninho. Opa, público total 6.544 para uma renda de R$116.750. Lá vem Ponte, lá pelo setor esquerdo, o Igor Formiga tá por lá. Atenção, uma finta acontece. Na frente do seu marcador, na frente do Madison, prefere servir aqui atrás. O time da Macaca vai trabalhando lá pelo setor esquerdo. Tá de pé o Hélio dos Anjos. Tá orquestrando a equipe da Macaca. Inversão do jogo para Bernardo. Os dois atrás que entraram no segundo tempo. Tá com essa bola curta para Danilo Gomes. 37 minutos, Danilo serve essa bola até a presença do Léo. Léo Naldo, sumidinho hoje. O Léo Naldo sempre é muito mais participativo hoje com uma função mais defensiva. Finta bonita do Bernardi. Vai pra cima, Matheus Pereira tenta ganhar. Bernardi tocou pra trás, tira Ronaldo Alves, quase a Macaca chega, insiste, briga por ela, Danilo Gomes levanta nas mãos, o Maurício Kozlinski, olha a Macaca chegando, Adriano Almeida. Uma jogada de muita velocidade do Bernardo, que não conseguiu sucesso, olha o Guarani no contra-ataque. Giovanni
Augusto já roubou, puxou, entregou no cano break na grande área. Bateu pra trás. Corta o zagueiro da Ponte. Mete pra escanteio. Quase um gol cá, quase um gol lá. Isso é derby na CBN, pois não, Léo Tony. E o jogo não para. Um grande contra-ataque ali, o Giovanni Augusto conseguiu sair da marcação, viu muito bem. Canta esquerdo, Lucão do break, inteligente. Fez a finta, levou pela linha de fundo, fez o cruzamento na hora certa, no lugar certo. O zagueirão da Ponte deu um carrinho, afastou o perigo, a bola já ia passando por toda a pequena área. O Iago só colocaria a bola pro fundo das redes. Canteio, canta esquerdo, camisa 13. Diogo Matheus se prepara pra cobrança. O Thiago Oliveira tirou o gol do Bugre, cara. Nesse carrinho ele tirou o gol do Bugre porque o Iago faria. Aqui escanteio para a equipe do Guarani. Diogo Matheus vai para a cobrança. Gol da esquerda. É o gol do portão principal. Vai para a cobrança daqui para lá. Diogo Matheus perto da direita. A partida voltou muito aberto. Muito aberto. Cobra mal e a torcida não gosta, e com razão. Futebol CBN Campinas. Aqui tem jogo. Saborear um jantar no Barbacoa Shopping Dom Pedro é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. Faça já sua reserva. Desde 2018, o Bugre não perde para a Ponte Preta no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Em 5 jogos foram 3 vitórias bugrinas e 2 empates. E aí, Gabriel Castro, a Ponte da Pinter que pode quebrar esse tabu, Gabriel? Difícil. Daqui a pouco você fala porque vem Luca, ele domina, pode ser agora, tá esperando o Ramon, tocou pra ele, forte demais da enfiada, vai Maurício Kozlinski. Braba vai e começa a aparecer o goleiro do Bugre também, Adriana. O Lucas se lamenta porque o toque poderia ter sido com um pouquinho de menos força e aí sim encontraria o Ramon que entrava no facão. Não deu certo, 0-0 no brinco. Pois não, Gabriel. Tomada de decisão errada dos dois atacantes, né? Lucão do break, 2 contra 1, ele tinha que ter feito o toque pro meio da área e não fez. Deu um toque a mais, depois se complicou. E agora o Luca podia ter finalizado ou acertado o passe e não conseguiu. E aqui vem pela direita Danilo, levanta no segundo pau. Ninguém tocou, ela foi direto para fora. Tiro de meta para bater o Maurício Kozlinski. O Carlão, duelo de goleiros no primeiro tempo, o Kaique apareceu mais, no segundo o Maurício vai mostrando toda a sua habilidade, hein? É um grande goleiro, né? Teve uma infelicidade lá no Recife, mas é um grande goleiro, passa muita segurança. Não foi lá tão exigido, mas trabalhou um pouquinho mais que o Kaique França. Marca de 40 minutos, vou pro giro. Tempo passa a bola, rola, CBN Campinas marca. 40 minutos, etapa final de jogo, Guarani 0. Ponte Preta também 0. Júlio Nascimento. Pois é, e na Série A do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai empatando com o Fluminense 1-1 e o Goiás vence o Atlético Goianiense por 1-0. Mais cedo, o Botafogo venceu o Flamengo por 1-0 e já tem Red Bull Bragantino contra Corinthians, Fortaleza contra São Paulo. A Ponte vai chegando a 7 jogos fora de casa sem vencer, hein? Com 5 derrotas e 2 empates. A Ponte realmente, Gabriel Castro, fora do estádio Moisés Zucarelli, não consegue emplacar vitórias nessa sequência, inclusive desde o rebaixamento para a Série 2 do Campeonato Paulista. Ela mostra muitas dificuldades, né, para atacar. Agora até que no final do jogo ela consegue ficar com a posse de bola, impedindo uma pressão do Guarani, mas quando ela chega, principalmente com o Ramon, né, que tem sido este meia da Ponte, ele tenta com o Echapurã pelo lado esquerdo, ele tenta acionar o Luca, mas a finalização não acontece. Então esse é um problema que o Hélio Jantos precisa corrigir. Cai a temperatura bruscamente em Campinas, já estamos com 21 graus. A torcida ameaça se empolgar aqui no estádio Brinco de Ouro da Princesa. Mas o time não ajuda tanto, não empolga tanto. Está mais na base da expectativa, da fé do torcedor do Guarani. Placar de 0-0, 41 minutos. Bola recuada aqui para o Derlan. Pisa na bola de perna esquerda, já levanta a bola pelo lado esquerdo do campo para Silas. Contra a marcação de 2 contrários, levantou a cabeça e viu boa virada. Diogo Matheus desce no terreno, vai para cima. Engatou uma quarta, chegou lateral direito para cruzar na boca do gol. Atenção, escorou de peito no campo, break pra fora! Quase de peito no campo, break, faz o primeiro gol no derby, hein, Léo Tony? Ele veio como elemento surpresa, camisa número 9 dentro da grande área, ali o Thiago Oliveira ficou procurando quem marcar, mas uma bela invertida do Silas, da esquerda para a direita, Diogo Matheus levantou a cabeça com liberdade, fez o cruzamento, o Lucão quase, era um pouquinho mais de capricho, colocaria a bola pro fundo das redes, viu, Roger? No primeiro clássico do ano pelo Paulistão, o Bugre se deu melhor, venceu por 3-0, gols de Diogo Matheus, Giovanni Augusto e Lucão.
2 inclusive de pênalti. Naquele jogo, 5.925 torcedores. A expectativa da diretoria era aumentar o público aqui e conseguiu, né? Já que hoje temos 6.544, subiu um bocadinho aí a torcida de um derby para o outro. O próximo derby do segundo turno, será no estádio Moisés Lucarelli. E vem Guarani atacando com o Giovanni Augusto. Tabelou, deixou com o Diogo Matheus pro solo, o árbitro deu sequência. Depois o Guarani tenta tirar, volta o rebote, bate o Alisson, o jogo fica feio na reta final. Fica feio, mas fica aberto, hein, Carlão? Jogo franco e aberto. O Guarani ataca, mas deixa espaço. Sai uma confusão ali, mas um jogo franco, um jogo aberto, placar em aberto ainda. O Guarani vai na base da imposição, na base da empolgação da torcida. Olha a confusão ali. E a Ponte vai tentando se defender e tentando encaixar esse contragolpe, que ainda não aconteceu. Teve a possibilidade, mas não soube aproveitar. E o pau come. Confusão armada no brinco. Léo Toninho, você aí de baixo. Exatamente, ali o Diogo Matheus junto com o jogador da Ponte, ali vem a turma do deixa disso. Na verdade foi marcada uma falta no campo de defesa da Ponte. Depois disso o Diogo Matheus acabou batendo boca ali com o jogador ponte pretano. Já se levantaram, os jogadores um empurra o outro. A turma do deixa disso também já cola ali do lado, já pede um pouco de calma frente ao banco de reservas. Aí os jogadores suplentes já levantam, a torcida já se inflama um pouco. Agora parece que ficou mais tranquilo, mas final de jogo derby, pegada até o fim, né, Roger? 41 faltas no jogo. Confusão armada no final do jogo, no final da partida. Se não acontece isso, não é derby, cara. Se não tem essa pegada, não é derby. Mas os ânimos estão aplacados e nada melhor, né, Gabriel Castro, do que um árbitro experiente para apaziguar tudo. Ele foi lá, deixou a confusão e esfriou tudo em um minutinho. Sem sombra de dúvidas, né? Ainda não tinha acontecido neste derby. O que os jogadores da Ponte não gostaram é que depois do chute do Alisson, sobrou uma perna do Madison para cima do jogador ponte pretano. Depois que a bola já estava distante, o Madison acabou acertando o jogador ponte pretano. Por isso que os jogadores da Ponte não gostaram. E aí teve toda a confusão. E aí surge cartão amarelo, né? Para o Diogo Matheus, lateral direito da Ponte, do Guarani. Teve um cartão amarelo para o atleta da Ponte também. Oliveira, Gabi. Thiago Oliveira pro Thiagão, então ânimos aflorados aí no finalzinho de jogo, né? Como foi equilibrado a partida, né? Muitas faltas, chega no final, tem o cansaço também, então por isso a confusão no final do jogo. Diogo Matheus, Thiago Oliveira, agora bem duro também com cartão amarelo, né, Toninho? Exatamente, e se não me falhou a visão, Júlio César também no banco de reservas, pode ter pintado ali um cartãozinho, mas o certo é que Diogo Matheus recebeu o amarelo, estava pendurado, o outro que também não encara a equipe da Tombense. O Guarani vai acumulando desfalques para o jogo contra a Tombense. Sábado, 4 da tarde, fora de casa, o próximo aniversário do Bugre. A Ponte Preta pega o Novo Horizontino em casa, sexta-feira, às 7 da noite. Vai pegar o Novo Horizontino empolgado, que venceu o Ituano diante do seu torcedor no Jorge Ismael de Biasi. Vida dura, aproxime-se Campinas, esse começo do campeonato na Série B. 45-38. Um cheiro de 0-0 no ar aqui no estádio. Nada de acréscimos. Agora o árbitro parece que ouvindo a voz feminina de Adriana Almeida, já vai com a sua placa, com o seu aparato. Às vezes eles apanham um pouquinho, né, para mexer. Aperta um botão errado aqui, aperta outro ali. Mais 5. Mas agora ele consertou e apontou 5 minutos. Vamos até 50. Tempo passa, a bola rola, CBN Campinas marca. 45, etapa final de jogo. No brinco, placar da CBN é esse. Guarani 0 para o Bugre. Ponte Preta 0 para a Macaca. Central da bola. Série A do Campeonato Brasileiro termina em São Paulo. Palmeiras e Fluminense empataram 1-1 e terminou também em BH. Cruzeiro 1, Grêmio 0. Futebol Novo CBN. Abraçando essa grande audiência da CBN nos 99.1. Se você não sabe, eu falo de novo. O Ibope confirmou nos últimos 90 dias. A emissora mais ouvida no futebol de Campinas é a CBN Campinas. Muito obrigado, cara. Está ouvindo a líder de audiência em Campinas. Então, portanto, hashtag segue a líder. 46-55 e mais cartão na reta final do jogo. Atleta do Bugre derrubado. Então, o cartão só pode ser para a Ponte Preta, Adriana. Pro camisa 40, Ramon. Ramon agora amarelado. No festival, hein, Carlão? Já perdi as contas nos cartões aqui. Se ele conseguiu conduzir o primeiro tempo de uma maneira mais tranquila, sem cartões, o segundo também o jogo descambou um pouquinho, né? Ele não perdeu o controle em nenhum momento, mas o jogo descambou um pouquinho, ficou muito um jogo de imposição, e aí naturalmente as faltas acontecem, e aí ele carregou nos cartões. Bom, nas minhas contas, 8 cartões no jogo, né?
6 para o Guarani, 2 para a Ponte Preta a confirmar. 47,5 falta para o Guarani no campo defensivo. Vai Silas para a posição da cobrança. Só o Silas e o goleiro Maurício no campo defensivo. O resto todo mundo no campo de ataque. 47,44, vamos a 50. E aí o Silas pega e faz isso, cara. Ô, Léo Toninho, me explica aí, Léo Toninho. Difícil, viu, Roger? Não entendi muito o que ele fez. Não sei se ele tentou pegar ali de uma trivela. Não sei também se ele tem essa habilidade. Mas, enfim, quem sou eu pra jogar o coleguinha, Certo, foi uma falta no canto direito. Todos os jogadores posicionaram frente ali a grande área. Ele bateu direto pro gol ali no canto esquerdo. Super. Até essa eu defendia, viu, Roger Williams? Errou ali o Silas. Ô, Gabriel Castro, nós estamos naquele momento que ninguém quer perder, Gabriel Castro. É melhor levar um 0-0 do que tomar um gol no finalzinho? É o que tá parecendo, né? Porque o derby, ele tá tenso, ele tá muito equilibrado, então aquele final de jogo que se você atacar, você deixa um espaço atrás. Então você vê o Guarani com mais posse de bola, tentando, mas ele não se arrisca. Ele mantém ali o seu sistema defensivo e a Ponte mais satisfeita com esse 0-0. 48,5, lançada pela ponta esquerda por Bruno José. Atenção, vai pra cima, faz a finta. Para a marcação do Alisson, toca essa bola atrás para o Derlan. Derlan tabelou entregando para Giovanni Augusto. Devolve essa bola pela ponta esquerda para Matheus Pereira. Matheus acelera o jogo todo para o Giovanni Augusto mais uma vez. O camisa 10 do Guarani pisa na bola, vai pra cima. Tocou o bolão na ponta esquerda, na infiltração tem Silas. Lá na linha de fundo, chega a zaga da Ponte, tirou mal, voltou com o Matheus. Ele vai bater pro gol, não bate, rebate, tira dali, Thiago Oliveira. Aparece com o pé Salvador, rebate, volta para o zagueirão aqui atrás, que é o Ronaldo Alves. Guarani sabe que são os últimos segundos. 49,10, 50 segundos para terminar o derby 203 e vai terminando com empate por enquanto. Vem Giovanni Augusto, serve pela ponta esquerda, a presença do Bruno José, tabelou, entrou Silas, chegou ali no fundo, cruzou para trás, lá vem Guarani, passa na cabeça do Iago e vai para fora e lateral do outro lado para Ponte Preta. Para terminar o jogo, últimos segundos, a Ponte vai chegando a 8 pontos. O Guarani vai ficando com perigosos 6 pontos. Vai ter que trabalhar muito a diretoria bugrina para definir logo o seu treinador titular para sair dessa incômoda zona de rebaixamento. A Ponte está um pouco melhor, mas ainda assim também num campeonato equilibrado como esse não pode tropeçar diante do Novo Horizontino. 49, 59, 50 minutos, vai terminar a pita do Flávio de Oliveira. Na marca pontual de 50 minutos, ele mostra o meio de campo e bota um ponto final no jogo. Guarani 0, Ponte Preta também 0. Termina o derby número 203 na CBN Campinas, aqui no Brinco. Vem aí, Central da Bola. Central da Bola. Oferecimento TI9 Sistema de Gestão. Apresentação Júlio Nascimento. E com muita atenção no Brinco de Ouro. 100 gols. O derby 203 não teve um vencedor. Guarani 0, Ponte 0. Léo Toninho, Adriano Almeida, diretamente do Brinco de Ouro. Exatamente, aqui uma confusão de novo aqui no fim da partida. Parece que o camisa 19, se não me falhou aqui a visão, o Amaralzinho, bateu boca aí os jogadores, comissão técnica e suplentes entrando, parece que tem ali a turma do Deixa Disso, o Luca tirando os jogadores da Ponte, o Hélio também, chega ali o Derlan e a torcida aproveita para dar aquela inflamada na situação, né? Os jogadores do Guarani ainda não deixaram o gramado, claro que a gente fica aqui no aguardo para ver se alguém para falar com a gente, repercutir um pouco mais sobre esse empate, mas um princípio de confusão, agora ficou um pouco mais tranquilo, mas foi empurra, até o Lauro, né, preparador ali de goleiro, chegou e acabou fazendo, recolhendo ali os seus jogadores. Vamos ver se o Ronaldo para falar com a gente. Ronaldo, por gentileza, o Ronaldo passou, não falou com a gente, vamos ver o Diogo. Diogo, lateral direito da equipe do Guarani, rapidinho, por gentileza, Diogo. Chegando aqui, Diogo. Jogo pegado, derby 0-0, que achou aí da atuação do Guarani? Bom jogo, mais uma vez, infelizmente faltou a gente fazer o gol e concluir as jogadas em gol, a gente teve chance, acredito que a gente foi melhor e seguir, pensar no próximo jogo. Legal, Capitão do time, Giovanni, você retornando depois de 2 partidas, o Guarani parece que tem uma certa dificuldade de jogar em casa. Uma vitória só com um gol de pênalti. Como traduzir tudo isso em vitórias em casa? Fazendo os gols. Eu acho que a melhor forma da gente conquistar a vitória é fazendo os gols. Criamos, não conseguimos marcar e saímos com empate. Na pior das circunstâncias, se não dá para ganhar também não perde, porque esse empate pode fazer
muita diferença lá na frente. Tá aí, Giovanni falando. Bruno, por gentileza, o Guarani parece que tem uma certa dificuldade, principalmente no sentido de ofensividade. Cria muitas jogadas, mas apenas 3 gols na competição. Como traduzir isso em gols, trabalhar isso para colocar a bola pro fundo da rede? Cara, principalmente tem que ter tranquilidade, né? O coração tem que estar quente, a cabeça tem que estar fria ali na frente, né? A gente tem trabalhado muito em cima disso. E é melhorar, cara, trabalhar, temos uma competição muito difícil, né? E é jogo, pensar jogo por jogo e ir atrás desses pontos que a gente está deixando de fazer em casa. Bruno José, atacante da equipe do Guarani, a gente, claro, segue aqui na expectativa dos mais jogadores chegando. O Lucão do Break falando ali, ainda pra TV, viu, Julião? Os demais jogadores já deixaram. O zagueirão, né, o Ronaldo Alves, saiu bem irritado. Não sei se foi por causa da confusão ou talvez pelo resultado, né, que não esperavam jogando em casa. Lembrando, o Guarani ganhou da equipe do Criciúma, um jogo bem complicado com gol de pênalti. Empate no Sport, 0-0, né? Até o Nicolas Careca colocou uma bola na trave e agora o empate diante da Ponte Preta. O Lucão saindo, possivelmente ele vai jogar a camiseta ali para a torcida. Vamos ver se a gente também para falar com o Lucão. É o último jogador do Guarani aqui no gramado. Os demais jogadores já deixaram o gramado. O Lucão que foi muito acionado pela torcida, né? O Lucão que acabou entrando no segundo tempo. Começou, pois não. Enquanto o Lucão se posiciona aí, até para te ajudar aqui, o Kaique França vai falar com a televisão. Vamos pegar uma caroninha aqui para ouvir o Kaique França falando sobre esse empate da Ponte Preta no Brinco. A gente sabe que é um derby, que é um clássico, que os ânimos estão exaltados, as duas equipes disputando cada palmo do campo. Eu acho que dentro do possível a gente fez um bom jogo. Começamos tomando uma certa pressão, mas também que é normal, porque o adversário está jogando em casa. E sexta a gente tem que ir em busca da vitória em casa. Pois é, a Ponte joga contra o Novo Horizontino sexta-feira, né, Toninho? Tá certo, o Lucão encostou aqui, vamos ver o atacante do Guarani. Excesso de vontade, acho que eu fui para atropelar o zagueiro e achei que a bola ia ir na frente dele, deu o pique, aí na hora que eu vi a bola, ela fez a curva para trás, aí eu já tinha feito o movimento para antecipar ele. Um pecado, acho que a gente merecia a vitória, a gente teve todo momento mais perto da vitória, primeiro um ritmo bom, equilibrado, graças a Deus a gente conseguiu não sofrer esse jogo, a gente vinha sofrendo alguns finais de jogos, e por um detalhe, infelizmente, não conseguimos sair com a vitória. Mas com certeza a gente está mais perto dos resultados positivos agora. Pegar esse jogo aí e levar para os próximos, com esse ímpeto, com essa garra, creio que a gente vai conseguir os resultados. E a galera gritou o seu nome, hein, Lucão? Bom demais. Nossa, sensacional. Acho que nossa nação aí, a nação do Green, é espetacular. Fico honrado. Acho que às vezes até entrei pilhado demais, porque, a sensação é que você está defendendo a sua casa, né? Agradeço demais, quero que saiba que eu estou muito orgulhoso de vestir essa camisa. Espero, se Deus quiser, retribuir do tamanho que vocês merecem. Aí o Lucão do Break, último jogador do Guarani deixando aqui. Julião, os demais já deixaram o gramado. Papo final aqui em Campinas, papo final no estádio Brinco de Ouro da Princesa, 0-0 placar final. Maravilha, o Léo Tolinho e Adriano Almeida agora se movimentam no Brinco de Ouro para acompanhar as coletivas, né? Teremos aí o Benhur Moreira e o Hélio dos Anjos conversando com a imprensa sobre o empate sem gols no derby 0-0. Esse foi o derby 203 e daqui a pouco os comentaristas, o craque do jogo, o comentário do jogo, uma análise sobre como fica a Série B nessa sexta rodada que está no finalzinho, falta apenas um jogo e é claro, muita interação aqui com os nossos ouvintes da CBN, todo mundo mandando mensagem 991869070. Esse é o nosso WhatsApp que está à sua disposição. Já eu volto para registrar aqui as primeiras participações. Agora são 6h06. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br.
Guarani e Ponte Preta. Você está procurando um ERP para a sua indústria, comércio ou empresa prestadora de serviços? O TI9 é um software completo que atende às empresas de pequeno, médio e grande porte nos mais diversos segmentos. Compare com os maiores ERPs do mercado e descubra o melhor custo-benefício. Informações 19-3794-1200 ou ti9.com.br. TI9 Sistema de Gestão. Conheça, compare e decida pelo melhor. No mês das mães da Companhia Atlética, você presenteia quem você mais ama com saúde e bem-estar na mais completa estrutura fitness do Brasil. A Companhia Atlética conta com o programa de resultados voltado para o seu objetivo com o apoio dos melhores profissionais. São 2 endereços: Companhia Atlética Galeria Shopping e Companhia Atlética Clube Cultura para sócios e não sócios. Mês das Mães Companhia Atlética. Acesse ciaatletica.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade, é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. Central da Bola após derby 203, empate sem gols no Brinco de Ouro, tudo igual, um pontinho para cada lado. Guarani mantém uma sequência positiva em derbys, nos últimos 4 jogos, 2 vitórias para o Guarani, 2 empates sem gols. Então a Ponte agora tem essa missão de quebrar esses números negativos aí no derby 204. Tá vendo? Mal terminou 203, a gente já vai criando o clima pro derby 204. Porque aqui é assim, a gente respira derby, respira rivalidade, e na Série B não tem jeito, Guarani e Ponte dominam aqui o nosso noticiário. Bom, a gente vai comentar na sequência com o craque do jogo, falando também sobre o jogo. Antes, só registrando aqui rapidinho algumas participações. O Carlos Oliveira, torcedor da Ponte, a Laura Gamer, derby bem abaixo do esperado. Romualdo Cardoso, professor Rogério Grangueiro, Nádia Ferraz, o nosso Guarã tá mandando mensagem aqui também, Sérgio Oliveira, valeu pela raça. O Iago, torcedor da Ponte, o Sérgio tá mandando aqui que o Kozlinski fez muita cena no finalzinho. O Cristiano diz que o Kozlinski não foi acionado e por isso o Kaique França merece o voto de melhor da partida aqui dos nossos comentaristas. Alguns ouvintes, inclusive, palpitando sobre o craque do jogo que a gente vai eleger na sequência com o time da CBN, quem foi o grande protagonista do Derby 203. O craque do jogo. Oferecimento Garden Pisos. Pisos laminados e vinílicos. Vamos lá, Carlos Eduardo de Freitas, um voto para cada time aí, Carlão, do craque do jogo. Para Guarani 0, Ponte Preta também 0, Carlão. Vamos lá, ô Júlio, não tivemos, sinceramente não tivemos ali um grande craque, né? Mas o cara que apareceu e foi decisivo no momento em que realmente houve uma pressão gigantesca de uma das equipes, que no caso foi o Guarani, nos primeiros 10, 15 minutos, ele apareceu, né? O Kaique França foi decisivo. O Guarani, ali ele merecia ter marcado o gol, tanto é que marcou, só não foi validado, né? Foi um gol irregular. Então, por esse momento da partida, o Kaique fica aí como o craque do jogo. Isso não quer dizer
Porque quando você elege um goleiro, dá a impressão que o Guarani atropelou, que o Guarani sufocou. Não foi isso. Mas os primeiros 15 minutos, sim, foram incessantes, o Guarani com muita intensidade, e aí o Kaique apareceu. Então, como ele deixou essa ótima impressão nos primeiros minutos, eu fico com o Kaique França como o craque do jogo. E do lado do Guarani, o Júlio César participou de uma maneira efetiva. No segundo tempo, o Giovanni Augusto apareceu um pouquinho mais. O próprio Lucão teve a chance, né, de dar a vitória ao Guarani. O Guarani foi um pouco mais regular, não teve aquele cara assim, o fera do jogo. Mas até pela participação nas jogadas principais no primeiro tempo, eu fico com o Júlio César. Então, eu permaneço Kaique França e Júlio César do lado do Guarani. Kaique França, um voto. Júlio César também um voto. Um jogador da Ponte, um jogador do Guarani. Adriano Almeida vai votar agora também no craque do jogo, pois não, Dri? Olha, Júlio, eu gostei da Ponte como um coletivo, gostei bastante de todos os jogadores, mas individualmente eu vou votar no Kaique França. Acho que ele fez a diferença ali nos minutos iniciais, porque se a Ponte toma um gol do Guarani logo nos primeiros 10 minutos, pode ser que o placar do derby seria adverso para a Ponte. Então, eu vou votar no Kaique França, que eu acho que fez a diferença como craque do jogo. Muito bem, Gabi Castro, seu voto para craque do jogo, Guarani e Ponte Preta 0-0. Primeiro eu vou para as menções honrosas. Isso é importante. Thiago Oliveira, o Thiagão, mais uma vez zagueiro da Ponte, foi muito bem. Do lado do Guarani eu vou fazendo um de cada. O Diogo Matheus cobrou uma boa falta, acho que ofensivamente ficou devendo, mas não comprometeu. O Echapurô acho que deu muito trabalho para ele, mas deu conta do recado. Do lado Ponte Pretano, Jean Carlos, lateral esquerdo, Ponte Pretano, entrou numa fria no lugar do Arthur. Muita gente em insegurança em relação ao que ele poderia desempenhar hoje, né? Exatamente, apenas 19 anos, né? Não tinha ido bem no primeiro derby no Campeonato Paulista, nem contra o Corinthians, nem contra o São Paulo, e hoje ele foi muito bem, não comprometeu, chegou no ataque, né? Se o lado direito da Ponte hoje não funcionou, o lado esquerdo funcionou com o Echaporã, com o Ramon e com o Jean Carlos, foi o principal válvula de escape da Ponte, então menção honrosa pro Jean Carlos também. No ataque do Guarani, Júlio César, eu acho que foi a principal arma enquanto esteve em campo, e o Lucão do Break, num passe decisivo que ele poderia ter dado pro Iago e ele demorou, mas deu um cabeceio ali, teve a principal oportunidade do segundo tempo, então entrou com mais vontade que o Nicolas Careca, ficou menos tempo, mas produziu mais. Mas como craque do jogo, Kaique França pelas defesas, pela segurança, mesmo no segundo tempo que não teve tanto trabalho, mas fez a defesa na cobrança de falta do Diogo Matheus. E vou dar um voto diferente no Guarani, viu? Meu craque vai ficar pro Ronaldo Alves, pro zagueiro, porque as poucas oportunidades que a Ponte teve, todas as finalizações, elas paravam no Ronaldo Alves, a bola não chegava no Kozlinski. O Roger Williams, ele sempre falava, vem a finalização, bate no Ronaldo Alves, para no Ronaldo Alves, e ele conseguiu anular o Luca, que era o principal jogador da Ponte, capitão da equipe, artilheiro da equipe, o Luca não conseguiu jogar, ele ficou preso na marcação, principalmente do Ronaldo Alves, ainda teve uma substituição, a saída do João Vitor e a entrada do Derlan, então teve o companheiro de zaga do Ronaldo Alves trocou e manteve ali a segurança, então por isso que eu vou ficar com o Ronaldo Alves constante durante todo o derby e do lado do Ponte Pretano pelas defesas garantindo 0, Kaique França. Kaique França por enquanto absoluto aqui, unânime, né? A única unanimidade por enquanto aqui da votação do craque do jogo. Roger Williams, você que abrilhantou a nossa transmissão, trouxe muita emoção, seus votos para craque do jogo, Roger. Antes eu quero agradecer aqui a presença do Fotos Martins no nosso YouTube, no chat do YouTube da CBN Campinas, e também o Sebastião Ricardo Filho. O Fotos Martins diz, belo trabalho da PM nas imediações, está dizendo que está tudo tranquilo do lado de fora. E o Sebastião vota que o melhor jogador para ele foi o Amaral ou o Jean Carlos. Bom, para mim é o seguinte, na Ponte Preta, menção honrosa para Echaporã, o menino estava atrevido hoje, hein? Mas o Kaique França foi imbatível. E no Guarani, menções honrosas para Júlio César e Ronaldo Alves, mas para mim Maurício Kozlinski, né? Os dois goleiros para mim brilharam. O Maurício teve que fazer cera quando precisou, abafou quando precisou, ele interceptou bola quando precisou. Para mim brilharam os goleiros. 0-0, cara, tem que brilhar as defesas.
e os dois goleiros brilharam. Para mim, Kozlinski do lado Bugrino e Kaique França do lado Ponte Preta. Então, pois é, um voto diferente aí, mais um voto diferente no Guarani, Júlio César, Ronaldo Alves, Kozlinski foram os mencionados, o Kaique França por enquanto com quatro votos. Léo Tonin, seus votos já na sala de imprensa do Guarani. Léo Tonin, os seus votos para craque do jogo, Guarani 0, Ponte Preta também 0. Léo. Já o Léo, até porque as duas salas de imprensa ainda estão no ar, então já o Léo vem pro voto dele, mas o grande caraca do jogo, vamos colocar assim, no caso, né, da junção aí dos dois times, foi o Kaique França, de forma unânime aí, o jogador mais mencionado no caso do Guarani, né? Essas menções ao Júlio César, ao Ronaldo Alves, ao Kozlinski, foram aí os jogadores mencionados aqui pela nossa equipe em Guarani 0, Ponte Preta também 0. Está construindo ou reformando sua casa ou empresa? A Garden Pisos é sua melhor escolha em pisos laminados e vinílicos, além de cortinas, persianas, toldos, papéis de parede, sofás e poltronas. Aproveite! Toda a loja em até 12 vezes sem juros no cartão de crédito. As melhores marcas, aliada à melhor mão de obra de Campinas e região, é na Garden Pisos. WhatsApp 19 99155 0765 ou acesse nosso site gardenpisos.com.br. Garden Pisos, a melhor opção em vestir ambientes. Futebol do CBN. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Central da Bola. Ponte Preta. Guarani. Apresentação: Júlio Nascimento. Vamos ao vestiário da Ponte Preta. Adriana Almeida com o técnico Hélio dos Anjos depois do empate do derby. Adriana. Aquele último passe para a Ponte de repente sair com uma vitória, e que o senhor comentasse a respeito de duas situações. Você começou um jogo sem o Arthur, que acabou desfalcando a Ponte, um desfalque importante, jogador que vinha atuando no time titular, e além dele você perdeu logo no começo o Fábio Sanches. A dificuldade de remontar o time praticamente com a corrida andando, e mesmo assim a solidez defensiva do time ponte-pretano. Olha, o jogo é um retrato da série, né? Um jogo totalmente competitivo, com duas equipes com propostas de jogo diferentes, porque nós tínhamos um time leve, um time que entra com a bola dominando. As melhores chances que nós tivemos foi entrando com a bola dominada em cima da última linha deles, bolas apenas laterais de campo. E eles têm uma característica diferente, né? Eles são ligação direta, um jogo muito físico na frente, tem que enaltecer o comportamento dos meus dois zagueiros. Eles pegaram um time de flutuação, um time leve, eles pegaram jogadores que o tempo todo, a ligação direta, o tempo todo jogando em função do Nicolas ganhar a primeira bola, e eles entraram para a segunda. Nós tivemos alguns problemas com isso. Você falou de uma situação de você perder um Fábio, que é um jogador que deu um equilíbrio muito grande para a nossa defesa a partir do momento que entrou, né? Porque para mim o Arthur, o Fábio foi bem substituído dentro do jogo, mas para mim o Arthur foi muito bem substituído pelo Jean. Jean fez um belíssimo jogo, eu estava preocupado com ele, porque ele estava colocando a mão na perna, né? E é um jogador que vem jogando, então fez um belíssimo jogo, por isso ele tinha um lixo na lateral, em função do cartão amarelo do Marcelo, e em função desse tempo também com ele. Foram mexidas pontuais. Mexi também no garoto. Eu tive um problema, o garoto teve um problema depois do cartão, eu tive que fazer uma substituição única. No primeiro tempo eu fiz a substituição única, então eu fiquei um pouco sem as opções de fazer substituições também no sistema ofensivo. Não porque eu não estava cadando, mas eu queria repor mais ali, repor o setor. Eu naturalmente usaria um jogador com a mesma característica. É um técnico, né? Então eu tenho que enaltecer o quê? Eu tenho que enaltecer o quê? A última vez que a Ponte Preta teve aqui, passaram por cima da ponte. Passaram por cima da ponte. Então dessa vez ela não passou por cima do nosso time, ela vai passar por cima do nosso time. Está entendendo? Hoje nós fizemos um jogo merecedor de muita dedicação, porque o adversário tem o seu valor, o derby inflama o jogo. Só que eu vi um jogo muito físico pela característica que o Guarani usou.
traz a atenção que logo em seguida, na questão, que eu estou falando da questão do jogo físico, o Guarani começou colocando 2 jogadores muito fortes dentro dos meus 2 zagueiros, que foram o Nicolas e o Lucão. Logo depois ele teve que fazer essa mexida, porque eu acredito que ele percebeu que o nosso primeiro campo dele podia estar cobrindo com aquela formação. Eu estou feliz, porque nós somos um ponto fora de casa. Eu estou feliz pelo comportamento do time. Eu estou feliz porque a solidez defensiva realmente faz parte da característica do nosso time. É o segundo jogo sem tomar gol. Nós já estamos aí com 6 partidas e somente 3 gols. Se você fizer uma competição vendo esses números dessa forma, você pode ter certeza de ser briga. Você briga lá na frente. Eu acredito que as condições do jogo foram em cima de uma rivalidade muito grande, em cima da dedicação das 2 equipes. Jogo físico, jogo muito competitivo, jogo de KM de alguns jogadores acima de 11 quilômetros. E eu tenho certeza que o nosso time, eu falo pelo nosso time vai responder muito bem nessa competição. A Ponte não vai passar susto na competição. A Ponte vai ser sempre uma Ponte muito aguerrida, muito dedicada e com boa técnica. Vinícius Bahia, Rádio Central. Boa noite, Hélio. Boa noite, Hélio. Você tem um costume seu fazer essa alteração entre o Amaral e o Alisson. É por conta dele ainda ser muito novo, o ritmo da Série B é um ritmo muito forte, você está tomando cuidado com o Amaral nesse sentido? Principalmente porque o Amaral tomou um cartão amarelo, e ele sendo um jogador com pouca experiência, tomando conta do Giovanni, você entende? Não é fácil. Então eu tenho que pensar nisso. E penso também numa coisa que é muito importante. Para vocês terem ideia, todo mundo que está jogando aqui hoje iniciou o ano em janeiro. Você sabe quando o Amaral iniciou o ano? Eu já tinha 15 dias que eu estava aqui quando o Amaral iniciou o ano lá na base. O primeiro jogo de treino que eles fizeram foi onde eu vi o Amaral. Fez um jogo de treino com a gente, eu vi o Amaral e o coloquei dentro do meu grupo. Então ele era um menino que, 18 anos, a pressão de jogar um campeonato como esse, num nível de competitividade, sem poder errar, porque eu não posso organizar, eu não posso chegar Amaral, de qualquer jeito, você não. As cobranças, a responsabilidade dele é muito grande. Agora, é um jogador acima da média. Pode ter certeza disso, absoluto. Posso até errar, mas ele é um jogador de um futuro brilhante, porque tem 18 anos de idade, fazendo uma sequência de 5 jogos, agora, 5º jogo, veio de 3 jogos seguidos, respondendo bem. Agora, o Alisson tem uma coisa boa. O Alisson, toda vez que o Alisson entra, o Alisson dá casco no meu campo. Ele é muito forte. É um jogador que não tem nenhuma dúvida também que vai nos ajudar bastante. Hélio, a Ponte conseguiu o segundo jogo sem perder, né? Buscava essa vitória fora de casa. Eu queria que você comentasse o fato dessa vitória fora de casa ainda não vir sob seu comando e se isso já começa a te incomodar ou não, porque depois a Ponte volta para casa agora contra o Novo Horizontino e pode de repente fazer 7 pontos em 9, aí para um campeonato tão disputado é uma boa pontuação. E só emendando, você não conseguiu fazer mudanças no setor ofensivo e eu dei uma olhadinha, você tinha poucas opções ali no banco com atacantes, o Pedro Júnior ainda não está em condições. Isso também é algo que vem te incomodando, essa falta de opções no setor ofensivo ou não? Não. Eu estou trabalhando de acordo com o que o clube está colocando para a gente e eu estou muito feliz, muito satisfeito com a posição do clube, com as decisões do nosso presidente, juntamente com a sua diretoria de futebol. Eu estou muito tranquilo com isso. O que a gente tem que criar uma situação é o seguinte, já que é o problema não ganhar fora de casa, então eu não vou fazer o do princípio. Eu espero ganhar todos os jogos dentro de casa e empatar todos os jogos fora de casa. Aí nós vamos comemorar, caso você seja Ponte Preta, aí nós comemoramos alguma coisa no final da temporada. Então, são coisas. E outra coisa, o modelo, a identidade de um time de futebol não passa por um processo de 7, 8 jogos. Esse grupo aqui foi totalmente reformado em relação ao Paulista. E uma coisa, todo mundo já tá falando como coisa positiva. A característica do time da Ponte hoje é muito voltada pelo que é a Ponte. Então, é um time de intensidade, é um time agressivo com a bola, mas muito agressivo sem a bola. Então, nós estamos modelando. Eu falei para eles, olha, uma vitória contra o Guarani dentro do Brinco de Ouro, para nós é muito importante pela autoafirmação, porque esse grupo está procurando se firmar, é um grupo sofrido juntamente, é um grupo que está atendendo os anseios de uma torcida sofrida
sofrida, de uma torcida que vem de muito desgaste como torcedor. E tudo isso não vai da noite para o dia. Ninguém no clube tem uma varinha de cordão. Para você ter ideia, eu saí de um jogo com um problema com o Chaporã. Sabe quantas vezes na carreira o Chaporã jogou 4 jogos seguidos? Nunca na carreira profissional. Quer dizer, são processos, são jogadores que vão, aos poucos, condicionando nas nossas necessidades. Quero deixar bem claro, estou muito satisfeito, mais uma vez, com o comportamento do time, no sentido de ser um time sempre muito decidido. Hélio, em relação ao jogo contra o Novo Horizonte, o que é que pode ser aproveitado dessa partida e o que é que vai ser descartado? Nós vamos aproveitar sempre o nosso controle de meio campo. Quando o meu time controla o meu campo, hoje o Ramon, para mim, o Ramon Rinaldi teve uma atuação brilhante. É controlar isso e colocar em condições os jogadores decisivos. Para mim, hoje, nós podíamos ter sido mais decisivos das laterais de campo. No 1 contra 1. Nós usamos, principalmente do lado de Chaporã, criou-se uma situação de gol muito limpa. Então, o que nós precisamos frisar é o seguinte, essa identidade de jogo passa por fazer o Moisés do Caré a nossa casa. Nós temos que ter atitude de Ponte Preta dentro da nossa casa, independente de quem é o adversário daqui para frente. Em relação ao resultado, como você avalia esse? Muito bem, Adriano Almeida acompanhando o Hélio dos Anjos com a entrevista coletiva do vestiário da Ponte Preta, o vestiário dos times visitantes, né, Adriano Almeida? Tá legal, Júlio, já saí aqui para não atrapalhar, porque outros colegas de imprensa chegam aqui agora para também ouvir uma palavrinha do Hélio dos Anjos, mas esse técnico da Ponte agora tem uma nova semana cheia. Só na sexta-feira que vem, o time recebe o Novo Horizontino no Majestoso, Júlio. Obrigado, Dri. Bom descanso para você. Parabéns pelo trabalho, parabéns pela cobertura da Ponte Preta no Derby 203. Sempre uma honra, Adriano Almeida. A honra é toda minha. Grande abraço para vocês. Mais uma vez, feliz Dia das Mães. E sexta-feira eu volto a encontrar com vocês. Enquanto o Léo acompanha, espera, né, a chegada do técnico interino Benhur Moreira, deixa eu me despedir aqui de Roger Williams, que também abrilhantou a transmissão na CBN, rasgou emoções. Faltaram os gols, né, para deixar a transmissão do Roger ainda melhor, mas é claro que o trabalho foi feito sempre com muita competência. Parabéns, viu, Roger? Bom descanso para você, até a próxima, meu caro. Obrigado, Júlio, foi um prazer dividir mais uma vez uma transmissão esportiva com você. Você que também é narrador, sabe que passar em 0, ainda mais um jogo desse quilate, né, o narrador é muito ruim. A gente vem preparado para narrar 20 gols, mas às vezes não narramos nenhum. Um grande e forte abraço, parabéns aí ao Elton Grimaldi pelo trabalho, ao Naldo Araújo também na técnica externa e a todos da equipe de esportes da CBN. E vem aí mais futebol na CBN, não por menos somos líderes de audiência em Campinas. Valeu, Júlio! Valeu, Roger Williams, que transmitiu Guarani 0, Ponte Preta 0, e na sequência tem o comentário do jogo com a dupla Carlão de Freitas e Gabi Castro. Guarani e Ponte Preta. O Laboratório Sabin tem mais de 30 anos de história com excelência e qualidade. Oferecemos mais de 6 mil exames com atendimento na sua casa, no trabalho ou em uma das unidades em Campinas. O Sabin atende diversos convênios: Unimed, Veracruz, Bradesco, Sul América, Amil, Cassi, entre outros. Laboratório Sabin, referência na realização de exames laboratoriais de análises clínicas em Campinas e região. Sabin, seus exames em boas mãos. Visite www.sabin.com.br. Saborear um jantar no Barbacoa é a definição de alegria. São os melhores cortes das melhores carnes. No cardápio light se destacam opções como coração de picanha, a truta com amêndoas e muito mais. Só de falar já deu água na boca. Faça já sua reserva pelo telefone 3209-1641. Aberto ao público todos os dias no Parque Dom Pedro Shopping. Entrada das Águas em Campinas. Barbacoa, muito além da carne. De
De segunda a sexta, a partir das 4 da tarde, tem CBN Esportes Campinas, segunda edição. Um time de especialistas deixa você por dentro de tudo o que acontece no esporte da região, do Brasil e do mundo. Futebol, vôlei, basquete, velocidade e outras modalidades olímpicas, com muita informação e a melhor análise. CBN Esportes Campinas, segunda edição, das 4 às 5 da tarde. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. 6h31, daqui a pouco tem a entrevista coletiva do técnico, pelo menos interino, Benhur Moreira, ele quem comandou o Guarani no Derby 203, que terminou empatado 0-0. Aliás, falando em Derby, é hora de analisar o jogo. O comentário do jogo. Oferecimento: na Logos, o gerente está sempre aberto à negociação. Em dose dupla, o comentário do jogo, Gabi Castro e Carlão de Freitas. Como Guarani e Ponte Preta construíram a história desse jogo, hein, Gabi? Estou com alguns ouvintes, né, que mandaram pra gente. A Laura Gamer, né, eu lembro que ela participou e ela falou de um derby abaixo. Acho que, no geral, eu fiquei decepcionado com a atuação das duas equipes. Precisa salientar que não houve falta de garra, de luta, de vontade. As duas equipes se esforçaram ao máximo, muita transpiração, tanto no primeiro tempo quanto no segundo tempo, mas faltou bola, né? Eu esperava mais num primeiro momento do Guarani. Teve 3 oportunidades nos primeiros 15 minutos, acho que isso é importante a gente dizer. Ele propôs o jogo, ele jogava em casa, o Kaique França até falou isso, né? Era normal, a gente estava esperando porque era o mandante da equipe, então teve 3 oportunidades nos primeiros 15 minutos. Mas e depois? Acho que muito pouco, né? A Ponte daí, depois desse nervosismo inicial em que o Kaique França fez 3 belas defesas, ela começou a ficar mais com a posse de bola. Ela não teve tantas oportunidades assim, mas o lado esquerdo hoje funcionou. Se o lado direito nas outras rodadas era o forte da Ponte, com o Norberto, com o Leonaldo e também com o Danilo Gomes, no derby foi ao contrário. O lado esquerdo da Ponte hoje funcionou. Então o Jean Carlos foi muito bem, o Ramon caiu por ali também, que foi o principal meio articulador da equipe, puxando o contra-ataque, saindo do campo de defesa e indo para o campo de ataque. O Echaporã também teve muita vontade, fez alguns dribles, mas na hora de finalizar a Ponte teve muitos problemas. Então eu acho que a característica da Ponte nesse Campeonato Brasileiro da Série B é a terceira vez que ela mostra uma deficiência, um problema na finalização. Ela não conseguiu diante do Grêmio, ela não conseguiu diante do Operário, e hoje no derby ela retornou com este problema. Então ela conseguia fazer a transição, em determinado momento ela conseguia ficar com a posse de bola, impedindo uma possível pressão do Guarani, que só aconteceu no começo da partida, mas ela não finalizava. O Kozlinski não fez uma defesa durante toda a partida. Ele fez algumas intervenções, então quando havia cruzamento, ele fazia intervenção, mas defesa, de finalização, de jogada, de transição, 1, 2, passa, cruza, cabeceia. O Luca não fez uma finalização, não teve nenhuma oportunidade. E ele é o principal jogador da Ponte, ele é o atacante, ele é o capitão. Então, quando o Luca ele não pega na bola, quando não tem finalização, fica evidente este problema. E no segundo tempo, aí eu acho que o equilíbrio ficou ainda maior, porque o Guarani não fez aquela pressão que ele fez no início do jogo. Ele teve até algumas oportunidades, mas ele não conseguiu ficar com essa posse de bola. Então a Ponte ela tem muitos problemas de finalização ofensiva e o Guarani não conseguia aproveitar. Então a Ponte errava bastante quando o Guarani pegava a bola, ou tinha lançamento ou tinha decisão errada do Lucão do break, e ele perdeu um gol cara a cara. Então por isso que o 0 não saiu do placar. O Guarani com mais oportunidades, mas não teve a competência. No jogo coletivo, se a gente pegar, acho que o Guarani ficou devendo. Maravilha, eu volto com você e com o Carlão para seguir aí no comentário do jogo, mas o factual tá chamando porque o Benhur Moreira vai começar a entrevista coletiva diretamente na sala de imprensa. Vamos acompanhar com o Léo Toninho. O Lucão do break no segundo tempo, uma chance clara, ele acabou errando. E a sua experiência ali no banco de reservas, enfim, gostaria que você falasse sobre esse resultado no empate. Boa noite a todos, boa noite, Austin. Satisfação estar presente com vocês aqui hoje. Acho que foi um clássico bem disputado.
Acho que foi um jogo pesado, sabia que ia ser um jogo pesado. Eu acho que a equipe respondeu bem, a equipe foi bem, ela disputou, ela ganhou duelos, então fiquei muito satisfeito por isso. Tivemos algumas chances, eu acho que os 15 primeiros minutos nós tivemos controle do jogo, né? Eu acho que principalmente pelo lado esquerdo do nosso de ataque, e depois a Ponte foi equilibrando um pouco o jogo, que é natural, que é normal. Mas assim, eu gostei muito da equipe, entregou tudo que tinha que ser entregue lá dentro do clássico. Logicamente que nós precisávamos muito da vitória, mas futebol é assim, cara, a gente tem que aproveitar as oportunidades que aparecem. Eu acho que nós tivemos e é isso aí, temos que seguir em frente trabalhando para cada vez melhorar. Boa noite, professor. Qual a sensação, né, de estrear em derby, mesmo 3, 4 dias de treinamento, mesmo que não é suficiente, né, para mudar a equipe, né, mesmo você trabalhando junto com o ex-treinador, na sua avaliação, o que faltou para o Guarani sair com os 3 pontos, né, vencer o derby, e qual a principal mudança que o Guarani precisa para a sequência do campeonato, né, a tática ou a de postura? Bom, primeiro a sensação de estar à frente do comando nesse jogo tão grande que é, um clássico, um dos maiores do interior, uma satisfação imensa, mas os atletas me deixaram bem à vontade, acho que isso é importante salientar, e eles tentaram entregar o que eles pudessem lá dentro, foi o que eu pedi, entrega tudo lá. É um jogo grande, jogo pesado, onde nós tínhamos que ter postura de time que queria vencer. Eu acho que a gente teve, entrou forte, começou firme. Eu acho que eu conheço bem o treinador do nosso adversário, sabia que eles iam forte, tá? Então por isso que nós procuramos salientava sempre que os duelos nós tínhamos que ganhar. Desculpe, qual que foi a outra pergunta? Qual é a sequência do campeonato, né? Qual é a principal mudança que o Guarani precisa, né? De tática ou até mesmo de postura para conseguir resultados melhores? Eu acredito que a gente vem fazendo bons jogos, tá? Eu quero salientar muito aqui o Daniel Paulista, acho que o trabalho que vinha fazendo é um trabalho bom, eu participei, eu agradeço muito a eles, a comissão dele por ter me ensinado muita coisa, me deixaram sempre à vontade para ajudar eles no trabalho, e eu acho que o nosso time não vinha jogando mal, logicamente que nós sabíamos que estava oscilando, mas eu não mudei nada hoje por causa disso, porque o trabalho estava sendo bem feito, eu só queria manter o que já tinha, lógico que alguns ajustes tem que dar, e a gente procurou ajustar nesses 3 dias, principalmente a parte mental, né? Eu acho que a gente conseguiu fazer isso, eu acho que os jogadores compraram a ideia, levaram para campo, e então assim, hoje era um jogo mais de alma, um jogo mais de disputa, um jogo mais de coração, e eu acho que a gente se comportou bem, por isso eu parabenizo todos os atletas pelo empenho deles hoje. Professor, boa noite. Prazer em conhecer o Léo Tonin, Rádio CBN Campinas. Queria que você comentasse um pouquinho com relação à parte de finalização do Guarani. O Guarani é o time que mais finaliza no campeonato, cerca de uma média de 7,4 por jogo, mas só marcou 3 gols. E principalmente em casa parece que os gols fazem mais a diferença. Empate com o Sport, Criciúma com gol de pênalti, mas foi um jogo bem complicado, agora o empate da Ponte. Como trabalhar isso para as demais partidas, o restante do campeonato? Olha, logicamente a gente sempre está criando, é importante a gente criar, então a gente tem criado, acho que a gente tem que melhorar essa parte do último passe, da finalização, ter um pouco mais de calma, entendeu? Então assim, isso é de cada um, essa tomada de decisão, às vezes a gente não controla aqui do lado de fora, mas a gente treina muito isso, cara, e às vezes é o jogador mesmo dentro do campo, às vezes domina a bola, às vezes é para bater de primeira, domina demais. Então, assim, cara, isso não tem como tu controlar, sabe? Eu acho que o que a gente tem é que incentivar eles a estar cada vez treinando mais, procurando melhorar, porque daqui a pouco a bola começa a entrar e aí as coisas começam a melhorar, as coisas começam a bater na canela e entrar, como a gente se diz no futebol. Então, assim, logicamente que a gente precisa dessa melhora, principalmente nos números, os números é um pouco baixo, por tanto que a gente tem criado, e então, assim, só o trabalho vai fazer com que a gente
possa evoluir, cara. Então, a gente tem que continuar trabalhando. Boa noite, Caio Almeida, Jovem Pan News Campinas. Queria saber o que é preciso para a equipe do Guarani ter um pouco mais de intensidade por muito mais tempo. Começou a partida 5 minutos abafando a Ponte Preta e depois caiu um pouco. O que é preciso para ter mais intensidade? Eu falo em questão de minutos, 20 minutos, meia hora, em relação a isso, intensidade do jogo. Eu acho que essa intensidade ela sempre tem, só que a gente tem que saber usar ela, né? É difícil um time jogar os 90 minutos no mesmo ritmo, não tem, é difícil. Acredito que a gente começou hoje bem, 15, 20 minutos pressionando o seu adversário. Depois começou a equilibrar, que é natural, a gente tem um adversário forte também do outro lado, nós temos que valorizar o adversário que estamos enfrentando. Então, logicamente que sim, eu acho que é difícil tu manter uma intensidade o jogo todo. A gente sempre, qualquer time vai oscilar, algum momento ele vai estar melhor do que o adversário, algum momento o adversário vai estar melhor que tu. Então, eu não vejo que a nossa equipe, principalmente na parte física, sabe? Na parte física eu não vejo que a nossa equipe está deixando a desejar, está aguentando o jogo. Eu acho que hoje foi um jogo forte, um jogo de muita disputa, a gente aguentou até o final, os duelos, pode ver, a nossa linha de trás foi bem, principalmente os dois laterais, os dois zagueiros, os dois volantes, os caras duelaram, então assim, estava bem ajustado. Então isso hoje eu não vi problema nenhum, e também não via nos outros jogos também. Logicamente que às vezes o adversário precisa do resultado, ele acaba te colocando um pouco para trás, isso é natural. Boa noite, Fernando Lovato, da Rádio Planeta Guarani. Queria saber até que ponto a saída do Persson no começo do jogo mudou o seu planejamento de jogo, já que o Persson tem uma característica de jogo diferente do Maxson. Exatamente, muda um pouco as características dos atletas. Logicamente que eu adiantei um pouco mais o Vilela e deixei o Matos como primeiro, na hora que nós começasse a construir ali por dentro. Posicionei os dois, o Vilela no lado do Giovani, em alguns momentos estava dando certo, depois coloquei ele um lado a lado, mas aí o Vilela acabou tomando cartão depois, então começou a ficar um pouco perigoso, e eu queria reforçar um pouco mais essa disputa ali por dentro, começou a faltar um pouco de ajuste, então por isso que eu usei a troca depois de tirar o Vilela e botar o Silas. Maravilha, então, Benhur Moreira, o técnico interino do Guarani. Daqui a pouco eu volto para pegar um destaque final com o Léo Tonin, que acompanhou a entrevista coletiva. Gabi Castro fez a análise dele, assim como o Hélio dos Anjos, assim como o Benhur Moreira. Então tem ingredientes suficientes, Carlão de Freitas, para também comentar o jogo. O Derby 203, Carlão, que termina empatado sem gols no Brinco de Ouro. Ok, Júlio, acho que com relação ao jogo, o Gabriel explanou perfeitamente, né? Acho que não muda muito assim, o que eu achei. O Guarani muito intenso no início, a Ponte conseguiu equilibrar, mas falta, né? É visível a falta de qualidade. Um cara para acompanhar o Luca, um cara para fazer com que o Luca participe mais, né? Hoje ele participou muito pouco. Teve uma possibilidade ali em que ele deu passe, uma tomada de decisão errada. Talvez se ele finalizasse, a Ponte poderia ter uma melhor sorte. O Guarani, não sei, um pouco de ansiedade na hora da finalização, querendo mostrar serviço, querendo dar a vitória, e às vezes esse tipo de situação acaba atrapalhando. Acho que o Gabriel explicou muito bem. Seria legal a gente falar do futuro. É um empate que fortalece demais a Ponte. Sabe, gostei da postura da equipe, com todas as limitações, com tudo que a gente salientou, que precisa para continuar numa batida legal dentro dessa Série B, mas o espírito de alguns jogadores, do Jean Carlos, que foi bem, entrou numa fria e teve personalidade, encarou, funcionou ofensivamente também e defensivamente. Thiagão, os dois volantes, né, a maneira como eles estão casados é interessantíssimo, Leonardo, Amaral. O Echaporã, uma grata surpresa hoje. Então foi uma Ponte que, dentro da sua limitação, por encarar um adversário mais forte que é o Guarani. O Guarani é mais forte, o Guarani é mais organizado. O Guarani está num processo não tão turbulento como a Ponte, embora a semana tenha sido turbulenta. Mas a Ponte está numa reconstrução depois de tudo que aconteceu. Então, eu acho que a Ponte sai mais fortalecida com esse empate para um futuro. E o Guarani vai precisar, sim, de algumas correções, talvez
Talvez o Lucão do Break tenha mais condições de ser um titular no futuro. Giovanni Augusto, é claro que falta o ritmo de jogo, mas hoje senti falta da qualidade, da improvisação, né? Um cara que tem repertório e que não conseguiu fazer com que essa qualidade técnica fosse exercida no jogo de hoje. Defensivamente, o Guarani teve um bom comportamento. Os dois alas realmente não me chamaram atenção, como o Benhur falou, mas o sistema defensivo sim, através do Ronaldo Alves, muito seguro, mas falta algo para o Guarani. O Guarani não tem time para ficar nessa posição. O Guarani tinha time para impor um jogo até melhor contra a Ponte. E a Ponte, dentro das suas limitações, quase que ganha o jogo, mesmo sem ter criado uma possibilidade clara. No segundo tempo, os contragolpes da Ponte estavam encaixados, com o Echaporã pelo lado esquerdo. Então, é algo para o Benhur ou para o próximo treinador observar, para tentar corrigir, porque o Guarani não pode ficar nessa posição. Não tem time para ficar. Agora, se a cada rodada fica ali, trocando contatos com a zona do rebaixamento, isso acaba atrapalhando, a confiança fica abalada. Então, acho que o que fica de lição para esse derby, uma Ponte que sai fortalecida para um futuro, só que precisa ir atrás dessa qualidade, não sei se em termos de contratação ou até achar alguém no elenco que possa dar esta sustentação junto com o Luca nessa qualidade, esse toque de improviso que a Ponte não tem. E o Guarani treinar a finalização, ter um pouco mais de calma, o Giovanni Augusto desabrochar para que o Guarani volte aí a ter dias melhores dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. Tirando aqueles 10, 15 minutos do primeiro tempo, Júlio, em que o Guarani foi incisivo e quase que até constrói uma vitória ali, dos 15, 20 minutos do primeiro tempo até o final, o empate acaba sendo justo, meu caro Júlio Nascimento. Carlos Eduardo de Freitas, um abraço para você, parabéns pelo trabalho, mais uma vez, mais um derby na conta e até a próxima, Carlão. Valeu, Julião, foi um prazer estar com você, com toda a equipe da Rádio CBN, em mais um derby, a gente sai aí com o sentimento do dever cumprido e principalmente com o nosso ouvinte. Até a próxima, foi um prazer, valeu. Valeu, Carlão de Freitas, auxiliado pelo nosso Naldo Araújo, na técnica de externa aqui da CBN. Daqui a pouco eu me despeço também do Léo Toninho, também do Gabi Castro, aqui no nosso pós-jogo do Derby 203. Pois é, Central da Bola tá aqui para registrar também, já, todas as participações, hein? No 99186-9070 e também através do YouTube CBN Campinas, agora 6 horas e 48 minutos. Atenção para as ofertas Logos. Cabinho 2,5mm Cobra com rolo com 100 metros, R$186. Conjunto de tomada Margírios, R$7,50. Luminária Slim 36 watts, R$24,90. Ofertas para pagamento à vista, enquanto durar o estoque. Na Logos, você fala com o gerente. Rua Manuel Francisco Mendes, 433, Jardim do Trevo, 3273-3760 Campinas. Visite www.logoscampinas.com.br. 2022 com muita bola rolando no Futebol Globo CBN. Brasileirão, Copa do Brasil, Libertadores e Sul-Americana. E a preparação da seleção brasileira para a Copa do Mundo. Brasil! Você não perde um grito de gol. Pro gol! O árbitro confirma! E a melhor análise. Boas trocas de passes, o time teve movimentação, foi mais fácil do que eu imaginava. É preciso mais calma, é preciso mais criatividade, é preciso resolver o jogo e não só jogar bem. Futebol Globo CBN, para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz, ZYK 570, AM 1390 kHz, Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. Central da Bola. Guarani e Ponte Preta. Apresentação: Júlio Nascimento. E hoje foi tudo 0-0, tudo igual no Derby 203, empate sem gols no Brinco de Ouro. Gabriel Castro, suas considerações finais.
E agora a vida que segue para Guarani e Ponte Preta, porque o campeonato é longo, né, Gabi? Exatamente, né? Então é aquele campeonato à parte, este derby de número 203, 0-0. Volta a atenção então para o Campeonato Brasileiro da Série B. Apesar de 2 pontos separando a equipe e a Ponte ainda na primeira parte da tabela, o Guarani primeira equipe fora da zona de rebaixamento. Concordo com o Carlão, também vejo esse empate sendo um pouco mais positivo para a Ponte. Ela consegue pela segunda vez consecutiva não sofrer gols, então 2-0 contra o Brusque e este 0-0. E hoje atuando com o Jean Carlos na lateral esquerda. No decorrer da partida, ainda no primeiro tempo, teve a saída do Fábio Sanches, que a gente elogiou bastante, é uma dupla que se consolidou ali com o Thiagão, e mesmo entrando o Fabrício, ele correspondeu, ele foi bem, hoje não estava lento, ele conseguiu fazer boas interceptações, e teve a improvisação no final da partida com o Igor Formiga, então foi um sistema defensivo totalmente mexido, e mesmo assim ele correspondeu muito por conta também do Kaique França, que fez 3 defesas importantíssimas. Meio campo com Amaral, Leonaldi e Ramon, muita força física, muita vontade, muita garra, acho que os 3 deram conta do recado. Leonaldi muito preso na marcação, mas teve uma função muito importante. O Amaral, enquanto esteve em campo, também ele teve um erro de passe mais uma vez que foi importante, ele tomou cartão amarelo e mesmo assim ele não desiste. Acho que é isso que é importante do Amaral, mesmo cometendo alguns erros, ele não se esconde na marcação, ele não se esconde na partida, ele sai, ele se movimenta, ele pega a bola, ele faz lançamento, ele toca, então mais uma grata surpresa a atuação do Amaral e o Ramon sendo este meia, entre aspas, da Ponte, puxando o contra-ataque, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo, por isso que a Ponte atacou mais pelo lado esquerdo com o Echaporã, mas também o Ramon foi muito bem. E no ataque, que eu acabei de falar do Echaporã, ele encarou, ele driblou, ele não se escondeu na marcação, ele enfrentou ali o Diogo Matheus, que é muito difícil, mas pecou na finalização. Esse é um problema da Ponte, né? Não finalizou no gol. E o Echaporã, que tá no ataque, tem a sua responsabilidade. E o Guarani neste empate? Bom, o Guarani ele vinha num problema, né? A gente falava que psicologicamente a Ponte chegava um pouquinho melhor nessa partida, porque o Guarani vem de uma demissão do treinador na quarta-feira, então o Bernur teve praticamente 2 a 3 treinamentos para encontrar ali um clima, melhorar o astral e até uma formação para encarar a Ponte Preta. Começou muito bem e depois uma queda. Então, se a demissão do Daniel Paulista era para dar uma chacoalhada, se era para mexer ali com o ânimo da rapaziada, até pelo curto tempo, a gente não viu essa evolução hoje, né? Foram poucos treinamentos, então a gente viu o Guarani com os mesmos problemas. Oscilação durante a partida, então começa bem, depois cai. Então a Ponte Preta, mesmo com as suas limitações, teve mais posse de bola no primeiro tempo, tem boa parte do segundo tempo ela ficou mais com a posse de bola, mas pecou na finalização. E o Guarani ele não conseguia atacar. E aí eu acho que entra a ausência do Giovanni Augusto, porque apesar dele estar em campo, eu não vi uma finalização dele de longa distância, da intermediária. No último derby, você lembra, Júlio, e quem está nos acompanhando, como que inaugurou o placar um chute de longa distância do Lucão do Break. Então essa é uma alternativa. Se você tem um jogo equilibrado, se você tem um jogo difícil, se você tem um jogo que tá muito físico, que não dá para você ficar muito com a posse de bola, porque se você fica, já vem o adversário, finalização, pegou a bola, olhou, finaliza. E eu senti falta hoje então do Giovanni Augusto. Acho que ele fez muito pouco isso, e mesmo lançamento, distribuição de jogo. Então acho que esse camisa 10 ainda, o Giovanni Augusto, ele precisa encaixar ainda nesse jogo coletivo do Guarani, distribuir mais o jogo, porque é um atleta que tem muita qualidade, porque é experiente, tem 32 anos, todo mundo conhece o Giovanni de Augusto, então acho que ele pode dar um pouquinho a mais. E aí o Nicolas Careca teve apenas uma oportunidade que não conseguiu, ele bateu travado, e depois entra o Lucão do Break, que foi um pedido da torcida, né? O canto etoado nas arquibancadas, o Bernur atendeu, colocou o Lucão do Break com toda a sua vontade, com toda a sua garra, brigando pelo alto, dando chutão e ele mesmo disputando, e ele teve 2 oportunidades. A primeira, quando ele caiu pelo lado esquerdo, tava ele, o Fabrício, zagueiro da Ponte, e o Iago, e ele demorou para fazer este toque, que seria essa assistência para ficar cara a cara com o Kaique França, e depois um toque de cabeça para fora, então desperdiçou
desperdiçou 2 oportunidades, o Lucão do Break, que saiu do banco de reservas. Então por isso que nós tivemos o 0-0, porque o Guarani pecou na finalização quando teve a oportunidade e parou no Kaique França, e a Ponte não conseguiu finalizar, mostrando problemas ofensivos que o técnico Hélio dos Anjos vai ter que trabalhar durante a semana. A Ponte que segue aqui em Campinas porque enfrenta o Novo Horizontino, e o Guarani faz mais uma viagem agora para Tombos no próximo fim de semana. Maravilha, Gabi, boa semana, a gente se encontra nas próximas jornadas aqui na CBN. Combinado, Júlio Nascimento, um abraço a você, ao Roger, Adriana, Léo, Carlão, toda a nossa equipe e, claro, aos nossos ouvintes que estão nos acompanhando até agora. Maravilha, deixa eu pegar um destaque final também do nosso Léo Tonin na sala de imprensa do Guarani. Obrigado, Léo, seu destaque final aqui no nosso Central da Bola. É isso aí, Julião, destaque final da equipe do Guarani, que agora foca suas atenções, próximo compromisso, próximo sábado, diante da Tombense, fora de casa. O Guarani que tenta voltar a vencer na competição, ganhou diante da equipe do Criciúma jogando no brinco por 1-0. O Guarani que agora tem 6 pontos em 6 jogos, 1 vitória, 3 empates e 2 derrotas. Lembrando que o técnico Benhur não vai poder contar com o lateral direito Diogo Matheus e também com o volante Leandro Vilela, que receberam aí o 3º cartão amarelo e ficam fora dessa partida importante do Guarani. O Guarani que basicamente vai ter aí a mesma base diante da equipe da Tombense e vai correr atrás, até mesmo fora de casa, em voltar a vencer no Campeonato Brasileiro da Série B. Fechou, Julião? Um grande abraço e até a próxima. Fechado, meu caros. Aliás, falando em fechamento, amanhã, o encerramento da rodada CRB Sampaio, às 8 da noite. Terminamos por aqui a cobertura do Derby 203. Parabéns a todos envolvidos. 0-0 Derby, agradecendo pelos trabalhos técnicos do nosso Elton Grimaldi. Cracasso. Obrigado, gente. Um abraço para todo mundo que participou pelo WhatsApp, também pelo nosso YouTube. Voltamos amanhã, 11h30, com o CBN Esportes, primeira edição, e também falando muito de derby, às 4 horas da tarde, com o Cabelo e com o Carlão. Ótima semana para todos. E vem aí a programação, inclusive trazendo mais futebol. Tem o segundo tempo de Corinthians e Bragantino, 0-0. Oferecimento Companhia Atlética. No mês das mães, presenteie quem mais você ama com saúde e bem-estar. Barbacoa, muito além da carne. Precisando realizar seus exames laboratoriais? Visite o Laboratório Sabin, www.sabin.com.br. Central da Bola. André Sanches. 6 horas e 58 minutos. Estamos de volta com o Futebol Globo CBN, agora com informações do Palmeiras. Leonardo Dai. E já chego trazendo a palavra do técnico Abel Ferreira, André, após o empate do Palmeiras em 1-1 com o Fluminense. Em linhas gerais, o Abel acha que o Palmeiras jogou bem, criou bastante contra um time que se defendeu muito perto do seu gol. O Abel só não gostou de 2 coisas. Primeiro, do quanto o jogo ficou parado por causa dos jogadores do Fluminense, toda hora pedindo atendimento médico, e especialmente do gol que o Palmeiras sofreu quando estava à frente no placar. Para além do gol que fizemos, contra uma equipa tão baixa que é difícil depois fazer 21 finalizações e muitas delas bateram sempre ali numa ou noutra perna, que o nosso adversário defendeu-se muito compacto, muito junto, muito baixo. As oportunidades que criou foi sim em transição, em momentos de perda de bola, porque durante um jogo nós vamos perder. Agora contra um Fluminense, deixá-lo só praticamente finalizar 8 vezes, e dessas 8, 2 foram sim de perigo, tudo o resto foram de transição. Uma, como lhe disse, foi no escanteio, muito bem trabalhado pelo nosso adversário, e a outra foi nesse momento que eles estavam à espera, também não 90 minutos à espera, porque o futebol também é assim. E o nosso adversário veio aqui para não perder e acabou por conseguir aquilo que queria, que era não perder este jogo. Mas nós, depois de estarmos a ganhar, sim, podemos sofrer gol num ressalto, porque num escanteio, agora de transição, não. Não gostou nada de tomar um gol de contra-ataque enquanto estava vencendo o jogo o Abel Ferreira. Palmeiras volta a campo quarta-feira, às 7 da noite, para enfrentar o Juazeirense da Bahia em Londrina pela Copa do Brasil. Venceu o jogo de ida por 2-1 pelo Campeonato Brasileiro. O próximo jogo é no sábado, às 4h30 da tarde, contra o Bragantino, aqui mesmo no Allianz Parque. André. Valeu, Leonardo Dai.